Um time disputando a intermediária, tanto é que conquistou o acesso, esse time da divisão intermediária. O técnico era o Osmar Guarnelli, junto com o Nicanor de Carvalho, que era o coordenador técnico, mas também participava ativamente da equipe que escalava a Ponte Preta no Campeonato Paulista da Intermediária. E paralelo a isso, um time foi criado com jogadores veteranos, com Wilson Neri de treinador, disputando o Campeonato Brasileiro da Série C em 1989, e o goleiro era Valdir Pérez. Tinha outros jogadores veteranos, como o volante Dema, como o Ademir Lobo, como o zagueiro Estevão. Esse foi Valdir Pérez na Ponte Preta em final de carreira. Valdir Pérez parou de jogar e começou como treinador. Teve bons momentos como treinador na Inter de Limeira, no São Bento de Sorocaba, mas depois não teve a mesma sequência e a mesma participação de sucesso como treinador que teve como goleiro. O Valdir Pérez, em termos de seleção brasileiro, também é uma lenda. Como eu falei no início da história de Valdir Pérez, no início dos anos 1970, Ponte Preta, São Paulo. Chegou no São Paulo, ele começou a jogar somente em novembro de 73, mas em 74 ele já foi para a Copa do Mundo na Alemanha. Ele foi como terceiro goleiro. O titular era Leão, o reserva era Renato do Flamengo. E ele acabou conquistando esta vaga de terceiro goleiro, pois o Wendel, que também seria convocado, acabou se machucando. Depois Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Hora certa. Boa noite para você, agora 6h07. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje era Marcelo Consato. Estamos de volta aqui no microfone dos canais Futebol Interior, tá tudo bem? Seja muito bem-vindo. Hoje é sabadão, mais uma rodada da Série B Campeonato Brasileiro 2022, é a 21ª rodada, sábado 30 de agosto de 2022. A bola dos canais Futebol Interior rola daqui a pouquinho para Ponte Preta e Operário. Operário e Ponte Preta, 7 da noite. Duas equipes que lutam contra o rebaixamento nesse momento na temporada. Canais Futebol Interior na transmissão com Carlos Corsato dando o recado. Frank Francisco nos comentários. O nosso repórter vai ser André Luiz, o repórter feliz aqui dos canais Futebol Interior. No Twitter, na técnica das redes sociais aqui dos canais Futebol Interior, o nosso bombadão Thiago Barbosa está no Facebook Futebol Interior, YouTube Futebol FI, Futebol Interior. E é claro, você que está conosco, né, no portal Futebol Interior, no placar ao vivo do portal Futebol Interior, onde tem a rádio também, nos canais de áudio espalhado aí pelos aplicativos pelo Brasil e pelo mundo, e com as nossas parceiras, abraçando o Washington, pessoal do Araraquara News, portal com a gente nessa jornada esportiva, e também dar as boas-vindas aqui para o Silvio Silva, lá de Limeira, Notícias do Esporte. Boa, Silvião! Um abraço para você, para toda a rapaziada do Notícias do Esporte também, retransmitindo a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B aqui nos canais Futebol Interior. Conosco, BetChamps, vem jogar na BetChamps. Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro. Ovo Satoshi, a sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias, Mega Sorte para você. Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia e no Parque Bandeirantes. Bebidas Poti, o puro sabor da vida.
Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Acesse pronealimentos.com.br. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Acesse brumascamisetas.com.br. E conosco também a Pizza do Dadá. Uma explosão de sabores. Peça pelo delivery 3744-2121. Hoje é sábado e sábado é dia de pizza. E pizza é no Dadá. Seguinte, ó, já os primeiros destaques lá do gramado, hein? Lá do palco do jogo, aonde vai começar a rolar a bola às 7 horas da noite, lá no Majestoso. O André Luiz tá lá, mas eu quero destacar a 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Já tivemos as partidas envolvendo Chapecoense e Grêmio, no dia 26, 0-0. O Vasco sapecou 4-0 no CRB, com transmissão dos canais Futebol Interior. O Sport venceu o Guarani por 2-1. Tombense, que campanha espetacular do time de Tombos, né? Que tá mandando seu jogo em Muriaé. 3-0 para cima do Sampaio Correia. Hoje tivemos o Brusque, o Bruscão, empatando com o Cruzeiro 0-0. E o Londrina empatando com o Criciúma pelo placar de 1-1. A bola rola às 7 da noite. Para Bahia, para Ponte Preta e Operário. Ontem também tivemos o Bahia, né? Vencendo a equipe do Náutico pelo placar de 3-0. A gente vai atualizar aqui, né, para trazer para você todos os resultados e também na sequência aqui vamos trazer para você, é claro, muito mais aqui da classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. Bola rolando também pela Série A do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, líder do campeonato, vai vencendo o Ceará pelo placar de 2-0. Bola rolando o segundo tempo também para Goiás e Coritiba 0-0. Daqui a pouquinho, 7 da noite, vou estar acompanhando tudo o que acontecer na Arena do Timão do Povo. Na Arena do Povo, é bem verdade. Corinthians e Botafogo. São 6 da noite, mais 11 minutos. 6:11. Excelente noite para você que está acompanhando a gente, para você que está mandando aí a sua mensagem. Vai lá, YouTube, Futebol Interior e Futebol FI, tá? Se inscreva no nosso canal, compartilhe a nossa transmissão, dá um like também. Fique à vontade, tá bom? Use e abuse. Tem o Facebook Futebol Interior também. Você já sabe, por lá você pode mandar ver. Nosso WhatsApp também tá na tela. Tá aqui, ó, 989893526. Manda ver, a gente quer a sua participação. Quem sabe a Macaquinha com mais uma vitória na Série B para dar aquela respirada, aquela aliviada e sair daquele Z4 infeliz, porque ninguém merece. Muito bem, 6 da noite, mais 13 minutos e a gente já vai lá pro palco do jogo, pro estádio Moisés Lucarelli, onde está o repórter feliz, o André Luiz, que vai trazer pra gente os primeiros destaques de Ponte Preta e Operário. Fala, André. A você, uma boa noite a você, Marcelo Gonçalves. E uma boa noite muito, mas muito especial a você ligado na rádio de canais Futebol Interior e na mais diversas plataformas pela web. É a Associação Atlética Ponte Preta, que vem de derrota 2-1 para o Grêmio, jogando no último sábado em Porto Alegre, na Arena do Grêmio, por 2-1. Precisa mais do que nunca de uma vitória esta noite aqui no estádio Moisés Lucarelli, diante do Operário Ferroviário Fantasma. É o chamado jogo dos 6 pontos para a Ponte Preta se distanciar cada vez mais da zona de rebaixamento à Série C em 2023. Quanto ao time, o técnico Hélio dos Anjos, mais uma vez, não poderá contar com o atacante Luca, entregue ao departamento médico, e o zagueiro Thiago sentiu dores no joelho, está fora também do duelo de hoje. Além também do Luca, o atacante Leandro Márcia, que também sentiu dores no adutor, também está fora dessa partida. Além do ala direito Norberto, que já estava entregue ao departamento médico, assim como o atacante Danilo Gomes, que também está no departamento médico do CM Porto. Olha que dor de cabeça para o Hélio dos Anjos. Além do DG, o Douglas Mendes, que na partida diante do Grêmio no último sábado levou o 3º amarelo e está fora da partida de hoje. Com isso, o Matheus Silva entra na zaga, o Arthur retorna para a ala esquerda e a novidade, à
estreia do Meia Elvis esta noite. A esperança do meio-campo Elvis aí abastecer o ataque que será formado por Pezinho e Nicolas. A esperança de gols do torcedor da Alvinegro esta noite aqui diante do Operário. Essa é a macaca para enfrentar daqui a pouco o fantasma, meu caro Marcelo Corsato. André Luiz com seu primeiro destaque da Ponte Preta pela Série A. Nesse momento tem pênalti pro time do Ceará. O Mendonça vai bater, o Palmeiras vai vencendo o jogo por 2-0 e o Goiás faz o primeiro gol. Tô vendo aqui no placar ao vivo do Portal Futebol Interior. Pedro Raul, hein, como tá fazendo gol esse rapaz. 1-0 pro Goiás pra cima do Coritiba. E eu quero o destaque do adversário da Ponte nesta noite na Fria Campinas, né? Promete ser uma noite fria. De sábado, o que você tem para destacar do Fantasma? O Operário que começou até bem a competição, né, André? Mas vem caindo de produção, trocou de treinador e está atrás da macaca nesse momento no campeonato. E vem caindo muito. É o Operário Ferroviário Esporte Clube, o famoso Fantasma do norte do Paraná de Ponta Grossa, que vem de um empate 0-0 contra o Tombense, jogando na última segunda-feira, no estádio Germano Kruger, lá na cidade de Ponta Grossa, norte do Paraná. A novidade principal do Fantasma, meu caro Corsato e ouvintes da Rádio FI, é o técnico Matheus Costa, anunciado na última terça-feira, para a sua estreia no comando do time do norte de Santa Catarina. O ala esquerdo, Fabiano, recuperado de contusão, ele ficaria em venda na ala esquerda no time do novo técnico do Fantasma. E também, quem pode aparecer é o atacante Paulo Sérgio, que agora há pouco foi confirmado no lugar de Felipe Garcia e vai para o jogo. Com isso, o Fantasma vem no 4-3-3 com Paulo Vitor, Silvinho e Paulo Sérgio no ataque. E tem também jogadores aí no banco de reservas que são conhecidos aqui de Moisés do Carelli, como o Rafael Chorão e também o Felipe Saraiva, o Lavareda, meu caro Marcelo Corsato. Muito bem, tá? Então as primeiras informações de Ponte Preta e Operário em Ponte Preta, jogo pela 21ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 7 da noite e os canais Futebol Interior tem para comentar o jogo. O comentarista da Ponte Preta aqui no Futebol Interior é Frank Francisco. Vamos de carona com Frank. Frank Francisco. Fala, Frank, boa noite. Seu destaque para Ponte Preta e Operário. Boa noite, Marcelo. Boa noite, nação Ponte Pretana. Marcelão, hoje é um jogo que a gente aguarda uma boa apresentação da Ponte e uma boa vitória. E até que enfim vamos ver o Elvis em campo, né? Gostaria sim de ver o menino, nosso centroavante, também jogando de saída. Mas gostei do que vi até agora, hein? Vamos ver em campo. Esse Frank Francisco falando aí da sua expectativa para Ponte Preta e a equipe do Operário. Bom, você que tá ligado aqui nos canais Futebol Interior, acompanhando aqui a nossa transmissão, também vamos ter hoje, daqui a pouco, Novo Horizontino e Vila Nova, jogo que começa às 18h30 e que estaremos acompanhando também aqui nos canais Futebol Interior através do placar ao vivo. Ponte Preta nesse momento 15ª colocada, 22 pontos, Operário 16º, 21 pontos ganhos. E para narrar o jogo, a Rádio Futebol Interior destaca Carlos Corsato, que vai trazer todas as emoções de mais um jogão da macaca. Solta a vinheta aí, Thiago. Carlos Corsato. Fala, Corsato, grande abraço, boa noite. A sua expectativa para mais esse confronto da macaca na Bezona? Aqui, pronto. Sou novo, né? Sou novo, tô começando hoje. Abraço, viu, Marcelo? Pra você, pro Frank, pro Thiago Barbosa, pro André Luiz, lá no estádio Moisés do Carelli. Tô curioso pra saber como é que tá a movimentação de público. Daqui a pouco o André vai falar. Expectativa grande, 8º confronto entre Ponte e Operário na história. Até aqui, 3 vitórias do Operário, 2 vitórias da Ponte e 2 empates. A Ponte marcou 5 gols e sofreu 7, mas em casa a Ponte Preta não perdeu pro Operário. Isso é muito bom, né? No retrospecto, isso é bom. São 3 jogos em casa, 2 empates e 1 vitória do time da Ponte Preta. Depois, se der tempo ainda na jornada, né, a gente vai trazer aqui os melhores momentos do primeiro jogo, né, na segunda rodada desse campeonato, que a Ponte Preta perdeu pro Operário, e a gente vai relembrar de um gol lindo, muito bonito,
mas gol contra, feito pelo Bernardo, lateral da Ponte Preta naquele jogo. A Ponte Preta perdeu pelo placar de 2-0, a gente tem os melhores momentos aí. O Frank falou en passant aí da escalação da Ponte Preta, né? Eu só não concordo com a não entrada do menino o Eliel. Já venho falando isso há muito tempo, né? Acho que a Ponte acho que o Hélio deveria insistir com o Eliel, porque, Marcelo, o Eliel, ele em 20 minutos no campo, ele fez mais do que em 900 minutos o Echaporã, o Danilo Gomes, esse Nicolas que está hoje de titular, né? Em 20 minutos em campo. E depois, na quarta-feira, ele vai lá no Sub-20 e só marca 3. Então tinha que ser o titular, já que não dá para o Lucas jogar, o Danilo Gomes também não tem condições, o Bárcia, infelizmente, entrou, jogou 25 minutos, problema no adutor da coxa, tá fora também o Bárcia. Então tinha que pôr o menino, tinha que aproveitar a fase do Eliel. Tá pelo menos no banco de reservas o Eliel. No mais, entendo que é o que a Ponte tem de melhor aí para enfrentar o time do Operário hoje. A vitória vai ser importante demais para a Ponte Preta hoje, viu, Marcelo? E é o que o torcedor da Ponte Preta espera, não é mesmo? Esse Carlos Corsato vai narrar o jogo daqui a pouquinho aqui nos canais Futebol Interior, já abraçando o Gustavo Carvalho. Estou vendo uma interação e ligação do time com a torcida como há muito tempo não via. Aproveitar a energia para garantir mais 3 pontos. A expectativa de 10 mil torcedores no Majestoso. Carlos Eduardo Lemos Matozinho. Hélio teimoso, Eliel faz gol no banco. Nicolas jogando, brincadeira, quem vai empurrar a bola para dentro do gol desde o início. Daqui a pouco a gente vai trazer a prévia da Ponte Preta aí. O Luiz Antônio, boa noite, Marcelo, ótima transmissão para vocês, amigos. Vitória da Macaca, tem que ser o Elvis vivo. Boa sorte na estreia, gol de bola parada. O Maximino Antônio, boa tarde, amigos. Boa jornada esportiva para vocês. Ele almeja uma boa jornada esportiva pra gente. Obrigado, abraço para você, para todo mundo aí. Repórter mais bonito do mundo, Albert Cavalcante tá com a gente. O Batata também, boa noite, Carlão. Só faltou o Eliel e a Macaca ganha se Deus quiser. Eliel, sei que tá no banco de reservas. Muito bem. Agora, aqui pelo script, né? Pela tabela de Claudinei Corsi, após Marcelo Corsato, ele cita patrocinadores, rádios parceiras e chama os comerciais. Então vamos lá. BetShape, Corujão, Autopeças, Ovos Satoshi, Tem um grau, né? Mega Sorte, Loteria. Tem um grau, né? Tô seguindo o que o Ney pediu. Não, eu tô seguindo, o Ney tem mais experiente, ele falou, Marcelo, segue. Então vamos lá. Pra BetChamps, Corujão, Autopeças, Ovos Satoshi, Shimozono, Mega Sorte, Loterias, Store Colchões, Bebidas Poti, Prone Alimentos, Brumas, Pizza do Dadá, junto conosco, notícias do esporte e também portal Araraquara News. Primeiro intervalo da jornada, já tem muitas atrações. Vamos escalar a Ponte, escalar o Operário, tem mais opinião, tem mais informação e a interação com você, internauta torcedor aqui nos canais Futebol Interior. Segura a onda, a gente volta já, canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro. Sem conservantes. Adoro. Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro. Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro. Adoro.
conhece, adora. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida, para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, a base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol. Marcelo Cossato. Esse cara sou eu, 6h26, excelente noite pra você que tá ligado aqui nos canais Futebol Interior. Daqui a pouquinho, sequência do Campeonato Brasileiro Série B, 21ª rodada, tem Ponte Preta e Operário. Vamos fazer o seguinte, solta a vinheta do André Luiz, que eu vou chamar o André Luiz lá no gramado. Antes, solta a vinheta aí, meu colega Thiago Barbosa, solta aí. André Luiz. O repórter feliz aqui dos canais Futebol Interior, quero que você traga pra gente, rapidinho, a formação da Ponte Preta pro jogo de daqui a pouco e dá uma panorama aí da torcida nesse momento, chegando no Majestoso pro jogo das 7 da noite, André. Hoje estou muito bem assessorado aqui no estádio Moisés Lucarelli com ele, o garoto prodígio, Thiago Barbosa, que está fazendo chover aí nos estúdios da Rádio Futebol Interior. Olha, Marcelo, você, ouvinte da Rádio FM, canais Futebol Interior, uma movimentação muito grande na entrada dos portões principais. Aliás, o portão principal do estádio Moisés Lucarelli, com a torcida da Ponte. A torcida da Ponte vem chegando tranquilamente. A expectativa é para 10 mil torcedores hoje aqui no estádio Moisés Lucarelli. A diretoria continua aí apoiando, ingressos a R$ 20,10. E também, durante a semana, aí foi feito um projeto de uma espécie de parceria para que quem pudesse doasse valores para que o torcedor pontepretiano pudesse aí comprar ingressos para vir hoje ao estádio. Aí uma atitude muito bonita, que daí também foi uma iniciativa por parte da diretoria da Ponte Preta, e esperamos, a expectativa hoje é para 10 mil. Se não chegar a 10 mil, Marcelo, eu acredito que na casa dos 8,5 a 10 chegará sim, viu, meu caro Marcelo Fernando? Muito bem, e a Ponte Preta então pra gente, na pedra? A Macaca escalada com Kaique França no gol, Igor Formiga, Matheus Silva, Fábio Sanches e Arthur, Felipe Amaral, Leonardo, Alisson e Elvis, e à frente, Pezim e Lucas. E à minha direita aqui, nesse momento, chega a torcida do Operário. O pessoal lá de Ponta Grossa é corajoso, hein, Marcelo Corsato? São mais de 500 quilômetros de Campinas a Ponta Grossa, no norte do Paraná, e tem aí cerca de 50 torcedores do Fantasma, o chamado Gol do Fundo. Você conhece ele, Marcelo Corsato? É chamado Gol da Linha do Trem do estádio Moisés Lucarelli, onde fica a torcida visitante. Conheço, nunca assisti jogo aí no Gol da Linha do Trem, mesmo porque também sou torcedor da Ponte, né? Mas conheço, já passei por aí, enfim, o estádio Moisés Lucarelli, pra mim o mais charmoso do mundo. Rapidinho, passa pra gente aí a escalação do Operário, adversário da Macaca. O Fantasma, Operário, Ferroviário, Esporte Clube, escalado pelo novo técnico, o Matheus Costa, com Vanderlei, o capitão do gol, Lucas Mendes, Alex, Renier e Fabiano. André Lima, Ricardinho
Juninho, aquele mesmo que passou pelo Guarani, Thomas Bastos, Paulo Vitor, Silvinho e Paulo Sérgio, meu caro Gonçalo. Muito bem, o time adversário da Macaca, a equipe do Operário, que começou bem o campeonato, mas nas últimas rodadas vem despencando e nesse momento está até atrás da Associação Atlética Ponte Preta. Agora vamos fazer o seguinte, vamos acionar o Arthur Eugênio, que tem sempre uma história legal, bacana, falando aí de confronto, falando de jogadores que passaram pela Ponte Preta, pelo Operário, né? Histórias do futebol sempre nas jornadas esportivas com o nosso Arthur Eugênio, agora com o novo penteado, em breve com o cabelo esvoaçante. Vamos soltar a vinheta e vem aí o nosso Arthur Eugênio. A bola é tua, Arthur. Amigos do futebol interior, neste confronto entre Operário de Ponta Grossa e Ponte Preta de Campinas, eu vou falar de um jogador que foi revelado pela Ponte Preta e que tentou, pelo Operário, retomar sua carreira de ótimo médio volante. Eu vou falar de Wilson Zanon. Isso mesmo, Wilson Roberto Zanon, nascido na cidade de Araras, cerca de 100 quilômetros de Campinas, no dia 26 de março de 1956. Wilson Zanon foi revelado pela Ponte Preta naquela geração do início dos anos 70, com Carlos, Moacir, Oscar, Polozzi, depois veio o Juninho, o Nenê, e o Wilson Zanon era um volante de estilo requintado. Lembrava Falcão jogando, estilo clássico, cabeça erguida, jogava bonito. Wilson Zanon poderia ter jogado em grandes equipes do futebol brasileiro e até mesmo na seleção brasileira, mas acabou tendo uma contusão que abreviou sua carreira e que fez com que o Wilson Zanon não tivesse uma história tão longe no futebol brasileiro. E o Wilson Zanon tinha tanta qualidade, era um volante que jogava tão bem, que com apenas 18 anos foi convocado para uma seleção brasileira, para uma competição importante, o Torneio de Cannes, na França, em 1974. O técnico Antoninho convocou o jogador Wilson Zanon, 18 anos. Olha uma seleção brasileira, olha este timaço do Brasil disputando o Torneio de Cannes. Esta foto é de um jogo preparatório. Vamos à escalação desse time, pelo menos a legenda desta foto. Olha que foto importante, hein? Em pé, Vanderlei Luxemburgo, Walter Ferreira, treinador conhecido no interior paulista, Xaxá, zagueiro do Vitória da Bahia, faleceu com apenas 50 anos de idade, Batista, lendário meia do Internacional, da seleção brasileira, o goleiro é Carlos Roberto Galo, 3 Copas do Mundo, Ponte Preta, Corinthians, o lateral esquerdo é Carlinhos, do Fluminense do Rio de Janeiro, agachados, o massagista nocaute Jaque, depois vem Jarbas, um ponta direita do Cruzeiro, Marcelo Oliveira, o famoso treinador, à época estava no Atlético Mineiro, Luiz Carlos Gaúcho, um meia que faleceu há cerca de 6 meses atrás, Cláudio Adão, famoso Cláudio Adão, e Toninho Vanusa, que era do Palmeiras. E neste time, o Wilson Zanon entrou no segundo tempo, no lugar de Luiz Carlos Gaúcho. O Wilson Zanon brigando por uma titularidade neste time da seleção brasileira, com Batista, com Toninho Vanusa, com Luiz Carlos Gaúcho. Era muito bom o Wilson Zanon. Mas, infelizmente, a carreira de Wilson Zanon acabou sendo abreviada. O Wilson Zanon teve uma contusão muito séria. Eu estou aqui com o livro do jornalista de Araras, Nilson Zanqueta, Araras e seus craques de futebol, volume 2. E ele conta bem aqui a contusão de Wilson Zanon num jogo da Ponte Preta contra o Botafogo de Ribeirão Preto. E desde então, o Wilson Zanon não conseguiu mais firmar-se na equipe ponte pretana. Não teve mais sequência no futebol brasileiro. O técnico Cilinho
acreditava muito no potencial de Wilson Zanon e todos imaginavam que o Wilson Zanon pudesse ter uma carreira longeva no futebol brasileiro, jogando na Ponte Preta, na seleção e em grandes equipes, assim como teve sucesso outros jogadores de sua época. Eu já falei aqui, os goleiros Carlos, Moacir, Oscar, Polozzi, Nenê, Juninho e tantos outros jogadores. Edson Abobrão, que está nesta foto. Olha o time da Ponte Preta em 1975 com o Wilson Zanon. Neste time da Ponte Preta, em pé, Carlos, Oscar, Nenê, Wilson Zanon, Edson Boaro e Odilei. Agachados, Wilsinho, um meia que veio do Marília, Lúcio, Ticão, que veio do Noroeste de Bauru, Parraga e Afrânio Riu, Wilson Zanon, no time Ponte Pretano. Esta contusão do Wilson Zanon, no momento em que a medicina esportiva não era tão avançada como hoje, fez com que ele não tivesse sucesso no futebol brasileiro. Ainda assim, em 1979, o Vasco da Gama, conhecedor do potencial de Wilson Zanon, tentou recuperá-lo. Eu estou aqui com o Jornal dos Esportes de 1979. Wilson Zanon, jogador da Ponte Preta, chega ao Vasco da Gama indicado por Oscar e Carlos. Olha só a indicação de Wilson Zanon para o Vasco da Gama. Oscar e Carlos, que conheciam bem Zanon, estavam no auge na seleção brasileira e indicaram ao técnico do Vasco, Otto Glória. Mas, infelizmente, o Wilson Zanon não conseguiu se firmar no Vasco da Gama, assim também como em outras equipes. Ele esteve, depois do Vasco, no Noroeste de Bauru e no Operário de Ponta Grossa, que é a história que eu passo a contar agora aqui no Futebol Interior. Exatamente esta a convergência de Ponte Preta e Operário. Wilson Zanon, em 1981, jogando o Campeonato Paranaense pelo Operário. Depois da Ponte Preta, do Vasco do Noroeste de Bauru, Wilson Zanon tentou pelo Operário retomar sua carreira, mas não deu certo. A contusão continuou atrapalhando a carreira de Wilson Zanon. Olha o Wilson Zanon no Operário de Ponta Grossa. Em pé, Marinho, um lateral direito que também jogou na Ponte Preta e que também era de Araras. Marinho também jogou na Portuguesa, falecido, irmão de Nezinho, zagueiro que jogou em várias equipes. O goleiro é Ladel, Zé Luiz, André, Wilson Zanon e Ojeda, o lateral esquerdo que também jogou na Ponte, emprestado pelo Corinthians. Agachados, no Operário de Ponta Grossa, Wilson Borges, Wenner, Vilmar, Danilo e Odilon. Este Danilo é um meia cearense que em 1977 teve uma rápida passagem pelo Guarani. O treinador deste time do Operário era José Calazans, Campeonato Paranaense, 1981. Logo depois do Operário, o Wilson Zanon foi disputar o Campeonato Brasileiro pelo Goiás, mas não tinha jeito. O condicionamento clínico do Wilson Zanon estava comprometido e ele fez apenas 4 jogos pelo Goiás e acabou encerrando de forma precoce a sua carreira, que poderia ter sido de seleção brasileira, de Ponte Preta e de outros grandes clubes. Depois mudou para Araraquara, passou a ser representante de remédio, fazia a propaganda de remédios, teve um acidente de carro e hoje vive entre Araraquara e a capital paulista. Olha uma foto atual de Wilson Zanon, aqui no Futebol Interior. Neste confronto, Operário de Ponta Grossa e Ponte Preta, contando a história de Wilson Zanon, um volante que poderia ter tido muita sorte no futebol brasileiro. Nascido em 1956
e que jogou na seleção brasileira disputando um torneio em Cannes. Você quer que eu aborde algum jogador, alguma lenda do passado? Fale aqui com o Futebol Interior, o principal veículo de comunicação esportiva no Brasil. Falando de Wilson Zanon, aqui no Futebol Interior. Tá aí então esse Arthur Eugênio trazendo pra gente histórias do mundo da bola, falando do confronto entre Ponte Preta e Operário, trazendo sempre um destaque aí deste confronto, dos confrontos que a gente transmite aqui nos canais Futebol Interior. Faltando 20 minutinhos para 7 horas da noite, mais um intervalo, já o definitivo, porque daqui a pouquinho a gente traz ficha técnica do jogo, tem muita informação, tem opinião e, é claro, a bola rolando para Ponte Preta e Operário. Operário em Ponte Preta, o jogo tá marcado para 7 horas da noite. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. Marcelo Cossato. Estamos de volta, 6h43, faltando 17 minutinhos para 7 horas da noite. A Ponte joga contra o Operário daqui a pouquinho. A Ponte joga contra o Operário, sequência Campeonato Brasileiro Série B, 21ª rodada. E é claro, tudo aqui nos canais Futebol Interior. Tem bola rolando para Novo Horizontino e Vila Nova, hein? O jogo começou às 6h30, há cerca de 13 minutos. Vamos colocar os melhores momentos do jogo do primeiro turno, né? Onde a Ponte foi jogar lá em Ponta Grossa e acabou sendo derrotada pela equipe do Operário. Esse jogo foi às 11 horas da manhã, né? Sim. Foi num domingo, né, Carlos? Isso, e a Ponte perdeu pelo placar de 2-0, né? E a gente vai lembrar que naquele jogo o Bernardo, lateral direito que hoje está no banco de reservas, o Bernardo acabou aí fazendo um golaço, mas fez um golaço, mas um golaço contra, né? E o outro gol foi do Thales, zagueiro, que hoje também está no time titular. Aquele dia a Ponte Preta entrou em campo. Você me corta, Marcelo, se o treinador da Ponte Preta falar aí, tá? Aquele dia a Macaca entrou em campo com Kaique França, Bernardo, depois entrou o Igor Formiga, Thiago Oliveira, Fabrício, que nem tá mais no elenco, e Arthur. Felipe Amaral, depois entrou o Nicolas, que hoje é titular, Leonaldi e o Wesley, que nem no banco de reservas está hoje, e o Ramon Carvalho, que contundido, vai ficar mais 30 dias fora, e o Matheus Anjos, né? Depois entrou o Echaporã. Você tem um microfone para falar? Fala, quando for cortar, já fala logo. O Wesley tá no banco. Isso. Você aprende, você é novo ainda. O ataque tinha Luca e Danilo Gomes. Esse foi o time da Ponte. Um time bem diferente desse de hoje, né? Que a Ponte Preta entra em campo. Hoje a Ponte tem 2 estreias, o Wesley e Matheus Silva. Olha o golaço que o Bernardo fez, ó.
Foi o gol mais bonito do campeonato, cara. Foi, também acho. Tô contigo. Gol mais bonito do Ó o Hélio campeonato. dos Anjos. Abre o canal do Hélio dos Anjos aí, produção. Fala, professor. Abre aí, produção. Diferentes do que vinha acontecendo quarta e sábado, né? E a gente recuperou os jogadores do jeito que devíamos recuperar e trabalhamos aquilo que nós achamos ainda necessário, até mesmo em função de alguns problemas que foram surgindo. E o trabalho foi muito bom, você entende? A reação da equipe está sendo positiva. Não fizemos um bom primeiro tempo, mas fizemos um grande segundo tempo contra o Grêmio, dentro da nossa característica. E vamos fazer de tudo hoje para manter essa nossa característica de jogo, fazer um jogo com boa intensidade, fazer um jogo para chamar mais ainda a nossa torcida, que hoje já está dando demonstração que está abraçando já a causa de uma forma bem positiva e fazer aquilo que nós precisamos, resultado. Resultado, fazer o resultado, né, Carlos? Isso, e aí continuamos vendo aí os melhores momentos, ainda tá 1-0 pro Operário, né? Agora vamos lá pro segundo gol do Operário, gol do zagueiro, o Thales. Nesse jogo, como eu falei aqui, um time da Ponte bem diferente, né? Marcelo e Frank, Ponte, o Kaique França no gol, o Bernardo tava na lateral, o Igor Formiga era reserva, o Thiago Oliveira, que contundido não entra em campo hoje, o Fabrício, que nem tá mais no time, e o Arthur mantido no time. O Felipe Amaral, Leonaldi, eles dois no meio campo, o Wesley e Matheus Anjos perderam espaço no decorrer do campeonato. O Luca, que entrou como titular, o Luca que já vai para a 4ª partida fora, uma contusão que deixou o Luca fora, e o Danilo Gomes também fora do time por contusão. Esse foi o time da Ponte Preta, que não jogou bem aquele dia contra o Operário e mereceu a derrota para o Operário aquele dia pelo placar de 2-0. Vamos esperar hoje um jogo diferente desse time da Ponte, um melhor jogo do time da Ponte contra o Operário nesta volta, né, do segundo turno. A Ponte, que do Majestoso, como eu disse na minha abertura, não perdeu ainda para o Operário, são 3 jogos, 2 empates e uma vitória. A vitória da Ponte Preta ainda foi no primeiro jogo entre as equipes no Majestoso. Eu lembro naquele dia o Camilo, jogador que a Ponte depois vendeu para a França, né? E tá hoje no Cuiabá. O Camilo cruza, a bola bate na trave e sobra para o Rafael Longini. E o Rafael Longini faz o gol. A Ponte venceu aquele jogo por 1-0. O técnico era o Jorginho, a única vitória no estádio Moisés Lucarelli. Se a Ponte vencer, ela vai 25 pontos, ela vai passar o Brusque, que tem 24, e ainda o Ituano vai jogar, tem 23, a Chape já jogou, ela passa a Chape também, que fica com 23, então ela, no mínimo, vai para a 13ª colocação, se ela vencer o jogo hoje, e sem contar que vai abrir também aí, né, 4 pontos do próprio Operário, que é o primeiro time fora da zona da degola. Quer dizer, é um negócio legal, é um jogo muito importante, é um jogo de 6 pontos. Carlos, vamos chamar aí o convidado para a gente já também na pauta aqui, já trazer aí esse último convidado que temos aqui no nosso pré-jogo. Vamos lá, rapidinho, o Cássio Gabriel, ele foi apresentado como reforço da Ponte Preta, que você, né, Marcelo, conhece muito ele, Cassinho. né? Chama ele carinhosamente de Cassinho. O Cássio Gabriel fala nos canais Futebol no Interior, um material que foi disponibilizado aí pela assessoria de imprensa da Ponte Preta. Fala, Cassinho! Chegar na Ponte Preta, vestir essa camisa, eu nasci em Patrocínio, Minas Gerais, mas fui criado aqui em Campinas, então sei do peso e da responsabilidade que tem essa camisa. Estou muito feliz. Queria que você falasse da sua experiência no futebol, né? Como é que foi a sua carreira, você estava no exterior, como é que ela desenvolveu até você chegar aqui na Ponte Preta? Então, eu iniciei aqui na região, em Paulínia, e desde muito cedo parti para o Fluminense e ali fiquei algum tempo. E aí teve alguns empréstimos por aqui e por ali, e acho que depois do Mirassol ali as coisas melhoraram e aí muitas pessoas conheceram, e aí eu acho que abriu as portas para chegar num grande clube como esse. E quais são as características do Cássio Gabriel? O que o torcedor da Ponte Preta pode esperar de você dentro de campo? Olha, pode esperar muita vontade, muita dedicação, até porque eu sei do peso e da responsabilidade que tem essa camisa, como eu já havia dito. Mas também pode esperar muita técnica, muita bola parada muito boa. Então, eu acho que isso vai ajudar a equipe nesse momento. Queria que você falasse, né, dessas semanas que você está na Ponte, como é que você tem se sentido aqui, junto com seus novos colegas de grupo, né? Como é que tem sido para você? É um ambiente muito bacana, muito legal, todo mundo me recebeu muito bem. Eu acho que isso fortalece a equipe a conseguir almejar coisas grandes dentro da competição. O relacionamento com a comissão técnica, como é que tem sido?
A gente sabe que o Hélio dos Anjos é um professor bastante exigente, né? Como é que é o dia a dia? O professor Anderson, Nicolau também na preparação física, como é que tem sido essa ligação com eles? Sim, eu acho que desde o começo foi um pouco difícil para mim, até porque faz um tempo já que eu não jogo, por abrir a janela agora, né? E foi um começo bem cansativo, muito exaustivo, mas que vale a pena. Eu acho que, como você disse, o professor Hélio ele é bem exigente, tem sido assim comigo e com todos os outros também, é o que eu tenho visto. Eu acho que isso é bom para que a gente nunca baixe a guarda e esteja sempre... Sim, principalmente em inglês, até por ter eu tenho o Fabinho como amigo e joguei com ele algumas vezes, então eu acompanho bastante, torço bastante por ele. Como é que você observa esse duelo contra o time paranaense? Creio que vai ser um jogo bem difícil, assim como foram todos os outros jogos. Série B a gente sabe que é muito disputada. E por haver apenas um ponto de diferença, eu acho que esse jogo é crucial para a gente, até para abrir, eu acho que mais pontos na competição e começar a almejar a parte de cima da tabela. Eu acho que a gente tem que esperar a vitória e buscar a vitória a todo momento, e esse tem que ser o nosso pensamento. Queria que você deixasse um recado para o torcedor da Ponte que está te conhecendo, que quer ver você dentro de campo. O torcedor Ponte Pretano pode esperar de mim muita vontade, muita dedicação. Estou aqui para honrar essa camisa da melhor maneira possível. E vamos junto. Tá aí o Cassinho, né? Ele falou do Fabinho, ele jogou no time do Paulino. O Fabinho na época era lateral direito, né? Mas ele jogou no meio campo, por exemplo, que tinha o Gabriel, que hoje jogou no Corinthians, Palmeiras, Botafogo, e hoje tá no Internacional de Porto Alegre. Sim. Eles formavam aquele time do Paulínia que acabou subindo da Bzinha pra Série A3, né? Eles estavam naquele time, disputaram também, eles faziam parte do elenco. Não sei se eram titulares, eu não me lembro, mas eles fizeram Copa São Paulo memoráveis, os dois. O Cassinho era titular de lateral esquerdo ainda, no time do Paulínia naquela época. Ele começou como lateral esquerdo, apesar de ser destro. O Fabinho era lateral direito. E o Cássio Gabriel era lateral esquerdo, apesar de ser destro. E quando ele jogou no Guarani, em 2014, ele jogou de lateral esquerdo. Lateral esquerdo no Guarani, só depois ele veio jogar de meio campo. Ele é bem rodado. Ele passou pelo 15, Vila Nova, São Bento, Mirassol. Sim. Ele passou Botafogo. Não, Botafogo não, minto. Quem passou pelo Botafogo foi o Gabriel. Fluminense. Ele foi pro Fluminense. No Guarani, você disse bem, é um cara rodado. Eu acho bom jogador. No Vila Nova não foi bem. Falei com o Charlie Pereira da Sagres, tanto que o passe dele era do Vila, o Vila pensou. Né? Diz que no Vila ele não deixou saudade não pro torcedor do Vila. O que você espera rapidinho, Frank, do nosso Cássio Gabriel? É um jogador, Marcelo, que a gente já se informou a respeito dele aí, amigos que já viram jogar. É um jogador que tem tudo para contribuir, né? Em quem pese aí, que nem o Carlos falou, a última passagem dele não ter sido boa, mas são detalhes, né? Às vezes o jogador, por algum motivo, não consegue encaixar numa determinada equipe. Eu acho que ele tem um futebol que vai ajudar bastante. E o time da Ponte tem subido muito de produção, o torcedor pode ficar contente. Tá correndo mais, Marcelo, tá dando trabalho para os adversários e tá dando gosto da gente torcer. E tá com bastante garoto, né? Aí que a gente apoia mesmo. Mas acho que foi uma boa, viu, Marcelo? Vamos colocar a faixa de 70% por aí. O resto eu vou esperar ele mostrar em campo. Fechou. O João Godoy, amigão, que vale a bola na rede. É isso, João. Um abraço. Tá com a galera aqui no Facebook e também no YouTube Futebol Interior, Futebol FI. Vamos já pra ficha técnica do jogo, porque a bola vai rolar às 7 da noite. O Carlos quer narrar o jogo em 30 segundos. Prone Alimentos e a ficha técnica do jogo. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Anote aí, torcedor Ponte Pretano. Seu técnico Hélio dos Anjos definiu
Você confere aqui na Rádio FM Canais Futebol Interior. Escalado definido a Associação Atlética Ponte Preta do Sistema 4-4-2. Vai a campo com 12, Kaique França no gol. Na ala direita, 22, Igor Formiga. Na zaga central, com a 4, Gonçalo Matheus Silva. 27, Fábio Sanches, é o quarto zagueiro, o capitão da equipe. E na ala esquerda, o 15 Arthur. O meio-campo começa com 19, Felipe Amaral. 5, Leonardo. 25, Alisson. E 62, fechando o meio-campo com Elvis. E à frente, 20, Pessim e 18, Nicolás. No banco, olha o repeteco da Macaca com Kaique França. Igor Formiga, Matheus Silva, Fábio Santos e Arthur. Felipe Amaral, Leonardo, Alisson e Elvis. Pessim e Nicolás. Agora sim, no banco, Luan, Luiz Felipe, Wesley, Bernardo, Vitor Luiz, Eliel, Michele, Cássio Gabriel, Giancarlo da Silva, Chaporão e Fraga. Ponte Preta, 20 jogos, 5 vitórias, 7 empates, 8 derrotas, 22 pontos ganhos no campeonato, 15ª colocação. Aproveitamento até aqui de 36%, 61 cartões amarelos, 7 vermelhos. Marcou 13, sofreu 17, seu artilheiro é Luca, tem 9 gols. Próximo jogo, 4 de agosto, quinta-feira, 9h30 da noite contra o CRB, lá no Rei Pelé, em Maceió, nas Alagoas. É o Operário Ferroviário escalado e definido pelo técnico estreante Matheus Costa. Vai a campo com Vanderlei, o goleiro número 1, capitão da equipe. Na ala direita, 2, Lucas Mendes. Na zaga central, 3 Salles. Com a 4 no costado, o quarto zagueiro é Renier. E na ala esquerda, a meia dúzia Fabiano. O meio-campo do Fantasma começa com 5, André Lima. 8, Ricardinho. 10, Tomás Bastos. E à frente, 7, Paulo Vitor. 11, Silvinho. 9, Paulo Sérgio. Olha o repeteco do Fantasma. De Vanderlei 1, Lucas Mendes 2, Salles 3, Renier 4, Fabiano meia dúzia. André Lima 5, Ricardinho 8, Thomas Bastos 10, Paulo Vitor 7, Silvinho 11 e Paulo Sérgio com a 9. No banco, Simão, Arnaldo, William Machado, Rafinha, Giovanni Pavani, Felipe Saraiva, Júnior Brandão, Leandrinho, Rafael Chorão, Giancarlo, Xavier Reina e Felipe Garcia. O Fantasma, 20 jogos, 5 vitórias, 6 empates, 9 derrotas, 21 pontos, ocupa a 16ª colocação. Aproveitamento de 35%. Na disciplina, 42 amarelos e 4 vermelhos. Marcou 19 e sofreu 23 gols. Seu artilheiro é o PS Paulo Sérgio, ex-Ponte, 4 gols. Próximo jogo, dia 5 de agosto, sexta-feira, 7 da noite, contra o Náutico, no Germano Krieger, em Ponta Grossa, no Paraná. Apita o jogo, Felipe Fernandes de Lima. Ele será auxiliado pelo assistente 1, Felipe Alan Costa de Oliveira. Assistente 2, Celso Luiz da Silva. O trio de Minas Gerais. O quarto árbitro, Thiago Luiz Escarascati de São Paulo. Árbitro de vídeo, Rodrigo Casvalhais de Miranda, do Rio de Janeiro, meu caro Marcelo Corsato. Tá aí então, esse é André Luiz e a ficha técnica do jogo para Prone Alimentos. Estamos aqui nos canais Futebol Interior no YouTube, Facebook, Futebol FI no YouTube. Conosco também notícias do esporte e o portal Araraquara News. A bola vai rolar para a 21ª rodada Campeonato Brasileiro Série B. Ponte Preta e Operário. E ele vem aí, solta a voz, Carlos Corsato. Carlos Corsato.
É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, a bola vai rolar e você vai se ligar comigo, torcedor, com todo o timaço de esportes aqui dos canais Futebol no Interior. Marcelo Corsato apresentou a nossa abertura de jornada, ele volta dentro do intervalo do jogo, vai comandar o fim de jogo dos canais Futebol Interior também e vai estar ligado no placar ao vivo. Futebol Interior, posse de bola no primeiro tempo do time do Operário, o Operário Fantasma, Operário de Ponta Grossa, Operário que tá todo de preto hoje, todo de preto, o time do Operário, que tem a camisa muito parecida com o uniforme de piloto de Fórmula 1. Tem patrocínio para tudo quanto é canto. Eu, como gosto de propaganda, então acho bonito. A Ponte Preta com seu tradicional uniforme branco, faixa preta no peito. Macaca no primeiro tempo vai atacar para o gol da linha do trem. Consequentemente, defendendo o gol do portão de entrada do estádio Moisés Lucarelli. Apita o árbitro. Tem bola rolando no campo da FI. E você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro, que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. No majestoso estádio Moisés Lucarelli, bola rolando e você, torcedor, ligado nos canais Futebol Interior. Olho no olho, cara a cara, é hora de provar quem é o melhor em mais um duelo, em mais um jogo de futebol. E você, torcedor, confere aqui nos canais Futebol Interior. Se é futebol, você confere nos canais Futebol Interior. Primeira falta do jogo, do Igor Formiga para cima do Silvinho. O árbitro parou para marcar a falta. É falta para a equipe do Operário Fantasma fazer a cobrança. Falta para a equipe do Operário no campo de defesa, canto baixo da sua tela, canto baixo do seu televisor. Olha o Thales entregando a bola para o Fecim. Fecim que entra pendurado no jogo de hoje. Camisa número 20 da Ponte, vai para a ponta esquerda, vai para o cruzamento por baixo. Chega a zaga do Operário. Aí completa ali o Lucas Mendes. Mete o pé nessa bola, tira, joga a bola para a lateral. A bola estava saindo para escanteio, mas é lateral para a Ponte, a torcida da Ponte fazendo a festa no majestoso. Bola para o Arthur. Arthur toca a bola ali para o Nicolas. Nicolas volta essa bola um pouco mais atrás. Bola para o Fábio Sanches. Sanches, o capitão do time da Ponte. Volta a bola para Matheus Silva. Pega pela primeira vez na bola. Trabalha a bola para o time da Ponte. Vira o jogo. Toca a bola para o Alisson. Alisson tentou fazendo passe para o Formiga na marcação. Chegou o André Lima, tira, joga a bola para a lateral. É lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Lado direito, campo de ataque. Lateral cobrando o Formiga. Toca a bola para o Nicolas. Quando o Nicolas devolveu a bola para o Formiga, a bola já tinha saído, acabou o campo. E a bola saiu, sai para lateral para a equipe do Operário. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps, vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável, jogue com moderação. É isso, conosco hoje o Thiago Barbosa, aqui na mesa de som. Como é que você falou, Marcelo, há pouco? Você falou um outro nome aí que ele tá. Ele tá na mesa de som, né? Pra mim, é mesa de som. Twitter é negócio de TV, né, cara? Imagens, é Twitter. Ah, tá bom então, né? Eu não deveria ter perguntado, né? Mas tudo bem. Vem o time do Operário, bola aqui pelo meio, trabalha a bola, chegou a zaga da Ponte pra tirar, Fábio Sanches, toca a bola pro Arthur, Arthur pro Nicolas, foi pro chão, falta. Não era o Elvis que estava na jogada, a primeira participação do Elvis no jogo. Carlos. O árbitro para marcar a falta, é falta para a Ponte, falta do Paulo Vitor em cima do Elvis. Camisa 62 que está fazendo a estreia hoje no time da Ponte, Marcelo. Boa sorte pro Elvis com a camisa da Macaquinha. Com 22 segundos, é claro que o André Luiz, ele não vai conseguir saber para quem foi o cartão, né? Mas me parece que foi pro goleiro reserva, foi para ele mesmo. O Simão do Operário. Com 22 segundos, aquela falta do Igor Formiga em cima do Silvinho, ex-Ponte também, o Simão reclamou, o árbitro já foi, já amarelou o goleiro reserva do Operário, viu, Carlos? 3 minutos passados deste primeiro tempo, 0-0, Ponte Preta. E o time do Operário, Operário e Ponte. Arthur faz o passe errado pro Elvis. Chegou a zaga da Ponte para tirar a bola com o Felipe Amaral. Felipe Amaral que ainda não renovou o contrato com a Ponte Preta. Ele tem contrato com a Ponte inicialmente até 2023, mas a Ponte está tentando renovar, estender aí o contrato com o jogador, mas por enquanto ele não renovou o contrato com a Ponte Preta. Amaral, um dos principais jogadores desse time da Ponte. Menino, 19 anos, revelação da Ponte nesse campeonato. Trabalha a bola para Matheus Silva. Matheus Silva que estava no Cruzeiro. No Cruzeiro, jogou pelo Ituano na Série C do ano passado. Subiu com o Ituano, foi pro Cruzeiro, não teve espaço. Veio pra Ponte hoje titular, porque o Thiago Oliveira contundido, né, tá fora do jogo. E o Douglas DG cumpre suspensão automática. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br.
O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Ponte vem, bola aqui pela ponta direita, bola com o Formiga, o Nicolas pediu na ponta direita, o Formiga tocou pro Nicolas, cruzamento na boca do gol, Thales. Ô Renier, meteu o pé na bola, tira dali, joga a bola, é escanteio pra Ponte, né, o André, ou foi lateral só? Escanteio para Macaca, é o primeiro do jogo. Elvis preparado para a cobrança, lado direito, a Macaca desce. 0-0 no Majestoso. Daqui a pouco, André, eu quero a sua perspectiva de público aí pro jogo Ponte Preta e Operário. Vem Elvis pra bola, quase 5 passados desse primeiro tempo, tá 0-0. Elvis levantou, tocou na boca do gol, toca de cabeça. Matheus Silva pro gol da Ponte. Matheus Silva. Na marca de 5 minutos passados deste primeiro tempo. Cobrança do escanteio do Elvis. O Arthur toca de cabeça. O Matheus Silva aparece na pequena área. Toca, complementa a bola pro fundo da rede. Matheus Silva. 4 é a camisa dele. Essa é dele, ninguém tira. Tá lá no placar do Majestoso. Primeiro gol da Ponte no jogo. Tem atacante que joga 900 minutos e não faz gol. O Matheus Silva é zagueiro, 5 minutos em campo, meteu uma bola na rede. Matheus Silva, 4 a camisa dele, o gol tá confirmado pelo VAR. Ponte na frente, o Majestoso inteiro vibra. A macacada no Majestoso vibra, pula, arrepia, torcedor ponte pretano. Ponte na frente, vai Ponte, vai Macaca. Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Ponte 1, Operário 0. A tela tá printada, goleirão Vanderlei. Essa você só pega lá no fundo da rede e me conta. Me dá o detalhe do primeiro gol do jogo. O gol da Ponte, o gol do Matheus Silva. Printa a tela aí, André Luiz. O detalhe que do escanteio, muito bem cobrado pelo Aldo. Olha, pelo Aldo, o primeiro gol. O toque de cabeça para trás. O Arthur e apareceu. Matheus Silva, cumprimentando no terceiro andar. No canto baixo esquerdo da meta do goleiro Vanderlei. De nada pode fazer. Aberto o placar do estádio Moisés Lucarelli. Matheus Silva, o zagueiro camisa 4. Ponte 1, Operário 0. Frank Francisco, 7 minutos do primeiro tempo. Macaca na frente, Matheus Silva foi pra rede, 1-0 pra Ponte, Frank. Essa semana eu estava ouvindo a entrevista do Matheus, Carlos, e jogador de personalidade. E até que no início da partida já estava gostando do posicionamento, parece muito bem colocado em campo. E você falou tudo, amigo. Tem cara que passou aqui e não marcou gol. Ele com... Quanto de tempo de jogo, 5 minutos. 5 minutinhos, bola no barbante. Mas jogo é difícil, hein? O Operário tá dando trabalho, Carlão. Ponte vence pelo placar de 1-0 conosco, o portal Maranaquara News e também o portal Notícias do Esporte. Deixa eu abraçar aqui o Silvio Silva. Tá com a gente lá, grande Silvio, obrigado pela participação. Vem Operário, bola aqui pro campo de ataque, o passe. Era pro camisa número 7, o Paulo Vitor. Chegou o Arthur, foi bem, ganhou essa bola pra Ponte. Põe bola aqui no campo de ataque, bola pro Fecim. Fecim trabalha a bola pro Nicolas, chega a zaga da equipe do Operário pra tirar. A bola vem com o Vanderlei. Vanderlei, experiente, Vanderlei. Jogador que passou pelo Curitiba, passou pelo Santos Futebol Clube. Melhor fase dele no Santos, né? Depois foi pro Grêmio, no Grêmio não se firmou. Vasco da Gama e agora o Operário de Ponta Grossa tá de volta lá pro Paraná. O Vanderlei, bola aqui pra Ponte, na ponta direita, bola pro Igor Formiga. Chegou ali o Renier, capitão do time do Operário, toca a bola pra Vanderlei. Vanderlei pro Renier. O Renier toca o Fabinho. O Fabiano pede aqui o lateral esquerdo da equipe do Operário. Trabalha a bola pelo meio, bola pro Tomás Bastos. É bom jogador esse Tomás Bastos, hein? Chegou o Alisson, cometendo falta, mas o árbitro mandou seguir, toca a bola pro Fabiano. Eu não entendo esse tipo de coisa, cara. Primeiro, ele dá a vantagem. E aí depois, quando perde a bola, ele não dá a vantagem. Mas peraí, o que tem que valer é o primeiro toque na bola, né? Ele deu a vantagem ali do time do Operário. O Alisson fez a falta e acabou sentindo ali o jogador da equipe da Ponte. Mas o árbitro para marcar a falta para a equipe do Operário fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você.
Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. Este é o futebol aqui dos canais Futebol Interior. Vem Tomás Bastos, toca a bola aqui pra Fabiano. Fabiano vem, Igor Formiga na marcação, pra cima dele, falta. Rapaz, o Igor Formiga não tá dando conta do Fabiano, hein? Meu Deus do céu. O jogo tá parado, é falta pra equipe do Operário fazer a cobrança. Falta pra equipe do Operário fazer a cobrança. Se não deu no site futebolinterior.com.br, cuidado, pode ser fake news. Ponte na frente, Macaca na frente, 1 pra Ponte, 0 pra equipe do Operário. Operário vem pra fazer a cobrança de falta. Vamos chegar a 10 minutos passados deste primeiro tempo. Tá 0-0, tá 1-0 pra Ponte. Opa, 1-0 pra Ponte. O gol foi do Matheus Silva há 5 minutos deste primeiro tempo de cabeça. É bola para a equipe do Operário fazer a cobrança aqui pela ponta esquerda. Canto baixo da sua tela. Ponte toda de branco, faixa preta no peito. O Operário todo de preto, com a camisa cheia de propaganda. Vendedor de propaganda lá é bom, hein? Silvinho pra bola, deixou pro Tomás Bastos, cruzamento, levantamento na boca do gol. Arthur vai bem de cabeça, tira o Arthur. Aí deu bobeira ali o Amaral, deixou a bola pingar na frente dele, depois tirou. A bola voltou pro Tomás Bastos. Vem o Bastos, vira o jogo, toca a bola aqui pro Fabiano. Fabiano vem na disputa de bola com ele, o Formiga. Chegou o Alisson, ganha frente, é o Alisson, jogador da equipe da Macaca, mas o árbitro tá pegando a falta. O jogo tá parado, é falta pra Ponte fazer a cobrança no campo de defesa. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, atenção, Rede Portal Araraquara News, Portal Notícias do Esporte. Tá na hora, atenção, você do plantão, Marcelo Corsato, do Placar ao Vivo. Tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. O tempo vai passando, a bola vai rolando e o placar do jogo é esse. Chegamos a 11 minutos, 11 passados desse primeiro tempo, no regressivo 34 para terminar o primeiro tempo de jogo. Te contei, não, majestoso. 21ª rodada, Série B, Campeonato Brasileiro. Macaca na frente, Matheus Silva, estreante da noite, marcou 5 do primeiro tempo de cabeça, 1 para Ponte, 0 pro Operário. Placar ao Vivo, Futebol Interior. Vai, MC. Também pela Série B, o jogo começou às 6h30, o Novo Horizontino vai empatando com o Vila Nova pelo placar de 0-0. Bola rolando pela Série A, na Arena do Povo, o Corinthians vai empatando com o Botafogo, 0-0. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Quando você fala Arena do Povo, você tá falando pelo dinheiro que foi investido lá, que era em dinheiro público, né? Isso mesmo, dinheiro do povo. Mas bola aí pro campo de ataque. Fizeram um acordo para 200 anos. 120 mil prestações. Isso. Pra pessoa normal, né? Pro brasileiro normal, o brasileiro não consegue financiar nada desse jeito, né? Mas para um clube de futebol consegue sim. Bola pro Elvis, trabalha a bola aqui na ponta direita, vira o jogo, bola pro Igor Formiga, Formiga trabalha a bola pro Alisson, vai o Alisson pra cima dele, o Fabiano não perdeu nenhum lance até agora, a bola voltou, o Elvis dominou, veio o Alisson todo atrapalhado, perdeu, recuperação de bola para a equipe do Operário, bola na ponta direita, vem o time do Operário, bola com o Paulo Sérgio, vem o Paulo Sérgio, que gosta de ser chamado de pistoleiro, vem ele, fez a finta pra cima do Fábio Sanches, ele tem que tomar cuidado com ele, hein, tava no banco no time do Operário, mas com o Matheus Silva virou titular, aí chegou o Arthur, tira dali, põe essa bola pro campo de ataque, a bola volta, chega ali, o Nicolas briga pra cima do Paulo Vitor, melhor pro Paulo Vitor, é lateral pra equipe do Operário fazer a cobrança, tem pressa, lateral cobrado pra equipe do Operário, bota a bola aqui pro Paulo Sérgio é louco pra fazer um gol na Ponte, mas é louco pra fazer um gol na Ponte, bola ali pelo meio, voltou, bola pra Ricardinho na ponta direita pra Paulo Vitor, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, toca a bola pra Silvinho, outro ex Ponte, vem o camisa número 11, Formiga na marcação pra cima dele, o Silvinho voltou, trabalhou bola pro Fabiano, cruzamento, levantamento na boca do gol, passa por todo mundo, o Arthur não pegou, a bola vai sobrar na ponta direita, a bola pra Lucas Mendes, vem de novo, cruzamento, levantamento na boca do gol, Leonardo tira, vem o Fecim, ganhou essa bola pra Ponte, toca a bola aqui pro Elvis, vem o Elvis ganhando a bola pra equipe da Macaca, trabalha a bola pelo meio, Silvinho vem na marcação pra cima dele, o Elvis vai pra fazer o passe, lindo passe, era isso que faltava pro time, um armador, bola pro Nicolas, o Fecim pede, o Nicolas trouxe a bola pra perna direita, vai queimada ali, bateu pro gol, pegou na zaga. E aí o Fecim não acreditou, a bola poderia sobrar pra ele, ficou pro goleirão Vanderlei, saiu o gol pra fazer a defesa, que perigo, hein, André Luiz? Ai, que perigo. Detalhe que pelo setor esquerdo fez tudo certo o Nicolas. Ele acabou deixando na saudade o zagueiro da equipe do Operário com corte e pega o meio de chutou. A bola bateu na zaga e na volta o Fecim não entendeu. A bola sobrou para o goleiro Vanderlei.
E no lance anterior, no momento do gol da Ponte, o árbitro da partida, o senhor Felipe Fernandes, deu cartão amarelo para Simão, goleiro reserva da equipe do Operário, primeiro amarelo do jogo, informação para a Betcher. O Edu Dias está com a gente aqui na live do Facebook. O Edu Dias está dizendo aqui, ó, boa noite, boa transmissão. Hoje a Ponte vence pelo placar de 3-1. Tá dizendo ele, 3-1 pro time da Ponte. O Osmar Dangar, Pé Quente, Edson Cláudio, Sérgio Pasquini, tá dizendo que Elvis não morreu. O Edu Dias, salve Corsato. Carlos Eduardo Lemos Matozinho também tá ligado com a gente. Boa noite, Carlão, vamos que vamos, macaca. É o Tadeu, grande Tadeu, tá lá no Maria Antônia. Marcelo, o genro colocou você pra trabalhar, né, Tadeu? Que fase, hein? Que fase, rapaz. É isso, né, Tadeu? Ele colocou eu pra Na trabalhar. próxima, você escolhe melhor o seu genro, tá bom? Deixa eu mandar um abraço aqui pro Nenê Tonholo. Ô, Nenê, que bom ter você com a gente aqui. Muito obrigado, viu, Nenê? Nenê que é um dos vice-presidentes da Ponte Preta. Bola lá pela ponta direita, trabalha a bola pro time do Operário. Bola pro Paulo Vitor, sobrou, vai queimada ali, bateu pro gol, pegou no braço do jogador. Pegou no braço do Thomas Bastos, ele apareceu na cara do gol. Deus do céu. Nossa Senhora do Majestoso agora rogou por nós. Ele tava cara a cara, hein? Deus amado. E aí o Ricardinho bateu pro gol. Será que pegou no braço dele? Pegou, né? Aí não ia valer mais nada o chute do Ricardinho. Mas ô André Luiz, Nossa Senhora do Majestoso agora, aquela que fica à direita no portão de entrada do estádio Moisés Lucarelli na Capelinha, rogou por nós, hein, André Luiz? Ai, como rogou! Rogou por todos os pontipretanos. O detalhe, que no cruzamento que veio pelo setor direito, o Silvinho tinha tudo para fazer o gol, ele acabou apurando. Deu uma belíssima apurada, ela sobrou para o desequilibrado Ricardinho chutar por sobre a meta do goleiro Kaique França. O ataque do equipe do Operário com perigo, quase, mas continua 1-0 a Macaca vence no Majestoso. Informação para a obra, E vem Ponte, bola aqui pela ponta esquerda, bola com o Fecim, vem na marcação ali pra cima dele, chega a zaga da equipe do Operário pra tirar, vai bater ali o Lucas Mendes, o Nicolas se joga na bola, joga a bola para a linha de fundo, tiro de volta pra equipe do Operário fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, 17 minutos passados do primeiro tempo, a Ponte vence, o Operário perde 1-0 pra Ponte, Matheus Silva tirou do jeito que deu, a bola voltou aqui pra Fabiano, não sei se ainda é, mas ele era casado com a filha do Vanderlei Luxemburgo, bola ali pelo meio. Não é esse, não. É esse sim? Não, esse Fabiano é o loirinho. O Fabiano casado com a filha do Vanderlei Luxemburgo, era um moreninho que jogou no São Paulo, volante. O cara que tomou cartão no banco de reservas da Ponte por reclamação foi o da Silva. Então, 2 cartões no jogo para 2 jogadores do banco. Simão, goleiro do Operário, e o da Silva, que tá no banco de reservas da Ponte. Bola aqui para a equipe do Operário, trabalha a bola na ponta esquerda, bola para o André Lima, ele vai virar o jogo lá na ponta esquerda, tem que marcar aí esse Lucas Mendes, tá toda hora aparecendo na frente, colocou o Arnaldo no banco de reservas, Lucas Mendes, perna esquerda, cruzamento, continue cruzando assim, meu filho, ela vai para a linha de fundo, tiro de volta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. O Silvio Silva, do Notícias do Esporte, acompanhando a transmissão, valeu Silvio, muito obrigado, tamo junto aí, obrigado pela parceria, viu? Valeu, aquele abraço, pessoal lá do Notícias do Esporte em Limeira, também um abraço lá pro pessoal do portal Araraquara News, grande Washington lá do Araraquara News, o Luiz Ribeiro escreveu assim, ó, fui no banheiro e nem viu o gol. Você pode ir no banheiro de novo, Luiz? Por favor, umas 4, 5 vezes? Obrigado, Fica o jogo viu? todo lá. Não, tem que ir, ele tem que voltar e aí depois ir. Fica um tempinho e vai, porque aí toda vez que ele vai pro banheiro é gol da Ponte. Valeu, viu, Luiz? Obrigado. Neuci Lucato tá com a gente também. O Osmar Dangar escreveu aqui, pois é. 3 pontinhos. Jogadores como Eliel, 3 pontinhos. Matheus Silva, vírgula. O Alisson, 3 pontinhos. Poucos minutos em campo, vírgula. Fazem muito mais que muitos que já jogaram um campeonato todo. Valeu, Osmar. Obrigado pela participação. Beijo pra mulherada aqui, ó. Silvana Pereira, Renata Delgalo, pessoal que tá com a gente também aqui nos canais Futebol Interior. Mostra aí a canopla, Marcelo.
Mostra aí a canopla do futebol interior. Gostei dessa cor, viu? Você gostou da cor, ô Frank Francisco? Você gostou da cor? Muito bonita, Carlos. Muito bonita mesmo. Ficou chique, hein? Ficou muito bonito. Aliás, o Claudinei Corsi, ele é simplesmente sensacional. Ele é fantástico. Tomás Bastos, 19:20 passados desse primeiro tempo. Tá 1-0 pra Ponte. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa... Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro no Padre Anchieta. WhatsApp 971007031. Você participa, manda mensagem pra cá, WhatsApp 989-89-35-26, o Marcelo tá lá, e o Operário vem, Lucas Mendes, fez o passe na direita, é pro Paulo Vitor, vai cruzamento, pega ali no jogador da Ponte, sai. Leonaldi, na marcação, a bola sai, vai pra linha de fundo, primeiro escanteio pro Operário, André Luiz. Primeiro escanteio para o Operário, pelo setor direito, o Operário desce e continua. 1-0 para a Macaca, placar Shimodono. O árbitro não deu escanteio não. Então não teve o primeiro escanteio para o time do Operário. O Kaique França com a chuteira azul vai bater o tiro de meta para a Ponte, está jogando aqui no campo de defesa. A bola para o Matheus Silva, autor do gol da Ponte a 5 minutos do primeiro tempo. A Ponte está vencendo o jogo pelo placar de 1-0. Vem Igor Formiga, 3 na marcação para cima dele. A bola vem para o Felipe Amaral. Felipe Amaral vira o jogo da direita para a esquerda. Como está jogando o Felipe Amaral? Toca a bola para o Arthur. Chuteiras brancas para o Arthur. O Fecim já passou, pediu. Arthur vem para ele, vem para a bola. Ele vira o jogo, trabalha a bola aqui na ponta direita. A bola para o Elvis. Elvis vira o jogo da esquerda para a direita, para o Igor Formiga no peito, no chão, cruzamento, levantamento na boca do gol. Fabiano tira a bola, volta pro Amaral, vai queimar dali, bateu pro gol, para fora. Passe, vai embora. Linha de fundo, quase o segundo gol da Ponte, André Luiz. O Felipe Amaral da intermediária pela Ponte, chutou forte, pela esquerda, a bola visando o ângulo superior direito da meta de Vanderlei, que já tinha ido quase o segundo da Macaca, e o árbitro deu aí o amarelo no banco de reservas da Ponte para 28 da Silva, amarelado, segundo amarelo do jogo para jogadores agora primeiro da Ponte, e o detalhe foram 2 jogadores para jogadores que estão no banco de reservas. Informação para a História Soluções. E a Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque, Vinha, bola pro Fecim, chegou o Vanderlei, teve que tirar, o Fecim veio, mas veio pra cima ali do Vanderlei, aí o Operário sai jogando, bola aqui no campo de defesa, vem trabalhando bola o time do Operário, bola pro André Lima, perdeu, recuperação pra Ponte, Elvis, trabalhou pro Fecim, vem cruzamento na boca do gol, toque pro Amaral, chega a zaga da equipe do Operário pra tirar. Chegou bem a zaga da equipe do Operário, mas o árbitro tá pegando impedimento. O jogo tá parado em impedimento do ataque da Ponte. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você. Tempo e placar do futebol. O tempo vai passando. Passa o tempo. O tempo passa. O placar do jogo é esse. Te contei não, estádio Moisés Lucarelli, metade da metade do jogo, 22,5 para terminar no primeiro tempo. Majestoso, 21ª rodada Série B Campeonato Brasileiro. Matheus Silva marcou de cabeça. Ponte 1, Operário 0. Em Novo Horizonte é gol do Vila Nova, hein? O Vila Nova vai vencendo o Novo Horizonte pelo placar de 1-0, finalzinho do primeiro tempo por lá, e pela Série A do Campeonato Brasileiro, Corinthians e Botafogo vão empatando 0-0. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Igor Formiga põe essa bola na frente, chega a zaga da equipe do Operário, tira. Joga a bola para a linha de fundo, escanteio para a Ponte, é o segundo escanteio no jogo, segundo escanteio para Macaca fazer a cobrança. E o Vila Nova tá vencendo, o Novo Horizontino, o Marcelo tá acompanhando no placar ao vivo Futebol Interior, vai saindo nesse momento da última colocação do campeonato, e o técnico do Vila Nova era técnico do Novo Horizontino, é o Alan Al. Hoje técnico do Vila Nova, começou como técnico do time do Novo Horizontino no campeonato. Elvis pra bola, cobrança do escanteio, levantou, tocou na boca do gol, muito forte no segundo pau, a bola voltou pra Ponte, lá na ponta esquerda, Fecim, Arthur pede, o Fecim toca, 23:40, primeiro tempo, levantamento na boca do gol, toque pro Alisson, pro gol pra fora. Pra fora não, pegou o goleiro Vanderlei, o Alisson, eu achei que ele poderia ter chegado com mais força, ou sei lá, metido a cabeça na bola, mas ele tocou fraquinho, o Vanderlei foi pra ela, fez a defesa, André. O detalhe
Detalhe que no cruzamento do Arthur, o Alisson partiu por trás da zaga do Operário. Tinha condições. Era só escolher o canto, ele acabou tocando de perna direita, atrasando praticamente a bola para o goleiro Vanderlei. Continua, a Macaca vence 1-0 no Majestoso, placar para Prune Alimentos. Carlos. Eu. A Ponte com esse resultado vai à 12ª colocação, 25 pontos ganhos. E você falava do Vila Nova, com essa vitória parcial, ele deixa o Náutico na última colocação com 18, o Guarani na penúltima com 19 e o Vila vai à 18ª colocação com 20 pontos. O Vila vai se concretizar a vitória, vai para a segunda vitória consecutiva, pois venceu o Vasco na rodada anterior. Vem Ponte, bola com o Arthur na marcação, chegou para cima dele, Paulo Vitor tira, joga a bola para a lateral, é lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança pela ponta esquerda. Já o comentário do jogo com o Frank Francisco. Ponte vem pro cruzamento, levantamento na boca do gol do Leonardo, passa por todo mundo, vai embora. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. Desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Time do Operário vem, bola aqui pela ponta esquerda, vem ali o Fabiano, na ponta, vem na marcação, pra cima dele Amaral, morde pra cima do jogador e tira, mas a bola voltou pro time do Operário, bola com o Ricardinho, cabeludo, Ricardinho, é bom jogador, hein, faz o passe, toca a bola pra Paulo Sérgio voltou, tocou bola pro André Lima, chegou o Elvis cometendo falta, o jogo tá parado, é falta pra equipe do Operário fazer a cobrança. O Frank, qual é a do jogo aí, meu querido? Quase 26, primeiro tempo 1-0 pra Ponte, gol do Matheus Silva. Ô Carlos, é uma partida... A Ponte tá com uma cara bem diferente, né? O Elvis já mudou a maneira do time jogar, tá legal. O Carlão vai que eu já continuo. Vem aí, time do Operário, bola aqui pro campo de ataque, sobe a zaga da Ponte com o Fábio Sanches, tira, o Ricardinho tá caído, a bola voltou pro Tomás Bastos, que jogada do Tomás Bastos, hein? Já o comentário do Frank, bola pro Silvinho pra Paulo Sérgio, só ex-Ponte, hein? Tomás Bastos, toca aqui na ponta, o camisa número 10 da equipe do Operário, trabalhou, bola pro Silvinho, na marcação, pra cima dele, Formiga, falta. E o Formiga tá pedindo esse cartão amarelo já faz um tempinho, hein? Já faz um tempinho e sobrou pra ele, não é, André Luiz? Sobrou pro Igor Formiga, 22 amarelado, é o terceiro amarelo do jogo, segundo para jogadores da Ponte, informação para a Pluma. Vai lá, Frank, rapidinho aí, 26:40. A Ponte tá com um problema no jogo muito sério, Carlos. Principalmente aqui pro lado do Formiga. O Formiga me parece nervoso desde o início da partida. Achei ele meio estranho hoje. Tá batendo demais, ele não é de fazer isso. Hoje ele tá baixando o sarrafo, né? Mas no mais o time tá bem, Carlos. Mas tá faltando encaixar alguma coisa. O Hélio vai precisar conversar aí no intervalo, acalmar a rapaziada. E o Operário tá numa pilha, meu amigo, em cima da Ponte. Todo time que joga Macaca aqui vem pilhado, velho. Vem Tomás Bastos para fazer a cobrança da falta. Ele bate forte pro gol, hein? O Kaique tá muito lá pro canto esquerdo. Barreira no canto direito. 4 homens na barreira. A barreira da Ponte tá andando. Tomás Bastos, o camisa 10 é o Kaique. Vem mais aqui pro meio, queridão. Vem mais pro meio, por favor. É falta. Tomás Bastos pra bola, bateu direto pro gol, pra fora. O Kaique tava com a razão. Tô falando, eu não entendo nada mesmo. Porque o Tomás buscou no canto que o Kaique tava. A bola saiu, linha de fundo, tiro de volta pra equipe da Macaca fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. O Juliano Ponte tá mandando boa noite pra todo mundo, tá aqui no YouTube. Valeu, Juliano. Severino Francisco, boa noite. Boa narração a toda a equipe. Estou em Piracicaba, torcendo pra Macaquinha. Dulce, Helena Lourenço, boa noite pra você, Dulce. O Gustavo Coelho, que seja nossa primeira vitória com tranquilidade. Tá dizendo ele aqui. O Júlio César, ô Corsato, a minha filha Giovana Catusso está na sintonia. Boa transmissão. Boa, Júlio. Obrigado, viu? Um abração pra você e pra Giovana. Chamou, falou, Marcelo. Tem movimentação no placar ao vivo, mas deixa eu registrar aqui a participação do Valmir Amado. Tá mandando um vamos, Ponte 3-0 aqui no nosso WhatsApp, que tá na tela, pra você participar. O Roberto Jundiaí tá mandando boa noite, irmãos Corsato e Frank Francisco. A Macaca ganha o jogo pelo placar de 2-0. O Batata também tá sempre junto com a gente. Diz que eu tô engraçadinho. Fala, Batata, um abraço pra
pra você, companheiro. Olha, é gol do Corinthians, hein? Placar ao vivo informa. Mosquito, Corinthians 1, Botafogo 0. Que maldade, o cara não quer ser chamado mais de mosquito. Aí que o pessoal vai chamar mesmo. É isso aí. O Douglas Valmir Rodrigo tá ligado com a gente. Fala, Douglas. Valeu, rapaz. Tem um internauta aqui no YouTube que tá dizendo que o Malvadão vai aprontar pra cima das virgens. Mas o Malvadão tá perdendo, viu? Carlos Roberto Soares. Macaca, minha paixão. 3-0, Macaca querida. Valeu. Aquele abraço pra você. Que deselegante aí esse Malvadão. Esse é deselegante, hein, Malvadão? Leva na zoeira, mano. Leva deselegante, na zoeira, né? aí. Deselegante, Estuda né? a matéria. Eu falei esses dias pra um colega meu. Estuda a porcaria da matéria, estuda. Senão passa vergonha, né? Passa vergonha em rede nacional. Bola aqui pela direita, trabalha a bola o time da Ponte. Bola com o Elvis. Elvis toca a bola pro Nicolas. Tocou pro Leonardo, foi pro chão, pênalti! O Alisson derrubado dentro da grande área. O Alisson não podia mais ficar no banco de reservas. O Alisson foi derrubado. O árbitro do jogo, Felipe Fernandes de Lima, 35 anos, professor de educação física, pôs na cal. Pênalti pra Ponte, André Luiz. É o detalhe que o Saraiva deu uma bola pro caralho agora. Ele deu um corte novamente no zagueiro do Operário. O Thales ficou sem pai e mãe. O zagueiro do Operário não tem alternativa a não ser fazer o pênalti bem marcado a favor da Portuguesa. Se prepara para correr o seu camisa 62, Elvis. Vai ser o primeiro gol da sua camisa da Nega Véia, meu caro Carlos Gonçalves. Vem o Elvis para fazer a cobrança do pênalti para a equipe da Macaca. Na marca de 31 minutos passados deste primeiro tempo. Será que no dia 30 de julho de 2022, 2 estreantes com a camisa da Ponte vão para a rede? O Elvis está próximo disso. O Vanderlei tá lá. Tá lá o Vanderlei limpando as luvas. O Vanderlei, jogador da equipe do Operário, ele que é o capitão do time do Operário, né? Vanderlei, capitão do time do Operário. Elvis, camisa número 62. Ô Corsato, por que o Elvis não tá com a 10? Porque a 10 é do Luca, né? A 10 tem dono na Ponte. Vanderlei, ele pra pegar. Experiente Vanderlei. Experiência não falta, né? Tanto de um lado como de outro. Elvis 62 para fazer. Elvis com a barba aparada. Para meter a bola na rede pro time da Ponte. Pra torcida da Macaca fazer a festa. O Vanderlei vai lá de novo limpar a luva. Tá pilhando ali o Elvis. Elvis, camisa número 62 para fazer. Vanderlei para pegar. Ponte pode fazer o segundo gol. Pode ampliar a vantagem o time da Ponte. Um pênalti em cima do Alisson. Pênalti do Thales. É pênalti para a equipe da Ponte. O árbitro ainda tá olhando para ver se vale, né? Rapaz, todo mundo viu aqui que vale, né? Todo mundo viu que foi pênalti. Todo mundo viu que foi pênalti. Mas ele tá esperando a confirmação. Com 2 minutos para esperar a confirmação. Eu acho muito tempo, gente. Carlos, é interessante que ele tá na jogada de frente e ele marca o pênalti, ele vai esperar o VAR confirmar o que ele fez. Ó, essas coisas que não dá pra entender, né? É, no futebol inglês não tem isso. No futebol inglês, em 15 segundos, isso estava resolvido. Isso aí não é bom pro batedor. Isso aí beneficia só o infrator, né? Porque o batedor fica lá olhando pro goleiro, o goleiro olhando pro batedor. Thelma Santos. Eles ficam procurando pelo em ovo, velho. Verdade, diz que tá ganhando o bolão. Elvis pra fazer quase 33. Primeiro tempo, autorizou. É pênalti pra Ponte. Vanderlei tá no meio do gol. Vai Elvis pra correr, correu, bateu pro gol, pegou o goleiro, sobrou. Voltou pro Vanderlei, pega de novo. Pega de novo. Elvis, que pena. Que pena! Não deu pra ele, Vanderlei foi pra bola, fez a defesa, André Luiz. Ai, foi muito mal pra bola, o Elvis. Ele acabou chutando pra direita no meio do gol, onde estava o Vanderlei, que bateu e na sequência fez a defesa, e por reclamação, o goleiro Vanderlei foi amarelado, é o 4º na partida, segundo para jogadores do Operário, informação para a pista do eu acho que vai mandar voltar a cobrança do pênalti, hein? Eu acho que vai mandar voltar a cobrança do pênalti. Sei lá, né? O VAR vai olhar, né? O VAR vai olhar. O VAR vai olhar para voltar a cobrança do pênalti. Me parece que o Vanderlei, ele fica com o pé na linha. Agora tem que ver se teve invasão, né?
E o Bandeira vai também pro meio lá na hora da cobrança. É, mas o VAR tá aí pra isso, né, Marcelo? O VAR tá aí pra isso, né? O VAR tá aí pra isso. Se teve invasão, agora o juiz tá na área. Agora, eu vou ser bem sincero aqui, ó. Tô com a camisa da Ponte, tá? Eu acho isso uma injustiça. Eu vou ser bem sincero pra você. E invadiram o grandão, hein? Ah, invadiram o grandão, porque levaram vantagem, né, Marcelo? Ó lá, levou vantagem, ó. Atrapalhou o Elvis. Atrapalha, verdade. Atrapalha o Elvis, né? Cara, pior que é isso mesmo. Ele atrapalha o Elvis, né? É. Ele invade, na hora que ele invade, ele leva vantagem. Porque o Elvis poderia fazer o gol no rebote. E esse jogador já tá bem adiantado antes do Elvis bater a perna direita na bola. Cara, vai ter que voltar o pênalti. Eu ainda continuo com a minha tese. Eu acho uma injustiça danada quando isso acontece. Porque o Vanderlei pegou o pênalti. A lei é lei, né? Lei é lei. É. Lei é lei. Né? Não pode invadir. E o pior, pra piorar ainda o detalhe do lance, é que o cara que invadiu foi lá e tirou a bola, né? Ele atrapalhou o Elvis, porque a bola voltou pro Elvis e ele poderia fazer o gol. Se esse cara não tá lá, o Elvis poderia fazer o gol. Ficaria sozinho. Isso. Então, mas tem que bater mais forte, né? Não pode dar uma de Maidana, né? Ô, Elvis, se você perder esse pênalti aí, cara, eu vou ficar mais nervoso do que motorista de ônibus sem troco, cara. Pelo amor de Deus, hein? Ah, não me deixa nervoso, não. Muda a piada, viu, Marcelo? Porque não estão aceitando mais dinheiro no ônibus. Na Sumaré aceita, pô. Eu moro em Sumaré. Ah, é? Azar seu não aceita. Eu não ando mesmo. E vai pintar cartão amarelo ali pro camisa número 7. O Paulo Vitor. Ele que foi lá. O Paulo Vitor não, é o camisa número 2, né? Tomou o cartão. Bom, vamos. Daqui a pouco a gente vai saber quem foi que tomou o cartão. Agora é pênalti. Senta o pé nessa bola aí. Agora é pênalti pra Ponte de novo. O pênalti foi a 31. Agora começou a dar cartão amarelo pra todo mundo, hein? Deu o Paulo Sérgio também. Começou a dar cartão agora pra todo mundo, o árbitro do jogo. Vamos pra cobrança do pênalti. Foi pro 2 mesmo. O Lucas Mendes, que tomou o cartão, ele que atrapalhou lá o Elvis no rebote, né? E também pro Paulo Sérgio. Os caras do Operário estão pé da vida com o árbitro, né? Então, estão pé da vida. Só falta o Elvis errar. Que aí, se o Elvis errar, eles vão pra cima do árbitro com tudo. É pênalti pra Ponte. Vai o Elvis pra fazer a cobrança do pênalti pra Macaca. O Vanderlei quer pegar de novo. O Elvis, camisa 62, tá na bola pra fazer. 36-30. Correu o Elvis. Bateu pro gol. É gol! É gol, é gol, é gol. Gol! Da Ponte! Na segunda tentativa, mesmo canto, perna direita, do mesmo jeito. Ele bateu e a bola foi morrer no fundo da rede. 36 minutos passados, primeiro tempo de jogo. Só nessa cobrança de pênalti aí ficamos 5 minutos. Elvis, 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 Elvis. Always on my mind. 62 é a camisa dele, essa é dele, ninguém tira, tá lá no placar. No estádio Moisés Lucarelli. Elvis faz o torcedor da Ponte muito mais feliz. Ponte 2. Elvis na cobrança de pênalti. Operário 0. Goleirão Vanderlei. Essa você só pega lá no fundo da rede e me conta. Me dá o detalhe do segundo gol da Ponte. A tela tá printada pela segunda vez e você printa de novo aí, André Luiz. O detalhe que na segunda cobrança, após a invasão de área, Elvis foi muito consciente com a bola de perna direita. Tirou totalmente o goleiro Vanderlei na jogada que nem sequer uma foto saiu. Chute de perna direita, forte no canto baixo direito na meta do goleiro Vanderlei, que nada pode fazer. A Macaca amplia no Moisés Lucarelli. Elvis, camisa 62, ganhando agora. Ponte 2, Operário 0 e saíram mais 2 amarelos. Para Paulo Sérgio, camisa número 9 e também para Lucas Mendes, camisa 2 do ala direita do Operário. O Operário agora já tem 4 amarelos da partida, meu caro Carlos Cortado. Ponte na frente, 2 para Macaca, 0 para o Operário Franco Francisco. Agora o Operário teve uma chance aí com uma cobrança de falta do Silvinho. O Fabiano meteu a testa na bola, quase que o Thales desconta para os caras, mas tá 2-0 para a Ponte. Fala do jogo aí, Franqui. Carlos, a Ponte continua jogando uma partida extremamente interessante.
mas tem que tomar muito cuidado. É estranho, o Operário tá pilhado, Carlos, pilhado. O Fabiano hoje tá jogando o que sabe mais um pouco. Gente, que loucura. Mas o time tá legal, Carlão. O Elvis deu uma cara diferente pro time da Ponte. Partida boa, Carlão, mas tem que tomar muito cuidado, hein? Ó, de novo o Fabiano aí, ó. E vem Fabiano, tá jogando muito aqui pela esquerda, tanto que o Alisson veio ajudar ele, o Formiga já tá amarelado, tem cartão amarelo já o Formiga. 39 passados desse primeiro tempo, tá 2-0 pra Ponte. Canais Futebol no Interior, aqui nós torcemos por você. Brumas, fábrica e confecção sustentável. Camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. Esse é o futebol aqui dos canais Futebol no Interior. Você participa, manda mensagem pra cá. Ponte vem, ganha essa bola. Bola com o Nicolas. Entrou dentro da grande área. Tirou pra dançar no zagueiro do Operário. Vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol. Chega a zaga do Operário, tira. Joga a bola, linha de fundo. É escanteio pra Ponte fazer a cobrança. É o terceiro escanteio pra Macaca. 40 minutos passados deste primeiro tempo. Tá 2-0 pra Ponte. Tá 2-0 pra Macaca. O torcedor da Ponte do Majestoso tá feliz. Eu acredito em 8 mil pagantes no estádio Moisés Lucarelli hoje. O André Luiz falou aí, vem Elvis para fazer a cobrança do escanteio para a equipe da Ponte. Também não tem pressa nenhuma, né, André? Não, tá cobrado. Vai lá, Elvis para fazer a cobrança do escanteio para a equipe da Macaca. 40 e 30 passados deste primeiro tempo, tá 2-0 para Ponte. Vem pra bola Elvis, levantou, tocou na boca do gol. Toque de cabeça, chega a zaga da equipe do Operário para tirar a bola. Volta aqui pelo meio, trabalha a bola o time do Operário. Bola aqui pro Leonaldi, aí a bola voltou pra Ponte. Leonaldi e Igor Formiga pro Arthur que tá na ponta direita. Virou, trabalhou a bola pro Elvis. Elvis pro Alisson, de primeira, cruzamento, levantamento na boca do gol. Chega a zaga do Operário, tira a bola com o Ricardinho, a bola voltou, vem ali o Felipe Amaral, comete falta, o árbitro marca a falta, é falta para a equipe do Operário e pintou amarelo aí, André. Amarelo para Amaral, é o terceiro para jogadores da Ponte, o sétimo no jogo. Informação para Store Colchões. Canais Futebol Interior, Campeonato Brasileiro Série B, é aqui. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Corujão Autopeças, bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Vem a equipe do Operário, bola aqui pro campo de ataque, é o Ricardinho de novo, foi pro chão, mais uma falta pra cima dele, no círculo que divide o gramado, o árbitro para marcar a falta, é falta pra equipe do Operário fazer a cobrança. Pode contar aí que teremos pelo menos 5 minutos de acréscimos nesse primeiro tempo. Olha o Silvinho, tá aqui na ponta esquerda, trouxe a bola pra perna direita, cruzamento, Matheus Silva, perna direita tira, a bola volta aqui pro Elvis, vem na marcação pra cima dele, Thales, o jogo tá parado, falta pra Ponte, falta em cima do Nicolas, não era o Elvis não, era o Nicolas que tava por ali, o jogo tá parado, falta pra Ponte. Canais Futebol no Interior, Campeonato Brasileiro Série B, é aqui. 42 e 20 passados deste primeiro tempo. Será que dá agora, produção? Série B, Campeonato Brasileiro é aqui. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$ 250,00. Seja responsável, jogue com moderação. Bola aqui pro campo de ataque, trabalha a bola, o time do Operário. Volta aqui, bola pela ponta esquerda. Segura aí, daqui a pouco a gente põe esse. Bola pro Fábio Sanches. Nossa, tocou ali pro Felipe Amaral. Foi pro chão, ficou pedindo falta. O árbitro deu vantagem é pra Ponte. Bola pro Elvis, autor do segundo gol da Ponte, a 36, na cobrança de pênalti. Ele tocou, bola pro Igor Formiga. Formiga vai pra linha de fundo, cruzamento, bateu pro gol. Ele não cruzou não, velho. Ele bate pro gol, pega na zaga, pega no Renier, cabeça na bola. Que sorte, hein? E que coragem. Escanteio pra Ponte, André. E quase que o Renier foi pra dentro, ele pegava o Vanderlei no contra-pé que estava saindo. Escanteio pelo outro lado esquerdo de ataque, o próprio Elvis tem a 2 da bola. Pela minha conta aqui, é o quarto escanteio no jogo pro time da Ponte. Vem Elvis pra fazer a cobrança do escanteio pra equipe da Ponte. Elvis pra fazer a cobrança. Vai o Elvis pra bola, pra fazer a cobrança do escanteio. Elvis pra bola, levantou, tocou na boca do gol. Vanderlei tira de cabeça, a bola de tira, dá um soco nessa bola, tira. Mas o árbitro tá marcando a falta em cima do Silvinho, o jogo tá parado. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você.
cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Vem o time do Operário Vinha, a Ponte recupera essa bola com o Alisson. O Alisson recuperou e já entregou errado, né? Aí vem na marcação ali pra cima do André Lima. Não conseguiu pegar, a bola voltou aqui na ponta direita. Vem o Leonaldi no campo de defesa. Volta a bola pro Kaique França. Com os pés, toca na bola. E o árbitro não tá dando nada, é? Tem jogador da Ponte caído, ele não vai dar falta, que todo mundo viu. O jogo tá parado e atenção, torcedor de futebol do Brasil. Atenção, rede, portal Araraquara News. Atenção, notícias do esporte, tá na hora de girar pra você. Tempo e placar do futebol. Passa o tempo passa. E você confere por aqui. Seguimos, majestoso, 45 passados deste primeiro tempo. André Luiz já informou aí, vamos até 50. Vamos até 50 mais 5 para terminar o primeiro tempo. No giro do giro, eu giro que gira o placar do futebol. Majestoso, 2 para Ponte, 2 gols de estreante. Matheus Silva de cabeça e o Elvis na cobrança de pênalti. Ponte 2, Operário 0, Marcelo. Série B, 21ª rodada, segundo tempo em Novo Horizonte, 14 minutos, o Vila Nova vai vencendo o Novo Horizonte pelo placar de 1-0. No estádio do Corinthians, primeiro tempo, pela Série A, o Timão do Povo vai batendo o Botafogo pelo placar de 1-0, lembrando que mais cedo o Palmeiras venceu o Ceará, fora de casa por 2-1. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. Trabalha a bola ali o time do Operário, bola pela ponta direita, trabalha a bola para Lucas Mendes. Olha quem tá falando ali, o Poti. Bola pela direita, ele volta essa bola aqui um pouco mais atrás, bola pro Thales. Thales passou ali pelo Elvis. E o Elvis meteu o pé no Thales, o jogo tá parado, é falta. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. No Mega Sorte Loterias, Mega Sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Esse é o futebol aqui dos canais Futebol Interior. O Danilo Sudo tá com a gente, 2-0 no primeiro tempo. Coloca ele aqui, depois tem mais mensagens aqui. Elvis bem demais na partida. O Matheus é bom zagueiro, hein? O Sérgio Soares, amor da minha vida, macaca querida. Eu adoro isso. Luiz Ribeiro, a Ponte não pode entrar na pilha do Operário. Tem que marcar mais um para eles ficarem calmos. Vem Operário, bola aqui pro campo de ataque. Kaique França sai do gol para fazer a defesa. O Antônio Batista, dá-lhe macaca. O Renato Bueno tá dizendo que o Elvis está com fome de jogo. O Tim Coxa 10 tá chegando aqui na nossa live. Dá-lhe macaca. Quero mandar um abração para essa equipe maravilhosa, junto com o nosso amigo Frank Francisco. Valeu, Tim Coxa 10. Fernando Rodrigues, dá-lhe Ponte, jogando muito. Ronaldo Queiroz, dá-lhe Ponte. Dá-lhe macaca. O Fábio de Almeida tá ligado com a gente. Renato Bueno, aí sim, macaquinha. Luiz Ribeiro, também ligado. Osmar Dangar. Tá todo mundo ouvindo aqui o futebol dos canais Futebol Interior. Franqui, 47,5, Ponte 2-0. Carlão, a Ponte, como o ouvinte acabou de falar aí, ela precisa dar uma desacelerada no jogo, viu? Dar um jeito de reduzir a jogada aqui, tirar um pouco o ímpeto do time do Operário, porque eles estão numa pilha violenta. E tem que fazer doping, hein, meu? Que tem nego aí que tá correndo demais, Carlão. Vai lá. E vem Ponte, bola lá pela ponta esquerda, bola pro Feci. Hoje tá todo mundo maluco aqui, né? O Marcelo eu sei que tem uns graus a mais, né? Marcelo e André Luiz juntos, eles derrubam qualquer um de qualquer lugar, de cadeira. Deus do céu, enquanto o André tá lá no Majestoso, sei lá eu fazendo o quê, que tá muito quieto, o Marcelo tá aqui, velho, quase derrubando a transmissão. Bola do Formiga, toca a bola aqui pro Alisson. Muito forte o passe, a bola acabou saindo lateral pra equipe do Operário fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Aqui, ó, nós torcemos por você. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. Vem o time do Operário, bola aqui pro campo de ataque, trabalha a bola aqui pro Paulo Sérgio tá na ponta direita, virou, trabalhou bola na ponta, bola pro Lucas Mendes no cruzamento, foi travado pelo Arthur.
Arthur mete o pé na bola, tira, joga a bola para lateral. Será que vai agora? Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. 49 passados deste primeiro tempo. Tem um chamado do André Luiz antes do escanteio. Peraí, André. Bola aqui pela ponta direita. Vem o camisa número 10, o Thomas Bastos, para fazer a cobrança do escanteio. Fechado na boca do gol. Sobe de cabeça a zaga da Ponte. Tira mais um. Vai, André, rapidinho, a sua informação. Último toque do Matheus Silva, a bola pela linha de fundo, mais um escanteio para o Operário. É o segundo escanteio para o time do Operário no jogo, o sexto da partida. Vem Thomas Bastos lá no canto direito, junto com a torcida, junto com a Ponte Terror, bateu fechado na boca do gol. O Matheus Silva tira, aí a bola vai voltar. Chega ali o Nicolas, briga de cabeça, a bola volta para o Silvinho, vai queimar dali, bateu pro gol, chegou o Alisson. Mete o pé nessa bola para tirar dali, põe bola aqui pro campo de ataque, bola pro Fecim. Fecim não pega, a bola vai ficar ali com o Thales, volta a bola pro Vanderlei, toca a bola pro Ricardinho e não há tempo para mais nada. Aponta o centro do gramado o árbitro mineiro, Felipe Fernandes de Lima, 35 anos. Ele é professor de educação física, tá meio bombado mesmo, garoto. Além de fazer as aulas, né, dar as aulas de educação física, ele também deve lá fazer os seus exercícios. Fim de jogo no primeiro tempo. 2 para a Ponte. 5 minutos, Matheus Silva, cabeça na bola. 1-0. 36. Elvis na segunda cobrança de pênalti. A primeira ele perdeu, mas teve invasão. Elvis, Ponte Preta 2. 0 para a equipe do Operário. Vem aí o intervalo do jogo nos canais Futebol Interior. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje era Marcelo Coçador. A Macaquinha vai vencendo pelo placar de 2-0 a equipe do Operário. Elvis e Matheus Silva. Pênalti do Elvis. Primeiro ele bateu, perdeu, invasão, voltou, aí ele fez. Estreando 2 jogadores com gols na partida. A Ponte Preta se prepara para, quem sabe, mais uma vitória dentro desse Campeonato Brasileiro Série B. A bola rola daqui a pouquinho para todo o segundo tempo. Carlos volta já. Saída dos jogadores no estádio Moisés Lucarelli com André Luiz. O seu destaque, André. Eu confirmo a você o placar, intervalo de jogo aqui no estádio Moisés Lucarelli, com gols de Matheus Silva aos 5 minutos e de Elvis aos 35 da primeira etapa, cobrando o pênalti. A Macaca vai vencendo o Operário Ferroviário por 2-0 e até aqui se reabilitando no Brasileirão da Série B. Jogadores da Ponte já todos no vestiário número 1. Lá do chamado a entrada principal do estádio Moisés Lucarelli, e os jogadores operários já todos no vestiário número 2, onde fica ali próximo ao chamado gol de fundo, o gol da linha do trem, e o trem passou agora aqui, viu, Marcelo Corsato? Dizem as más línguas que quando o trem passa sentido centro de Campinas, a Ponte Preta vence. Eu acho que é isso dessa noite poderá prevalecer, meu caro Marcelo Corsato. Beleza, esse é André Luiz, então, no caso, as boas línguas, né? Porque se acontecer isso, é uma boa notícia pro torcedor Ponte Preta. Ô Marcelo, oi. Rapidinho, a última vez que a Ponte Preta fez 2 gols de diferença numa partida foi no dia 7 de junho deste ano aqui, nesse campeonato, na vitória da Ponte contra o Ituano, pelo placar de 2-1. Naquele dia a Ponte abriu o marcador, né, com o Luca, e depois o Luca, cobrando um pênalti, fez 2-0 pro time da Ponte, mas não durou muito, né, a vantagem da Ponte. Durou só 3 minutos, o Ituano fez 2-1 e o torcedor Ponte Preta não lembra como é que foi o jogo, né? Até o final foi daquele jeito sofrido. Hoje tá durando mais tempo, a Ponte vence por 2-0. Se recuperando na competição, a Ponte, que continue assim até o fim do jogo. O Valmir Amado tá mandando aqui no WhatsApp, tá vendo? Só foi o Luiz voltar ao banheiro e a Ponte fez o gol. O segundo, continua. Então tá bom, um abraço pra você, Valmir, mais uma vez. Rapaziada, interagindo com a gente aqui no WhatsApp, que tá na tela, também nas redes sociais, a Arquibancada Virtual. Quero um destaque curtinho, mas pequenininho, do tamanho do meu cachê aqui no canal Futebol Interior. Ô Frank. Se o Marcelo não voltar depois do intervalo, você já sabe.
sabem o motivo. Pra você voltar com o seu destaque, com o seu comentário. Vocês me derrubam. Vai, Frank. Bela partida do Elvis, bela partida da Macaca. Pra mim, o destaque do jogo, Elvis. Se o Marcelo não voltar depois do intervalo, todo mundo vai saber o motivo, né? Foi demitido, vai ser o primeiro caso, né, de um integrante demitido ainda no meio do jogo. Tem lugar que não tem nem cachê, né? Mas é o seguinte, gente, ó, a gente vai pro intervalo e eu volto daqui a pouquinho com o Frank, destacar aqui os canais de futebol interior e tem acesso em Minas Gerais, o Thiago Barbosa já deixou no pente ali, porque o Arthur Eugênio vai trazer essa informação pra gente já e durante o segundo tempo também, todo o giro o Carlos chama o nosso Arthur Eugênio pra destacar esse acesso. Todo giro? Todo giro. Tá bom. É ordem do Arthur Eugênio. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19 97100 7031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje já era Marcelo Coça.
7 da noite, mais 58 minutos em Campinas. A Macaca tá vencendo o jogo. Série B, Campeonato Brasileiro, 21ª rodada. Ponte vence o Operário pelo placar de 2-0. Matheus Silva de cabeça, Elvis cobrando pênalti. Dois jogadores que estão estreando com a camisa da Macaca neste sabadão. E a Rádio Futebol Interior tem opinião, tem comentário. Frank Francisco de carona com o Frank, essa vitória parcial da Ponte. 2-0 pra gente, Frank. Marcelo, uma bela partida da Ponte até aqui. Enfrenta um adversário extremamente aplicado em campo, que está dando um trabalho danado. Eu estava até aqui brincando, né, em off agora com o Carlos, que tem que fazer o exame de doping no time inteiro do Operário. Como os caras estão pilhados, correndo, brigando. Fabiano também fazendo uma partida hoje, olha, interessantíssima. Mas a Ponte faz um jogo seguro. Se você pedisse para destacar alguém que teve muito acima, não teve. Eu acho que o time da Ponte teve uma média muito boa de atuação. Mas para mim o destaque do time em si é o Elvis. O Elvis, ele é a cabeça pensante do time. A bola chega no pé dele, vai sair um bom lançamento, vai sair uma boa jogada. Que eu me recordo aqui no jogo, acho que ele errou uma bola só. E a Ponte está fazendo uma partida muito legal. E eu tô feliz que há muito tempo eu não tinha oportunidade de tirar meu chapéu. Olha, 1, 2 vezes para 2 gols da Macaca. E vou tirar o chapéu mais uma vez, agora pro Elvis. Era esse o cara que tava faltando, Eberlin. Era esse o cara que a galera pedia. Tá aí, ó. Resultado? Macaquinha ganhando já o jogo, Marcelo. É isso para Bet Champs, Corujão, Autopeças, Ovos Satoshi, Shimozono, Mega Sorte, Loterias, Store Colchões, Bebidas Poti, Prone, Alimentos Brumas e Pizza do Dadá. Antes do intervalo, mais um, Thiago Barbosa. Vamos trazer a informação do Arthur Eugênio, destacando aí acesso lá em Minas Gerais. Diga aí, Arthur. Quando tivemos acesso em Minas Gerais, Democrata de 7 Lagoas e Ipatinga conquistaram o acesso para a primeira divisão mineira. O Ipatinga, voltando aí à principal divisão do futebol mineiro. 8 da noite, mais um minutinho, volto já com mais opinião do Frank, mais informação para você e, é claro, dando uma passada também no placar ao vivo dos canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. Marcelo Corsato.
bota o capacete porque ela vem pedrada. Tamo aqui nos canais Futebol Interior. Muito bom ter o seu carinho, a sua audiência. Tem grau. E a sua companhia. 13 nas minhas contas de intervalo. 13 minutos de intervalo. Ainda dá tempo de eu bater uma bola com o Frank Francisco antes de ir lá no placar ao vivo. Marcelo, o Gustavo Carvalho tá dizendo aqui, esse Marcelo é mais louco que o Batman. Tamo junto, queridão. Ô, Frank, o destaque da Ponte da Macaca no primeiro tempo. Ô, Marcelo, como eu falei, a Ponte teve uma partida muito equilibrada, né? Um jogo muito difícil. O Operário perde por 2-0, mas o que demonstra que a Ponte faz uma partida muito consciente, né? Porque o Operário tá dando um trabalho danado. Mas no destaque individual, eu vou ficar com o Elvis, que vem nessa partida de hoje, tá mostrando tudo que a gente esperava dele. Ele é o cara que arma o jogo, é o cara que bota o time para jogar, mas a gente tem vários destaques que eu poderia estar citando aqui. Mas eu vou hoje ficar com o Elvis pela estreia, pelo gol e por estar fazendo o que a gente esperava que ele fizesse. É o cara certo, na hora certa, no lugar certo. Placar ao vivo, Futebol Interior, Série A, o Corinthians vai vencendo o Botafogo pelo placar de 1-0, Mosquito, 26 minutos do primeiro tempo, intervalo de jogo por lá, daqui a pouquinho, 8h30 da noite, tem Flamengo e Atlético Goianiense. Série B, bola rolando o segundo tempo, o Vila vai conseguindo a segunda vitória seguida, hein? Neto Pessoa fez ainda no primeiro tempo, 1-0 para cima do bom time do Novo Horizontino, que está na parte de cima da tabela. A Ponte vai vencendo o Operário 2-0, Carlos Corsato está transmitindo o jogo já todo o segundo tempo, e tem também CSA e Ituano daqui a pouquinho, 8h30 da noite. O Roberto Jundiaí tá dizendo que o Elvis tá arrebentando. Bom, deixa eu ver o que mais tem aqui, ó. Série C, Campinense 0, Paysandu 2, intervalo. O Confiança vai bateu altos pelo placar de 1-0. Daqui a pouco também tem Copa América Feminina, decisão lá, hein? Colômbia e Brasil. As equipes já voltando aí pro gramado. Lembrando que amanhã, domingão, as transmissões aqui dos canais Futebol Interior. Campeonato Brasileiro Série C, 11 da manhã, tem Botafogo e Volta Redonda com a W Esportes. Campeonato Brasileiro Série A, 4 da tarde, Atlético Paranaense e São Paulo. Retransmissão com a Esportes Malaguenha. E Campeonato Brasileiro Série A, amanhã, 7 da noite, o Bragantino pega a equipe do Juventude. Retransmissão da Rádio Esporte Total de Bragança. Na segunda-feira, dia 1º, o Remo pega o Ferroviário com a Web Legal. Estamos também nessa transmissão conosco, notícias do esporte e portal Araraquara News. Vamos fechando por aqui o nosso intervalo e, é claro, agradecendo todo mundo que está participando através do Facebook Futebol Interior, YouTube Futebol Interior e também Futebol FI, a nossa arquibancada virtual sempre também aberta para você participar, o Carlos, tô lá também, enfim, a gente vai interagir com você. Porque vai começar o segundo tempo e o Carlos vai assumir o comando da trupe dos canais Futebol Interior para narrar todo o segundo tempo de Ponte Preta e Operário. Na bola! É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, vai começar o segundo tempo, posse de bola da Macaca, toca na bola, Nicolas apita, o árbitro, tem bola rolando no segundo tempo. E você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro, que corro atrás dela, sempre pra você, pra trazer todas as emoções do jogo, correndo atrás da bola, se bem que hoje literalmente eu não iria conseguir, né? Mas com a voz, vamos que vamos. A Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque. Olha o toque, vai queimar dali, bateu pro gol, Nicolas pra fora! Passe, vai embora pra linha de fundo. O Nicolas ficou pedindo aí a defesa no Vanderlei. E pegou no Vanderlei sim, hein? O árbitro não deu. Tiro de meta para a equipe do Operário fazer a cobrança. E a Ponte mexeu, né, André Luiz? Mexeu sim. Foi embora o camisa número 19, Felipe Amaral, foi entrada no torcedor Praga. Primeira alteração processada pelo técnico Hélio dos Anjos da Ponte. E na equipe do Operário, o técnico Matheus Costa tirou o camisa 11. Silvinho para a entrada do André Felipe Saraiva e foi embora também o camisa André Lima para a entrada do 19, o camisa Leandro, confirmando. André Lima foi embora, 19, Leandro está no jogo e também o Silvinho foi embora, Felipe Saraiva, 17, está no jogo pelo lado do Operário, pelo lado da Ponte, o Felipe Amaral foi embora, 32, que é o Praga, está no jogo, informação para Aldo Satoshi. Beleza, eu só não consegui entender o nome do 19 do Operário. Não consegui entender. Repete de novo aí, André. Vamos
temos, no Operário foi embora o André Lima Silva para a entrada do 19, que é o Leandrinho. Leandrinho, boa. Valeu, André, obrigado. E foi embora o Silvinho com a 11 para a entrada do 17, o Felipe Saraiva. Até mesmo que passou por aqui pela ponte. Beleza, é mais um ex-Ponte Preta no jogo. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável. Jogue com moderação. Trabalha a bola o time da Ponte, bola pro Alisson, tocou, bola pro Fraga, vai pro chão, ficou pedindo pênalti, nada, e vai tomar cartão amarelo. O Amaral entrou, né? O Amaral saiu, tava amarelado. Aí o Fraga entra com 2 minutos e meio, toma cartão amarelo, o jogador da equipe da Ponte. Bola para a equipe do Operário fazer a cobrança. Ô, produção, vamos de teaser em teaser mesmo, tá? Para evitar essas fadigas, tá bom? Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Carlos. Vai, André. E ele não estava pendurado, o Fraga acabou tomando amarelo, os pendurados da Ponte são Kaique França, o goleiro, Pessim, está no jogo e é o técnico Hélio. É isso, são 3 pendurados, o técnico, mais Kaique, França e Fecim. Ô Frank Francisco, 3 minutos, segundo tempo de jogo, a Ponte vence pelo placar de 2-0, o Amaral foi embora, entrou o Fraga e o Operário também mexeu, Felipe Saraiva, ex-Ponte na vaga do Silvinho, ex-Ponte e o Leandrinho. Ele é meio atacante, tira um volante, coloca o Leandrinho pra jogar, tá perdendo o jogo, o Matheus Costa precisa atacar, né, Frank? Ele fez o que a gente imaginava, né, Carlos? Já que tá perdendo a partida. Agora, eu não gosto muito desse árbitro, Carlos. Essa jogada, por exemplo, aí pra mim foi falta. E ele mandou seguir. A Ponte tem que tomar muito cuidado, Carlos. O Operário tá brigando por toda a bola. Vai vender cara uma derrota aqui hoje, hein? Pode escrever. O Edilson Roberto no YouTube. Fraga podia tentar tocar, fazia o gol, tomou cartão por burrice. Ednei Melo, tamo com a macaca, Corsatos e equipe FI. O doutor Ednei Melo, tá dizendo que vai ser 3-0 pra Ponte. O Leandro Alves, boa noite, Corsato e toda a macacada. O Elvis realmente faz a diferença. O Alonso Melo, será que dá menos de 2,5? Só falta esse jogo pra eu ganhar 5 mil. Tá dizendo aqui o Alonso Melo. O Alonso, eu não sei quanto que a BetChamps está pagando para a vitória da Ponte. Como é que é? 2,5? Tem isso também. Sair, se sair mais um gol, ele perde, né? Porque não existe meio no jogo. Não, mas na aposta tem. E o toque do Matheus Silva para trás, de cabeça, a bola vai ficar com o Kaique França, sai do gol para fazer a defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços. Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Vamos aqui no Facebook, nossa arquibancada virtual. O povo participando com a gente. Carlos Eduardo Lemos Matozinho. Segundo tempo, tem que falar para os jogadores esquecer os 2-0. Imaginar que tá 0-0. Como se estivesse 0-0. Continua defendendo e buscando o gol. Quando o Luca voltar, esse time será o ideal. Fábio de Almeida tá dizendo aqui, ô Fabião. Bacana ter você com a gente, obrigado, viu? O Fernando Beluomini, vai Ponte. O Gustavo Carvalho, o Alisson pisando na área, está jogando melhor que o Ramon quando jogava. O Osmar Dangá tá dizendo que o Elvis é um jogador muito diferenciado. Bola pra Ponte, aqui na ponta esquerda era pro Fecim, ficou pedindo falta. O árbitro não deu, a bola volta pro time do Operário. Bola ali com o Fabiano, chuteiras verdes do Fabiano. Ele toca errado, a bola volta pro time da Ponte. Trabalha a bola macaca na ponta direita. Olha o Formiga, cruzamento, levantamento na boca do gol. Sobe o Renier. Testa na bola, chega pra tirar dali, a bola volta, acaba saindo pra lateral, vai lateral pra Ponte, Felipe Saraiva tava na jogada, lateral pra equipe da Ponte, torcedor da macaca, torcedor Ponte Pretano tá fazendo a festa ali. Daqui a pouco quero saber do André, que conhece como poucos ali o Moisés Lucarelli, né? Já foi até jogador da Ponte Preta nas categorias de base, e eu não estou mentindo. Daqui a pouco eu quero que ele diga mais ou menos quantos torcedores temos lá. Bola pra Ponte, olha o Elvis, cruzamento, levantamento na boca do gol, Leonaldi. Rapaz, se ele não mete a cabeça na bola, o Fecim tava atrás dele. A bola acaba saindo para lateral, é lateral para a equipe do Operário fazer a cobrança. O André,
Conta pra mim aí, a expectativa sua de público hoje. Tem mais gente hoje do que no jogo contra o Náutico? Primeira pergunta. E depois, a sua expectativa de público hoje aí. Muito mais gente hoje do que na partida contra o Náutico. Eu estou calculando aqui algo em torno de 8 a 9 mil torcedores essa noite aqui no estádio Moisés Lucarelli. Contra o Náutico deu 5.400. Então, essa noite, muito mais torcedores. Eu acredito que não vai chegar a 10, pela expectativa da diretoria, do técnico ali do Gangue, mas de 8 a 9 chega, viu, Carlos Cortá? Eu acredito entre 7,5 e 8. A minha conta era de 8. Era de 8 mil torcedores hoje no estádio Moisés Lucarelli. Escanteio para a equipe do Operário fazer a cobrança. É o primeiro escanteio no segundo tempo para a bola. Cruzamento, levantamento na boca do goleiro Tomás Bastos. Sobe a zaga da Ponte, tira. Aí vem o Leandrinho. Vai tocar aqui com a perna esquerda. Volta a bola para o experiente Vanderlei. O Ricardinho tá por ali. A bola volta de novo para o Leandrinho. Leandrinho para o Vanderlei. A Ponte vai fazer a marcação alta. O Alisson vai para cima do Vanderlei, que é obrigado a dar um bico nessa bola. Tira. Vem o Fábio Sanches. Toca a bola para Leonaldi. Quase 8 segundo tempo. Ponte 2-0 para cima do Operário. Falei aqui no intervalo. Última vez que a Ponte fez 2 gols de diferença foi no dia 7 de junho contra o Ituano. 2 gols do Luca, mas durou só 3 minutos a vantagem de 2 gols. Agora tá durando um bocadinho mais. Bora lá pela ponta direita, vem o Formiga. Vai lá pra linha de fundo, passa o pé em cima da bola. Travou, voltou. Fabiano vem na marcação pra cima dele. O Formiga volta um pouco mais atrás para o Matheus Silva. Autor do primeiro gol da Ponte, toca a bola pro Fraga. Fraga voltou, trabalhou na ponta direita, vira o jogo. Trabalha a bola pro time da Ponte, o Alisson pro Formiga. Cruzamento, levantamento na boca do gol. O Leonaldi empurrou ali o Ricardinho. O árbitro tá marcando falta em cima do Ricardinho. O jogo tá parado. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. O Fernando Rodrigues está perguntando aqui, o Corsato, é pro Marcelo, o que você achou do primeiro tempo da Macaca Querida, hein? O Fernando Rodrigues quer saber a sua opinião, Marcelo. Pra mim foi maravilhoso, ganhamos. Tá certo. Valeu, um abraço pra você, Fernando. Júnior Souza escreveu, vamos Macaca, olha o Fraga. Ele ganha a bola pra Ponte, toca a bola aqui pro Alisson. O Alisson volta a bola pra Matheus Silva. Matheus Silva pro capitão Fábio Sanches. Matheus Silva estreando no time da Ponte hoje. A Ponte, 2 jogadores estreando e 2 gols de jogadores que estrearam, né? É isso aí. Vai que coloca o Cassinho, ele mete o dele também. Pois é, quem sabe. Bola aqui pro campo de ataque, bola pra Ponte, bola pro Fecim. Vai ficar em posição de impedimento. O árbitro mandou seguir. Vem o Fecim, o árbitro mandou parar. Mas peraí. Não era essa a recomendação do VAR, né? A recomendação do VAR manda seguir o lance. Mas tava impedido, né? Tava na frente, não vamos buscar. Muito. Tava muito na frente, aí tá certo então, Bandeira aponta, o impedimento tá impedido, o ataque da Ponte. Esse é o Bandeira do lado das populares, como diria Marcelo Corsato. Celso Luiz da Silva, 38 anos, também professor de Educação Física. Severino Francisco da Silva, Corsato, quero ganhar essa camisa da Ponte, estou aqui em Piracicaba. Eu também quero ganhar uma, Severino. Eu só tenho a branca. Você pode me dar a preta, Carlos, com a faixa branca? O Tadeu, inclusive, tá esperando a preta faz tempo, viu, Marcelo? Tá esperando a camisa preta faz tempo. Quem espera sempre alcança. O Ednei Melo, valeu pela moral. Doutor, sou chique, tá dizendo ele aqui. Grande Ednei Melo. Esse é Ponte Pretano e é da Latinha. O André Luiz chamou lá, mas deixa eu ir pro ataque aqui, André. Bola pro Formiga. Disputa de bola ali com o jogador da equipe do Operário. Ele tá marcando a falta em cima do Formiga. Vai, André, chamou, falou. O detalhe aqui do lance anterior, que você comentou bem, a questão do VAR, o técnico Hélio dos Santos falou voto de largado pro árbitro, que olhou para ele e não disse nada, porque realmente o Hélio dos Santos estava com a razão. Mas o cara tava na frente, né? Então, como eles acertaram, passa batido. O Alisson passou ali, o Alisson joga com uma bandagem na coxa esquerda. Ele deve ter algum problema ali. Bola para Fabiano, trabalha a bola na ponta esquerda para Felipe Saraiva, segura o Saraiva aí. Ele é da base na Ponte, veio o Fraga. Mete o pé na bola, tira, joga essa bola para lateral para a equipe do Operário fazendo a cobrança. Vem o Operário para tentar fazer o primeiro gol, para tentar diminuir. A Ponte vence pelo placar de 2, tentos a 0. 2 para Macaca, 0 para o Operário. Vem Fabiano, toca a bola para Leandrinho. Leandrinho, perna direita, vai queimada ali, bateu pro gol, Fábio Sanches.
Rapaz, que coragem do Fábio Sanches. Meteu a cabeça na bola, subiu o Leonardo e tirou, a bola voltou pro Tomás Bastos. Tocou errado, a bola voltou pro Elvis. Elvis fez o passe aqui pro Fecim. Fecim corre, mas não vai conseguir pegar. A bola voltou pro Vanderlei, que sai do gol com os pés para segurar essa bola e tocar a bola pro time do Operário, que sai jogando no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Na nossa arquibancada habitual aqui o Júnior Souza, vamos Macaquinho, Osmar Dangar, já o Hélio tira o Elvis. Conhecemos o Hélio, vai poupá-lo. O Osmar Dangar precisa estrear outro então. Eu tava olhando aqui, analisando o Richelli, que foi contratado, né? O Richelli, pelo menos até o momento, tá atrás do Fraga, porque o Fraga sempre entra e o Richelli não tá entrando. Tá no banco de reserva, já é terceiro jogo, né, que o Richelli vinha pro banco de reservas, mas não entrou ainda. Felipe Saraiva entrou jogando lá na ponta esquerda, toca a bola para Paulo Sérgio pro Ricardinho, ele chuta bem, de fora da área, foi dominado ali pelo Naldi, travado pelo Naldi, a bola sai para lateral para a equipe do Operário fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro no Padre Anchieta. WhatsApp 971007031. BetChamps, vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. Olha o Nicolas, toca a bola pro Arthur, a ponte sai tocando, bola do Elvis, é pro Nicolas, que passe do Elvis pro Nicolas, vem Nicolas, na ponta esquerda, entrou na grande área, trouxe a bola pra perna direita, vai queimada, ele bateu pro gol, pegou na zaga. Pegou na zaga, pegou no Lucas Mendes, aí ficou fácil pro Vanderlei, que sai do gol para fazer a defesa. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, atenção, portal Araraquara News, também o portal Notícias do Esporte, tá na hora de girar. Tempo e placar do futebol. Passa o tempo passa. 14, segundo tempo. 31 para terminar o jogo no placar do giro, e o giro que gira o placar do futebol para você, Série B, Campeonato Brasileiro, 21ª rodada. A Macaca tá vencendo. Vai, Ponte! Vai, Macaca, querida, amor da minha vida, sou louco por você. Ponte 2, Matheus Silva e Elvis no primeiro tempo. Operário 0, placar ao vivo, futebol interior. Vai, Marcelo. Finalzinho de jogo em Novo Horizonte. Novo Horizontino vai perdendo pro Vila Nova por 1-0. O Vila tem um jogador a menos. E o Corinthians no segundo tempo, pela Série A, vai batendo o Botafogo por 1-0. Quando tivemos acesso em Minas Gerais, Democrata de Sete Lagoas e Ipatinga conquistaram o acesso para a primeira divisão mineira. Carlos Costa. Sempre e pra sempre de bem com a vida, junto com a Macaca Formiga. Trabalha a bola pro Alisson, tá na ponta direita, vai pro cruzamento, rasteirinho por baixo. Chega ali o Ricardinho, cabeludo Ricardinho. Leonardo briga com ele, o Ricardinho ganhou moral, trabalhou, bola na ponta, bola pro Fábio Sanches. Fábio Sanches toca a bola pra Paulo Sérgio. Jogadores da Ponte pediram um toque de mão, o árbitro não deu. A bola voltou pro Formiga e o Formiga já tem cartão, hein, velho? Formiga já tem cartão. Foi ali no pé do Saraiva, joga com a chuteira cor-de-rosa. O Saraiva foi pro chão. O jogo tá parado. É falta para a equipe do Operário fazer a cobrança. Formiga já tem cartão, hein? Acho que tá na hora de tirar, né? Colocar o Bernardo, hein? Tá na hora de tirar e colocar o Bernardo. O Leandrinho vem, briga ali com o árbitro da partida, o Felipe Fernandes Lima. Não tô dizendo que ele não tem que deixar os caras conversarem, mas eu acho que tem que ter um pouquinho de educação, né? Tem que ter um pouquinho de educação. E os caras chegam pisando forte pra cima do árbitro da partida. E ele grita também. Ele tem que mostrar que ele é o cara que comanda o jogo, né? Que falta de respeito também da jogadorada com o árbitro, né? Uma falta de respeito, né, da jogadorada tremenda ali com o árbitro, né? É falta para a equipe do Operário fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Falta pro Operário. Olha o Bastos. Vai pra queimada ali, bateu pro gol. Kaique França. Espalma
calma o goleiro. A bola volta pro Felipe Saraiva, vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol. Escanteio. Formiga, acho que é o último lance dele do jogo, hein? Joga a bola, linha de fundo. Escanteio para a equipe do Operário fazer a cobrança e vai ter alteração nos dois times, né, André? Na Macaca tá indo embora o Formiga para a entrada do Bernardo, como você bem disse. E na equipe do Operário tá indo embora o 9, Paulo Sérgio, para a entrada do 18, Júnior Brandão. Informação para G-Motor. Júnior Brandão, camisa número 18. Entra no time do Operário. Sai um centroavante, entra outro, né? Troca simples. Na ponte a mesma coisa. Sai o lateral, o Igor Formiga. Pedra cantada, não é mesmo, Frank Francisco? Para a entrada do Bernardo, 17. Segundo tempo você fala do jogo e das alterações, ponte 2-0. Sim, Carlos, era necessário e, interessantemente, a partida continua dura, muito complicada. E o Formiga tá chegando a bota hoje. E essa no Saraiva aí no Labareda foi bonita, hein? Tirou na hora certa. Boa substituição. Tem gol. Vai, Marcelo. Novo Horizontino empata contra o Vila Nova. Finalzinho de jogo, agora Novo Horizontino 1, Vila Nova também 1. Esse resultado estava deixando o Novo Horizontino com 26 e a Ponte estava indo para 25, né? A Ponte estava ficando um ponto no Novo Horizontino. Agora o Novo Horizontino vai a 27, mas o Vila volta lá para a zona da degola, para a última colocação do campeonato com 18 pontos ganhos. A Vivi Vicente mandou um cheguei aqui e vários coraçõezinhos, preto, branco, branco, preto, preto, branco. Carlos Eduardo Lemos Matozinho, calma, Formiga, tá no veneno, já tem cartão amarelo. Osmar Dangar, eu achei que aquele meia que jogou no Mirassol estava no banco, treinou a semana toda, tá no banco sim, viu, Osmar? É o Cássio Gabriel. Danilo Sudo, Ponte, Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Informação no ar, vai, André. Daqui a pouco, 23, Cássio Gabriel será a terceira atração da equipe do Hélio dos Anjos na partida. É isso, e a segunda alteração com bola rolando, né? Ponte ganha essa bola pra Fecim, trabalhou, bola pro... Acho que vai sair o Elvis, bola aqui pelo meio, acertei da do Formiga, vamos ver se sai o Elvis mesmo. Bola aqui pelo meio, deu uma parada o Elvis no jogo, a bola voltou pro Elvis, 2 na marcação, ganhou, que jogada do Elvis, na ponta esquerda, vai pro cruzamento, Arthur voltou, trabalhou pro Fecim, perna esquerda ele vira, toca a bola pro Elvis, vai pro cruzamento, é travado ali pelo jogador da equipe do Operário, a bola voltou pro Arthur, cruzamento, levantamento na boca do gol, toque de cabeça! O Alisson pro gol da Ponte! Vai, Ponte! Tá no gol! Tá no gol! Tá no gol! Tá no gol! E que jogadaça da Ponte! Olha o Elvis aí! Olha o Elvis aí fazendo a jogada pra Ponte. Ele toca pro Arthur. Cruzamento no segundo pau. O Alisson de novo de cabeça. Esse, o Alisson de cabeça, é um monstro. Segundo gol dele com a camisa da Ponte de cabeça. O Alisson, o Alisson, o Alisson, o Alisson. 25 é a camisa dele. Essa é dele, ninguém tira, tá lá no placar do Majestoso. O Alisson. E foi lá comemorar com o povo, com o torcedor da Ponte. O 2022 não estava sendo fácil. A Joana canta uma música muito bonita que fala isso. Não está sendo fácil viver assim. E ele vai lá pra torcida da Ponte, a sofrida torcida da Macaca, e comemora nos braços do povo. É o terceiro gol da Macaca. Vai, Ponte! Arrebenta! Pode avisar o povo que hoje tem tudo que você quiser, viu, torcedor da Ponte Preta? É o terceiro da Ponte! Ponte 3! Ponte 3! Printa essa tela aí, ó! Printa a tela! Tá aqui, ó! Tá aqui, ó! Na tela aqui, ó! Printa a tela aí, ó! 3 pra Ponte, 0 pro Operário! Goleirão Vanderlei! Essa você só pega lá no fundo da rede. O detalhe do terceiro gol da Ponte. O detalhe do gol do Alisson de cabeça. Printa a tela aí, André Luiz. É o detalhe que numa linda jogada do Alves, ele tocou para o lateral esquerdo e cruzou no segundo pau. Chegando por lá, surpreendendo o Alisson que tocou. Escorando, esquerdo de Vanderlei que nada pode fazer.
Carlos Corsato. Vai lá, André Luiz, informa pra gente aí. Vamos lá. Foi embora o camisa número 32, o Fraga, para a entrada do 23, o Cássio Gabriel. E foi embora o camisa número 15, Arthur, para a entrada do 23, o jogador, aliás, o Arthur, para a entrada do jogador Jean Carlos, camisa número 26. Confirmando a você, o 26, Jean Carlos, está no lugar do Arthur, que é o 15, e o 23, que é o Cássio Gabriel, entrou no lugar do 22. Fraga, informação para a música. Legal, só pra confirmar aí, André, o Fraga tá no jogo, viu? Com a 32, quem saiu foi o Elvis, 62. O Elvis que saiu com a camisa 62, o Fraga tá no jogo aí, ó. Camisa número 32 tá no jogo. Quem saiu foi o Elvis. Então tá confirmado, pode ficar tranquilo. O Elvis foi embora com a 62, entrou o Cássio Gabriel. Aquela alteração que eu já cantava a pedra aqui, né? Acabou o gás, né? Acabou o gás dele, entrou o Cássio Gabriel e o Arthur saiu para a entrada do Jean Carlos. Do Arthur eu não sei se acabou o gás, mas entrou o Jean Carlos. A Ponte vence, Frank Francisco, 3-0 para a Ponte. Resultado merecido, Carlos. Eu disse desde o começo do jogo que a Ponte fazia uma boa partida. E o Operário, ele dá muito valor, ele dá uma conotação muito grande a essa vitória da Ponte. Eles estão brigando, jogando em cima, dando um trabalhão. E na questão aqui do Arthur, é cansaço também, Carlos. Muito cansaço. Ele foi muito exigido e hoje, para mim, novamente uma boa partida do Arthur. O cruzamento do terceiro gol foi dele, né? O Elvis recebe a bola na linha de fundo, dá pra trás, ele vê no segundo pau o Alisson e joga a bola fazendo a banana, né? A curva da bola na cabeça do Alisson. Tá jogando bem o Arthur, hein? Vai, André. Confirmando a vocês as alterações da Ponte, meu caro Carlos Corsato, o 62 Elvis foi embora para a entrada do 23, Cássio Gabriel. Beleza, como eu já havia dito aqui, a informação nos canais Futebol Interior. Tava procurando aqui, enquanto vocês falavam, a última vez que a Ponte Preta fez 3 gols no jogo. E eu achei aqui, se eu não tiver enganado, dia 26/11 de 2021, último jogo da Ponte pela Série B do Campeonato Brasileiro. Ponte Preta 3, Curitiba 2. Foi a última vez que a Ponte Preta meteu 3 gols num jogo só. Bola lá pela ponta direita, vem Macaca. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Chega a zaga da equipe do Operário para tirar. A bola volta com Felipe Saraiva. Foi seguro ali pelo jogador da Macaca. O Bernardo, o jogo tá parado, falta pro Operário fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. O Júnior Souza tá ligado com a gente, Marrom Menezes, João Carlos, Júlio, olha o Operário, bola aqui pro campo de ataque, vai queimada ali, o Júnior Brandão bateu pro gol pra fora. Passe, vai embora. Será que pegou o Kaique? Eu não vi daqui. Mas o Júnior Brandão entrou, bateu, pegou, defendeu o goleiro, escanteio para os caras, André Luiz. O Júnior Brandão no contra-ataque rápido de pé da direita, chutou forte. Com a ponta do dedo, Kaique transitou aquele que seria o primeiro gol do Operário do jogo. É escanteio do lado esquerdo, o Operário desce. Placar, Store, Colchões, continua 3-0 para a Mega Véia do Majestoso. Tomás Bastos vem ele para fazer a cobrança do escanteio, é o 5º escanteio do Operário do jogo. Já passou a Ponte em número de escanteios, hein? 9 no total, 4 para a Ponte, 5 para o Operário no segundo tempo, 3 para a equipe do Operário. Tomás Bastos, perna esquerda para a bola, levantou, segundo pau, toque de cabeça, Leonardo tira a bola, voltou para o Saraiva. Meu Deus do céu. O pé do Saraiva foi parar agora, a chuteira dele lá na linha do trem. Bateu pro gol, furou feio. A bola vai embora agora, liga de fundo. Bateu no maquinista. Sim, tiro de volta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Brumas, fábrica e confecção sustentável. Camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121.
Gente, não estamos sorteando camiseta da Ponte não, viu? Mas eu agradeço todo mundo aí pela participação. Vamos pedir pro nosso departamento comercial para ver se descola uma camisa aí pra gente sortear. O Severino da Silva, que tá dizendo que quer ganhar uma camisa da Ponte. Quem falou também aqui que quer ganhar uma camisa da Ponte é o Júlio César, tá dizendo aqui, o Corsata, minha filha Giovana também quer entrar na fila para ganhar a camisa da Macaquinha, hein? Sempre está na sintonia dos canais de futebol interior. Fecinho e Nicolas bem sumidos no jogo hoje, tá dizendo o Edilson Roberto. O Alisson tá jogando demais, ele complementa aqui no YouTube. O Luiz Ribeiro, eu sou da antiga, time que está ganhando não se mexe, mas o jogador não é robô. Pra cima deles, está dizendo aqui o Luiz Ribeiro. Júnior Souza, cabe mais um ainda, mas quem tá com a bola é o time do Operário. Bola lá na ponta esquerda, vem o Operário, bola com o Fabiano. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Matheus Silva. Pé na bola, tira dali, a bola volta com Renier, Renier trabalha a bola para Leandrinho, Leandrinho volta, essa bola aqui no meio, bola para Felipe Saraiva vem, Leonardo de falta. O jogo tá parado, falta pros caras, falta pro time do Operário fazer a cobrança e atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de gerar tempo e placar do futebol. Passa o tempo passa, 27:40, quase 28. 17 para terminar o jogo, mais acréscimos no Majestoso. Te contei não, 21ª rodada, Série B, Campeonato Brasileiro. 3 para Ponte. Matheus Silva, Elvis e o Alisson. 0 pro Fantasma. Vai, Marcelo. Em Novo Horizonte terminou. Novo Horizontino e Vila Nova empatam 1-1. Começou CSA e Ituano 0-0. Quando tivemos acesso em Minas Gerais. Democrata de Sete Lagoas e Ipatinga conquistaram o acesso para a primeira divisão mineira. Deixa o seu sorriso mudar o mundo, mas não deixe o mundo mudar o seu sorriso. Vem o time do Operário, bola aqui pro campo de ataque, sobe a zaga da Ponte. Bernardo meteu a testa na bola para tirar dali. A bola voltou pro time da Ponte. Bola na ponta direita, vem Macaca, bola aqui pro campo de ataque. Olha ali o Cássio Gabriel, já fez o passe na ponta esquerda pro Fecim. Chega a zaga do Operário, tira. Joga a bola, linha de fundo, escanteio pros caras, André Luiz. Escanteio pra Ponte. Escanteio pra Ponte, você pediu, ele ia, mas não vem mais. O técnico Hélio dos Anjos chamou o Eliel, agora mandou ele botar o colete e quem vem aí no lugar dele é o Richelli, daqui a pouco na Macaca. Richelli vai fechar a casinha. Vai fechar a casinha aí o técnico Hélio dos Anjos no time da Ponte. Ele pode mexer só mais uma vez, né? Mas ele tem duas opções, duas ainda mexidas por fazer. Fez sim pra bola, cruzamento, levantamento na boca do gol, jogada ensaiada essa pro Fábio Sanches. Chega a zaga da equipe do Operário, tira. Mas o árbitro tá marcando perigo de gol. O jogo tá parado, bola pra equipe do Operário no campo de defesa. Alteração no jogo, vai André. Foi embora o camisa número 25, Alisson, para a entrada do 21, Richelli. Confirmando o 25, Alisson, foi embora. 21, Richelli, está no jogo. Informação para o Vitor. O Richelli tá no jogo, na vaga do Alisson. O Richelli segura um pouco mais, o Alisson é mais ofensivo, tanto que já tem 2 gols com a camisa da Ponte depois do Luca. É o artilheiro da Macaca, o segundo artilheiro da Ponte na competição. E aí, a mexida do Hélio dos Anjos? É a última, viu? Não pode mexer mais, tá bom, Frank? Conta pra gente aí. A mexida inteligente, né, Carlos? O Operário, apesar de estar perdendo 3-0, ele continua sem medo de jogar, Carlão. Tá vindo pra jogar, tá dando um trabalho. E, como eu disse, está enaltecendo essa vitória da Ponte. Que partida brigada desse time do Operário. E o Richelli, ele também sabe sair, Carlos, mas vai segurar mais, hein? Deixa eu só retificar aqui, pode mexer sim, porque ele parou o jogo só 2 vezes, né? A primeira alteração foi no intervalo, a do Amaral pro Fraga. Então ele parou só 2 vezes o jogo. Ele primeiro troca Jean Carlos e Cássio Gabriel no time, né? Fez as 2 alterações ao mesmo tempo e depois agora ele coloca o Richelli na vaga do Alisson. Portanto, ele ainda pode fazer mais uma alteração. Vem o time do Operário, chega a zaga da equipe da Ponte, tira, joga a bola para a lateral. Torcedor da Ponte vai fazendo a festa lá no Majestoso, vai cantando, vai soltando a voz do torcedor da Ponte. Mais uma mexida. Vai, André. Foi embora o camisa número 7, Paulo Vitor, para a entrada do João Carlos. Confirmando a você, João Carlos. Sérgio Paulo Vitor foi embora. É a 4ª alteração do resultado pelo técnico Matheus Costa da equipe do Operário. Em
informação para Corujão Autopeças. Giancarlo, 21 na vaga do Paulo Vitor, saindo no time do Operário. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Corujão Autopeças, bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Jean Carlos, lateral da Ponte, toca a bola aqui pro Fraga, não pegou, voltou a bola para a equipe do Ferroviário, do Operário Ferroviário, bola ali com Giancarlo, tá jogando para trás o Giancarlo, agora tem Jean Carlos e Giancarlo. Giancarlo tá jogando para trás a bola aqui, mas cometendo falta para cima dele, o jogo tá parado. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Ligados aqui nos Canais Futebol Interior, vamos que vamos, jornada esportiva aqui nos Canais Futebol Interior, Série B, é aqui. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$ 250,00. Seja responsável, jogue com moderação. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Richelli tocou bola ali pro Fecim, Fecim pro Danilo, vai pro cruzamento, Nicolas, vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol, sai do gol, Vanderlei. Pra ficar com ela, o goleirão da equipe do Operário. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Não, o juiz não deu falta não. Bola aqui pra equipe da Ponte, bola pro Nicolas. Ele volta essa bola aqui na ponta esquerda, já o giro o placar. A bola volta pra Ponte ainda, Cássio Gabriel, estreando hoje no time. Ele trabalha a bola aqui pro Fraga. Fraga volta a bola pra Jean Carlos. Jean Carlos vem, Ricardinho. Ih, Ricardinho pegou o jogador da Ponte ali, hein? O jogo tá parado, o jogo tá parado o jogo, é falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. Passa o tempo passa. E você ligado aqui, ó. Chegamos a 33:30, 11:30 no relógio, mais acréscimos para terminar o jogo. No giro do giro, girando o placar do futebol para você, a Ponte tá na frente. Que gostoso, hein? 3 gols de diferença, a Ponte vence. 3 para Macaca, 0 para o Operário. Placar ao vivo, futebol interior. Vai, Marcelo. Campeonato Brasileiro Série A, segundo tempo, o Corinthians bate o Botafogo pelo placar de 1-0. Bola rolando, comecinho de jogo, o Flamengo vai empatando com o Atlético Goianiense pelo placar de 0-0. Quando tivemos acesso em Minas Gerais, Democrata de Sete Lagoas e Ipatinga conquistaram o acesso para a primeira divisão mineira. Faço da minha vida um poema, escrevo com sorrisos e trechos de muitas felicidades. Obrigado, torcedor, pela grande audiência. Bola para a equipe da Macaca, olha o Cássio Gabriel, fez o passe, procurava o Fecim. A zaga tira, a bola volta aqui pro time do Operário. Bola na ponta esquerda, vem o time do Operário. Olha o Felipe Saraiva, tocou pro Júnior Brandão, fez a finta, trouxe a bola pra perna esquerda, Fraga. Chega o Fraga. Tira, joga essa bola pra lateral. É lateral pros caras já público e renda já com o André Luiz. A bola volta aqui pro time do Operário. Bola pelo meio. Leandrinho volta essa bola aqui na ponta direita. Ele trabalha a bola pro Lucas Mendes. Sai da ponta direita. A bola vai lá pra ponta esquerda. De um lateral pro outro. Bola pro Fabiano. Vem Fabiano. Vem Bernardo na marcação pra cima dele. Chega ali o Fraga. Ganha essa bola pra equipe da Macaca. Trabalha a bola na ponta direita. Bola pro Bernardo. Foi pro chão. Falta. O jogo tá parado. Falta para a equipe da Macaca fazer a cobrança no campo de defesa. 35 deste segundo tempo. Público em renda no Majestoso. Vai, André Luiz. Público pagante, 5.039. Não pagante, 5.7. Público total, 6.146 para uma renda de R$ 79.005 reais. Para você, público pagante, 5.569. Não pagante, 577. Público total, 6.146. Para uma renda de R$ 79.035 reais. Informou Betchamps. A gente no zóio. Eu não tô muito legal, não. Eu achei que ia ter uns 8 mil torcedores ali no estádio. 6.146 o público total. Por incrível que pareça, a Ponte ainda tá tomando prejuízo, né? No Bordeiro. Precisa de 80 mil para fazer um jogo. 79.035. Vai ter que pôr do bolso aí a Macaca R$ 965. Mas para um jogo de 3-0, né?
até que o prejuízo é muito pequeno. E teve um cartãozinho amarelo aí pro jogador Operário, o camisa número 19, o Leandrinho, por reclamação. Naquela falta lá do Ricardinho, né, por incrível que pareça, não foi o Ricardinho que tomou cartão, foi o Leandrinho, camisa número 19, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Já o detalhe no ar do André, vem Ponte. Bola ali com o Nicolas. Passou pelo Renier. Opa! Pau nele, o jogo tá parado, é falta pra Ponte. Detalhe no ar, vai André. O detalhe é que, como você falou, no lance anterior o Leandro tomou amarelo no Operário, agora mais um amarelado. O Nico adianta, garante a distância que foi a camisa número 3 do Dani, já te confirmo. 4, Renier. Amarelo pra ele. Falta pra equipe... Renier, número 4. Isso. Falta para a equipe da Macaca fazer a cobrança. 37 minutos passados o segundo tempo de jogo. A Ponte vence por 3-0. 3-0. O último jogo que a Ponte meteu 3 gols foi contra o Curitiba. Aí mesmo no estádio Moisés do Carelli, o último jogo da Série B do ano passado. É falta para a equipe da Macaca fazer a cobrança. Vem Cássio Gabriel. Ele é bom na bola parada. Vem ele para fazer a cobrança de falta para a equipe da Macaca. Cássio Gabriel. 3 homens na barreira, falta para Macaca, autorizou o árbitro, quase 38 passados, Cássio Gabriel para a bola, bateu pro gol, pega na zaga, aí a bola vai voltar pro time da Ponte Fecim, ganha essa bola para Macaca, trabalha a bola aqui pro Richelli, mas o árbitro tá parando para marcar a falta, é falta para a equipe do Operário fazer a cobrança, vai André. Última alteração da equipe do técnico Matheus Costa, foi embora o número 2, o Lucas Mendes, para a entrada do 13 do Arnaldo. Confirmando a você, 13 Arnaldo está no jogo, 2, Lucas Mendes foi embora. Informação para Plone Alimentos. Mais um ex-Ponte, lateral Arnaldo, tá no jogo, o Lucas Mendes foi embora. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. São 500 torcedores a mais, né, do que no jogo contra a equipe do Náutico. Esperava mais, eu esperava uns 8 mil torcedores no estádio Moisés do Carelli, mas tá bonita a festa. A festa tá bonita. Se a Ponte Preta manter essa média de 5.500, 6 mil, vai ser bom demais aí pro campeonato que estamos disputando. Mas, e vencendo, né? E vencendo aí a tendência é de um público ainda maior com a sequência da competição. A Ponte faz um jogo, vence o Operário pelo placar de 3-0. O Operário assustou? Sim, mas é um jogo, né, Frank, que a Ponte faz 3-0. Né? Um jogo que você vence por 3-0, não dá para contestar, né? Não, Carlos, uma vitória clássica e como eu tô falando desde o início da partida de hoje. O Operário super valoriza essa vitória da Ponte Preta. O Operário joga em cima. Detalhe no ar, vai André. E a torcida da Ponte canta e dança em Moisés do Carelli. Olha o áudio. É que a gente não consegue pegar, não adianta aumentar mais que isso. Né? Mas dá para ver aqui pela televisão que o torcedor vai fazendo a festa realmente no estádio Moisés Lucarelli. Vai cantando, dançando o torcedor da Ponte, isso é muito bom. O André não cantar e dançar, porque senão vai tremer o estádio. Cantar pode, pô. Cantar o André pode, só dançar e pular. Não, dançar também, se ele não quiser pular, né? Aí não tem problema não. Mas aí, André, foi o Marcelo que falou. Olha o Nicolas, trabalha a bola pro Fecim, lá na ponta esquerda. Vocês dois são companheiros né? Companheiros de 13, então de maluquice, né? Tem grau, né? Então vocês dois são parceiros, vocês dois se entendam aí. Bola pelo meio, bola pro Bernardo, volta a bola, trabalhou, bola pro Cássio Gabriel, na marcação, chega ali o Leandrinho, ganha essa bola para a equipe do Operário, trabalha a bola ali pro Felipe Saraiva, torcedor da Ponte, vai ali, vai fazendo a festa, ligando o celular, bola ali pelo meio, vem o Matheus Silva. Que partida desse Matheus Silva, hein? Ganhou essa bola, trabalhou bola pelo meio, trabalha a bola pro Fecim, chega a zaga da equipe do Operário para tirar. Detalhe no ar, vai André. É uma linda festa do torcedor participando, o celular todo fazendo
aqui no estádio Moisés Lucarelli, a torcida da Ponte, que há muito tempo não via esse time ganhar por 3-0, faz a festa no Majestoso. E a torcida da Ponte canta assim, meu caro velho. Por aí, meu velho. É isso, torcida da Ponte vai fazendo festa no estádio Moisés Lucarelli. A Ponte Preta vai vencendo pelo placar de 3-0. E vai fazer muita festa esse torcedor da Ponte no próximo jogo no estádio Moisés Lucarelli. Vai ser no dia 9 de agosto, 2 dias antes, né, da Ponte Preta completar 122 anos. O jogo vai ser contra o Vasco. Vai estar lotado o estádio, pode ter certeza, porque o Vasco vai trazer torcedor, né? A torcida do Vasco vai comparecer, torcida da Ponte também. Aí sim, um público acima de 10 mil no estádio Moisés Lucarelli com a Ponte Preta. Antes, claro, tem o jogo contra o CRB, né? O CRB que perdeu de 4 para o time do Vasco, né? Na última rodada, então vem mordido para jogar contra a Ponte fora de casa. E depois, no Majestoso, no dia 9 de agosto, a Macaca jogando contra a equipe do Vasco. Jogo marcado para as 8h30 da noite, com total cobertura aqui dos canais Futebol Interior. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar tempo. E placar do futebol. Passa o tempo passa. Aproveite da melhor forma o seu tempo. 42 minutos, 40 segundos passados deste segundo tempo, 2:20 para terminar, mais acréscimos no placar. Te contei, não, Majestoso. Ponte tá bonita na frente. Ponte, Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você, vai Macaca. Ponte 3, Operário 0, placar ao vivo Futebol Interior, MC. É isso, o Novo Horizontino empatou com a equipe do Vila Nova pelo placar de 1-1 e o Corinthians vai vencendo o Botafogo pelo placar de 1-0. Quando tivemos acesso em Minas Gerais, Democrata de Sete Lagoas e Ipatinga conquistaram o acesso para a primeira divisão mineira. Não pergunte sobre meu passado, eu não vivo mais lá. 43:40. Depois, no final da jornada esportiva, quem acertar quantas vezes o repórter falou o detalhe na transmissão vai ganhar uma paçoca. Detalhe no ar, vai, André Luiz. Mais um, e nesse momento a torcida da Ponte grita que o derby vem aí e o bicho vai pegar, meu caro Carlos Cortado. É muita calma nessa hora, né? Muita calma nessa hora. Devagar com andor. Devagar com andor. O Santa é de barro. Vamos deixar os caras em paz lá, porque o nosso problema é o nosso time aqui. Agora que estamos tendo um pouquinho de tranquilidade. Bola aqui para a equipe da Ponte, bola do Fraga, trabalha a bola aqui para o Leonardo. Leonardo voltou, essa bola um pouco mais atrás. Bola para o Matheus Silva, que partidaço desse zagueiro, hein? Vai voltar o DG. Tem o Thiago Oliveira e tem o Matheus Silva agora. Que grandeza, rapaz. Que coisa boa, né? Foi bem no jogo hoje. Foi bem. Que partidaço desse zagueiro. E a Ponte tem 3 jogos difíceis na sequência. CRB, Vasco e Brusque. 2 fora, 1 em casa contra a equipe do Vasco. Vem Ponte, bola com o Fraga. Entrou bem no jogo também o Fraga. Trabalha a bola para Cássio Gabriel. Bom passe. Trabalha a bola ali pro Bernardo. Bernardo vai lá para a linha de fundo. Vai para fazer o cruzamento. Fabiano vem na marcação para cima dele. O Bernardo jogando de chuteira preta, rapaz. Olha só que bacana. Volta a bola ali pelo meio. Bola para Leonardo. Leonardo com a chuteira meio que azul ali, né? Volta a bola pro Matheus Silva. Jogando com a chuteira cor-de-rosa. Trabalha a bola pro Kaique França, jogando de chuteiras azuis. Volta a bola pro Fábio Sanches, chuteira preta. Trabalha a bola pro Fraga, chuteira branca. Bola aqui pro campo de ataque, trabalha a bola, vem Ponte. Jean Carlos pede aqui, bola na ponta esquerda, toca a bola pro Jean Carlos, mais um com chuteiras pretas. Bola aqui na ponta pro Fraga. Fraga voltou, trabalhou pra Cássio Gabriel. Gabriel volta, o repórter informou. Vamos até 48, 45 do segundo tempo. Tô pesquisando aqui, procurando com 3 gols de diferença nesse meu caderno aqui. Dá uma olhada nisso aqui, gente. Isso aí é o famoso caderno de sofrimento. Ó, mas não tem. Eu procurei aqui no meu caderno. Não tem vitória por 3 gols de diferença. Vou ter que procurar no Dr. Google para saber. Então, segundo turno? Foi mais? Foi 3 gols? 3-0. Contra o Brusque. Então tem no meu caderno, é que eu não olhei direito, né? Ou então não transmiti o jogo. Ou não transmitiu o jogo. Eu não lembro, porque eu não lembro nem o que eu almocei hoje, cara. Não lembro nem se eu almocei. Então não tem como eu lembrar dessas coisas. Ô Frank, chegamos a 46 deste segundo tempo. Pode contar os 3 pontos já, né?
Eu creio não, se você falar que não pode, aí eu paro, pô. Não, eu creio que sim. Sobe o hino aí. Eu creio que sim, Carlos, mas... Se você libera subir o hino, não? Pode subir o hino, vai. Sobe o hino, pô. 3-0, falta 2 minutos. Sobe. Se os caras fizerem um gol por minuto, não vai dar pra empatar, pô. Carlão, já arranquei o chapéu, tô terminando a transmissão sem o chapéu. Partida da Ponte hoje, 10. Gostei demais. O time aguerrido, batalhou. Quem entrou bem, Carlão. O torcedor da Ponte tá feliz. A Ponte vence o jogo pelo placar de 3-0. Vem Ponte, bola ali pela ponta direita, trabalha a bola para Cássio Gabriel. Cássio Gabriel pro Leonardo. Marcelo, olha ali pro operador. Marcelo hoje tá meio... bola aqui no meio, trabalha a bola para Bernardo. Bernardo pro Leonardo. Ele voltou, trabalhou bola aqui na ponta. Chega, cometendo falta, o jogo tá parado. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Corujão Autopeças. Baterias Moura, 60 amperes, à base de troca. R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Pronto, fechamos, produção. Tá tudo fechado, 47h30. O meu comentarista não quis falar que o jogo estava resolvido. Nós vamos ganhar. Pode ser 3-1, pode ser 3-2, mas que nós vamos ganhar? Vamos ganhar sim. Ponte Preta vence pelo placar de 3-0. A defesa da Ponte tá bem no campeonato. Tem uma coisa boa aí nesse time da Ponte, é a defesa, né? Defesa bem no campeonato, mais um jogo em que o time não sofre gols. É o 10º jogo em 21 que a Ponte Preta não é vazada na competição. E olha que a Ponte tá na rabeira da competição. Aponta o centro do gramado. Esse foi o primeiro jogo que eu não pedi pro árbitro terminar antes dos 45. Fim de jogo no estádio Moisés Lucarelli. Deu Ponte, deu Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. A Ponte Preta venceu por 3 gols de diferença. 3 pra Ponte, 0 pro Operário. Gols de Matheus Silva, Elvis e o Alisson. Para 6.146 o público total no Majestoso. Galera fazendo a festa. E você pode printar essa tela aí, viu? Printa essa tela aí. Faz um do outro lado ali, Frank. Mostra com o dedo ali, ó. Tem que fazer assim, ó. Pro meu lado. Isso. Pra baixo aqui, ó. Pra baixo aqui, ó. Aê, ó. Aê, ó. 3-0 pra Macaca. Ponte 3-0. Pode printar a tela aí, torcedor. A Macaca venceu. A Macaca vence pelo placar de 3-0. Vou deixar o microfone do André Luiz aberto lá, porque a gente vai pegar aqui a palavra de um jogador da Ponte Preta. Né, o áudio de um jogador da Ponte Preta agora, até para nossa produção, viu, gente? Na entrevista coletiva do Hélio dos Anjos não podemos colocar imagem, tá? Só o áudio do Hélio dos Anjos, tá? Nem o áudio, nem o vídeo da Ponte TV nós vamos poder replicar, tá? O Alisson vai falar. Graças a Deus, né? Saiu o primeiro, hoje já tive a oportunidade de fazer mais um gol, ajudar a equipe. E, cara, muito bom jogar em casa assim, ter o torcedor do nosso lado, fazendo essa festa bonita. E não poderia ser diferente, fizemos 3-0, fizemos um grande jogo. Agora é manter, trabalhar a semana aí, porque quinta-feira tem mais um jogo difícil e vamos com tudo de novo, fazer mais um grande jogo para conseguir mais 3 pontos. Tá aí o Alisson falando, autor do terceiro gol da Ponte, o segundo gol dele com a camisa na Macaca. A Ponte venceu pelo placar de 3-0. Os torcedores vão lá agora, próximo ao povo, ali na arquibancada, para falar com o torcedor e agradecer a presença. E isso é muito bom, né? A vitória vai, consequentemente, trazer o torcedor de volta. Ponte hoje estreou 2 jogadores, os caras entraram fazendo gols, os caras, o Matheus Silva e também o Elvis. Enfim, o Richelli também estreou. A Ponte Preta mandou bem, venceu o jogo pelo placar de 3-0. Vamos fazer o seguinte, vou passar o comando agora da transmissão para o Marcelo, que vai chegar aí com o fim de jogo nos canais Futebol Interior. No fim de jogo, o André Luiz vai dar o seu destaque ainda lá da cabine. Depois o André Luiz vai descer lá
pros vestiários, porque vai pegar a palavra do técnico vencedor, o Hélio dos Anjos. A Ponte venceu 3-0. Tem as notas do Frank Francisco, a ficha técnica e a sua participação também aqui no nosso WhatsApp, também no nosso Facebook. Edson Cláudio, Varley Fininho, Grande Varley, Neuri Menezes, João Carlos Júlio, Antônio Batista, Carlos Eduardo Lemos Matozinho, Vivi Vicente, o Juba da torcida Jovem Ponte Preta, o Teteu Silva também tá ligado com a gente, Carlos Eduardo Lemos Matozinho, Luiz Augusto Duarte Simas, Júnior Souza, Osmar Dangar, Carlos Salles, todo o pessoal ouvindo a gente, o Luiz Ribeiro também, muito obrigado. Vem aí Marcelo Corsato para comandar o fim de jogo nos canais Futebol Interior. Começa agora, fim de jogo, os destaques da partida e muita opinião, no ar, fim de jogo. Muito bem, 8 da noite, mais 58 minutos em Campinas, deu macaquinha, 3-0 para cima da equipe do Operário. A Ponte vai nesse momento a 13ª colocação, porque o Ituano vai vencendo o CSA nas Alagoas pelo placar de 1-0. Tivemos também hoje ainda o Novo Horizontino empatando com o Vila Nova pelo placar de 1-1. Daqui a pouco a gente faz o rescaldo aí desta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Pela Série A, o Corinthians venceu o Botafogo por 1-0, o Palmeiras venceu o Ceará por 2-1 jogando fora de casa, e o Flamengo vai vencendo com gols de Lázaro e Marinho o Atlético Goianiense por 2-0. Lá o jogo começou às 8h30 da noite, estamos com 30 minutos do primeiro tempo, 2-0 para o time do Flamengo. Vamos lá, o fim de jogo está no ar. Para Bet Champs, Corujão, Autopeças, Ovos, Satoshi, Shimozono, Mega Sorte, Loterias, Store Colchões, Bebidas Poti, Prone Alimentos, Brumas e Pizza do Dadá. E agora com o destaque na saída dos jogadores da Macaca. A Ponte venceu 3-0, Macaquinha vence. A Ponte tinha vencido o Brusque por 3-0 o ano passado na 20ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Aquela oportunidade lá, o Moisés meteu gol. Né? O Ivan foi o destaque do jogo, pelo menos aqui na pontuação, com 8.2 de score. Né? Deixa eu ver aqui se eu vejo quem foram os outros gols. Rodrigão e Fecim. Rodrigão, Fecim e Moisés, os gols da Ponte Preta na oportunidade. 20ª rodada da Série B do ano passado. 3-0 para a equipe do Brusque. E hoje foi na 21ª rodada. 21ª, verdade. Ou seja, a 20ª rodada, a abertura do segundo turno. Isso. A abertura do segundo turno, a Ponte venceu o Brusque por 3-0 no ano passado. Vai, André Luiz, e o seu destaque por aí? Eu confirmo a você, final de jogo aqui no estádio Moisés Lucarelli, meu caro Marcelo Corsato, com gols de Matheus Silva, Elvis e o Alisson. A Macaca bateu o Fantasma, Operário Ferroviário por 3-0. Jogadores da Ponte já todos no vestiário número 1, assim como os jogadores do Operário no vestiário número 2, o chamado full da linha do trem. A torcida ainda faz muita festa aqui no estádio Moisés Lucarelli após essa vitória maiúscula da Macaca, que não acontecia há muito tempo por 3-0. E daqui a pouco vamos pegar a palavra do técnico Hélio dos Anjos. Tá falando, Marcelo Corsato? Tá falando, meu repórter André Luiz, o repórter feliz aqui nos canais Futebol Interior. Ele que acompanhou no palco do jogo a vitória da Ponte 3-0. Frank Francisco, seu destaque pro comentário daqui a pouquinho. Vitória da Macaca 3-0. Marcelo, uma bela partida da Ponte Preta. Uma bela estreia do Elvis, do nosso zagueiro aqui, que eu gostei bastante também. Tô com o Carlos Matheus Silva. E é interessante que eu me lembro de uma entrevista que eu vi do Oscar, e o Oscar falando da questão de entrosamento de zaga, né? Rapaz, até o futebol do Fábio Sanches hoje foi perfeito. O Carlos estava falando que o Matheus Silva não perdeu uma, e pelo alto o Sanches hoje não errou uma. Foi muito boa a performance da nossa zaga. Gostei da partida, boa vitória. Para mim o Elvis é o melhor em campo, foi o comandante do time enquanto teve fôlego. O Cássio Gabriel entrou, manteve um bom ritmo de partida, né?
Mas, em tese, tá aí o que a gente queria. Uma Ponte Preta com cara de Ponte Preta, uma Ponte Preta jogando com garra, com raça, com vontade, e enfrentou um time que vai enaltecer a nossa vitória. O Operário brigou do primeiro ao último minuto, não deu espaço. Gente, e a butinada comeu solto, hein? E mais uma vez, vou deixar meu registro aqui. Eu não gosto da arbitragem do Felipe Fernandes de Lima. Ele encolhe. Tem jogada que ele tem que dar cartão e dar falta, ele manda seguir. Foram várias nesse jogo. Diretoria, fica de olho, hein? São 9 da noite, mais 2 minutos. Destaque do nosso comentarista Frank Francisco. A Ponte venceu 3-0. É o terceiro gol do Flamengo lá no Maracanã. Vidal cobrando pênalti. 3 pro Flamengo, 0 pro Atlético Goianiense. O Ari de Américo Brasiliense, São Paulo, tá mandando abraço pra toda a rapaziada do futebol interior. Ele manda um abraço também pro primo, Nenê Santana. Ó, tá bem de primo, hein, queridão? Jogou muito, Nenê Santana. Abraço, viu? Vivi Vicente também mandou mensagem aqui pra gente. Deixa eu ver quem mais aqui. Participando pelo nosso WhatsApp. Que placar lindo da Nega Véia, hein? Vamos subir pra primeira divisão. Ó, o torcedor. Deixa eu pegar o nome dele aqui. É o César Augusto, que mandou essa mensagem no nosso zap. 98989-3526. Vamos fazer o seguinte? Primeiro intervalo aqui, daqui a pouquinho a gente traz as notas do jogo, melhor em campo, tem os destaques finais, coletiva do treinador, ficha técnica do jogo, tudo isso e muito mais pra você aqui no nosso Fim de Jogo, que volta já, fica aí. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho.
Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, a base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Marcelo Corsato. São 9 da noite, mais 7 minutos em Campinas, aqui no Taquaral. A Ponte Preta no Majestoso venceu 3-0 a equipe do Operário. Ó, lembrando que o Ituano vai batendo o CSA por 1-0. O gol foi do Papagaio, Rafael Elias, jogando fora de casa. Tivemos ainda Novo Horizontino e Vila Nova empataram 1-1. São jogos aí desta Série B que aconteceram há poucos instantes, ou jogos que estão acontecendo. No caso, um jogo que está acontecendo e a gente está acompanhando aqui, CSA e Ituano. Amanhã, às 4 da tarde, o Vasco, que vai ser adversário da Ponte daqui uma semana, né? Vai pegar a equipe da Chape. Ó, é o seguinte. O Vasco tinha vencido o CRB por 4-0. Esse aqui já é outra rodada, né? Vasco e Chapecoense já é um jogo de outra rodada. Já é da próxima rodada, no caso. Porque a Chapecoense começou a rodada empatando com o Grêmio 0-0. O Vasco venceu o CRB 4-0. O Sport venceu o Guarani 2-1. O Bahia venceu o Náutico 3-0. Tombense 3, Sampaio Correia 0. Brusque 0, Cruzeiro 0. Londrina 1, Criciúma 1. Novo Horizontino 1, Vila Nova 1. Ponte Preta 3, Operário 0. E bola rolando para CSA e Ituano. Jogo que vai fechar aí esta rodada, né? O jogo do Vasco, esse jogo que eu falei aqui, que é amanhã, dia 31, ele já é pela 22ª rodada. Cruzeiro 46, Vasco 38, Bahia 37, Grêmio 37. São os 4 primeiros. No momento, os 4 últimos. CSA 20, 17º, Guarani 18º, 19, Náutico 19º com 18, Vila Nova 20º, 18. A Ponte, a 13ª, tem 25. No momento, 5 pontos da zona do rebaixamento. A sua informação, André. Marcelo. Diga. Já postos aqui na sala de imprensa, Sérgio José Salgusti, aguardando a coletiva do técnico Hélio dos Anjos, e a Rádio FM Canais de Futebol Interior será a 4ª emissora a perguntar na coletiva, meu caro Marcelo Corsato. Beleza, quando começar a entrevista coletiva, você nos avise. Ó, eu vou pagar mais um intervalo que vai ser o último, e aí a gente já vai chamar a galera aqui para votar no melhor da Ponte, né? No melhor em campo da Ponte Preta. Então você que está nas redes sociais, está acompanhando a gente no canal de áudio também, vai no YouTube, Facebook, Futebol Interior. Já posso deixar meu voto caso a coletiva comece? Pode. Elvis, para mim, é o melhor jogador da Ponte esta noite na vitória maiúscula por 3-0 diante do Operário Ferroviário, meu caro Marcelo Corsato. Tá, já deixei anotado aqui, então quando eu abrir a votação já falo o seu voto também. Muito bem, vamos para o intervalo? Daqui a pouquinho eu tô de volta então para trazer todas as atrações do nosso fim de jogo, que continua aqui nos canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula.
Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu por que a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. Marcelo Cossato. Hoje eu tô com a Macaca aqui nos canais Futebol Interior, 9 da noite, mais 12 minutos. A Macaquinha venceu, que alegria, hein? 3-0 pra Ponte, pra cima da equipe do Operário. O André Luiz já disse que tá lá embaixo, vai ser o quarto a perguntar pro treinador da Macaca, o Hélio dos Anjos. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir então a votação pro melhor jogador em campo. Sobe o som aí, sobe a vinheta, o melhor em campo aqui no fim de jogo dos canais Futebol Interior. Vitória maiúscula da Macaquinha, 3-0 para cima do Operário. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Vamos lá então, olha, é claro que a gente pega sempre o voto da galera, né? E o André Luiz já deixou dele aqui, que é pro Elvis, um dos estreantes da noite. Então, a galera votando, e a gente vai pegando aqui o voto da galera, você que está mandando a sua mensagem, a gente gosta demais aí do seu carinho, da sua audiência, e a gente gosta da sua participação. Vota aí nas redes sociais, arquibancada virtual, fique à vontade, tá? Fique à la vontade, o Carlos gosta de falar isso. É francês, né, Carlos? À la vontade? Eu nunca falei isso na minha vida, mas... Eu não vou contrariar você, não. Então fale agora, à la vontade. Não tô com vontade. Ah, muito bem. É isso, gente. Oi. Ah, beleza. Tô falando, tá vendo, André? Tá tomando do seu próprio remédio, achou um pior que você, velho. O Marcelo tem problema, cara. O Marcelo tem problema. Não, eu não tenho, não. Eu só vivo feliz, mesmo com... É que vocês não falam espanhol, que nem eu falo. Olha lá, pronto. Ô, André, eu tenho uma curiosidade. Quando a torcida da Ponte começou a fazer a ola, você também fez a ola por aí, não? Não, eu estava com as mãos ocupadas e trabalhando na cabine de implemento. Não tinha como fazer ola, né, meu caro Marcelo? Ah, eu largava até o microfone, velho. Eu juro por Deus que eu largava até o microfone. Mas a torcida da Ponte hoje fez a festa aqui no Exame Caleri, viu? Verdade. Qualquer dia a gente vai pagar uma passagem para ele para Colômbia, para ele aprender a ola colombiana. Ô, André, fica ligado aí, já chamo você. Júlio César de Campinas. Nacional e Deportivo Tátira. Tá certo. O Júlio César de Campinas, valeu pessoal, ótima transmissão, até a próxima jornada. Não votou no melhor em campo, foi embora e não votou. O Marcos Leandro da Cruz, o Alisson Monstro, o melhor em campo, aqui no Facebook, ó, no YouTube, Futebol Interior. O Adão que falou que o Malvadão... Não vai ler essa mensagem. O Adão falou que o Malvadão ia detonar. O Malvadão hoje você como palpite, saiu Adão, com o rabinho entre as pernas. Como palpite, velho, você não tá com nada, tá? Mais respeito aí, tá bom? Ó, o Ed... Leva na zoeira, tem que levar na brincadeira. O Edson Ele Roberto... não tá brincando. Ah, mas eu estou. O Edson Roberto, o Alisson, o melhor em campo. Ó, e o Malvadão que não se cuida não, viu, Adão? Vai pra segunda divisão, segundo já tá, né? Vai pra terceira divisão, hein? Com esse futebolzinho aí, viu? Precisa melhorar um pouco o Malvadão seu aí, tá bom, ô Adão? Mas obrigado pelo carinho, pela audiência. Um abraço pra você, pra todo o pessoal aí de Ponta Grossa. Bom, aqui no Facebook, no YouTube, Futebol Interior, eu tenho 2 votos pro Alisson. 2 votos pro Alisson, né?
do Marcos, eu vou até marcar aqui, ó, Marcos, para eu não repetir os nomes, e o Edilson. Deixa eu ver se vai pingar mais algum voto aqui. Tem pessoal fazendo propaganda de chat. O Edson Cláudio pediu para subir o hino, a gente já subiu, né, Edson? Obrigado, viu, queridão? O Juliano Ponte, chupa! Ponte arrebentando com o jogo. O Edilson falou que o Fecinho e o Nicolas bem sumidos no jogo. O Fecinho hoje realmente não luziu, né? Não luziu como sempre o Fecinho. Mas o Fecinho tem crédito nesse monte de jogador ruim que a Ponte teve aí um tempão. O Fecinho foi, com certeza, um dos melhores. Bom, deixa eu sair dessa vibe aqui para ir para outra vibe, para procurar mais votos. Enquanto isso, estamos elegendo Marcelo, o melhor jogador em campo. Vai, Carlos, eu tenho lá, por enquanto 2 para o Alisson. O Akira Miyamoto votou no Elvis, o Roberto Santos votou também no Elvis, no Alisson, o Aparecido Alves, o Osmar Dangar, o Edson Roberto e o Júnior Souza. Você marcou algum desses aí? Não, aqui não. Lê Silva no Elvis também. Lê Silva no Elvis. Então, os seus votos aí são para quem mesmo? Vamos Só para o Alisson. Só para o Alisson. O Edilson e o Marcos. Edilson e o Marcos. Então, vamos lá. Edilson e Marcos, Elvis, o Alisson. Então, tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 para o Alisson, 3 para o Elvis. O Ednei Melo. Elvis, o melhor em campo. O Ednei Melo também votando aqui no Elvis. É que quando o Marcelo hoje está comandando aí, mas eu peço sempre antes, né? Pro ouvinte mandar, porque aí manda lá, dá tempo de mandar no Facebook, dá tempo de mandar no YouTube, né? Então eu até peço para votar antes de chamar a vinheta, a gente vai trocando uma ideia, né? Mas foi muito em cima aqui, os votos estão pingando, ó. O Fábio de Almeida votou no Elvis, parece que o André tá chamando lá. Oi, André. Rapidinho, Carlos, só para informar que a assessoria de imprensa da Ponte soltou uma nota agora há pouco, que a empresa D&D, que era do DJ, jornalista DJ Carvalho, deixou de exercer as funções aqui no estado de Moisés Lucarelli, e quem passa a fazer essas funções é o jornalista Paulo Santana. E essa é a nota soltada agora pela assessoria de imprensa, vai começar a leitura do técnico Hélio dos Então tá. Muito bem, vamos lá para a entrevista, então. Sim, depois a gente volta com o craque do jogo. Isso, então vamos para a entrevista do treinador da Ponte. Professor Hélio dos Anjos, Rael Moreira da Jovem Pan. Gostaria de perguntar, saber o elenco, principalmente porque foi importante para o elenco, o apoio do torcedor da Ponte Preta no dia de hoje. Não chegou aos 10 mil que todos nós esperávamos, né, que principalmente a comissão técnica e a torcida também esperava. Houve uma movimentação muito legal dos torcedores doando ingressos a outros torcedores que não tiveram acesso à compra do ingresso, mas não chegou, mas a festa foi bonita e você falasse um pouco sobre isso. Olha, tudo isso envolve o desenvolvimento de uma equipe, envolve o desenvolvimento de um trabalho, né? A Ponte hoje sentiu-se, não só depois do jogo e durante o jogo, sentiu-se abraçada pelo seu torcedor. A nossa chegada aqui hoje, eu fiquei surpreso com a quantidade de pessoas nos recepcionando para ir para o jogo. Isso é muito importante, isso dá fluidos positivos para o grupo, e isso leva, assim, a autoestima do grupo. O comportamento do time também tem levado o torcedor a entender e abraçar o seu time. E essa é a nossa obrigação, nós não podemos querer só que o torcedor venha sem antes da gente oferecer alguma coisa. Eu acho que nós estamos oferecendo. Tivemos a infelicidade de fazer um primeiro tempo não muito bom no jogo contra o Grêmio, mas fizemos um segundo tempo muito bom. E eu falei para eles hoje, depois do jogo, que nos piores momentos nossos aqui da Ponte Preta, os piores momentos meu, né, que comando, eu tinha sempre o sonho de ver o meu time, você entende? Jogar 95 minutos, como nós jogamos, 97, né? Foi 3 no primeiro, 4 no sétimo. 96 minutos. Marcando pressão para o adversário. Existe alguma coisa melhor que viajar? Claro que sim! Viajar com até 50% de... Com a 123milhas.com, você já programa sua viagem economizando. E ainda pode parcelar em até 12 vezes no cartão. Então nós temos que continuar no mesmo ímpeto. Nós não podemos deixar cair, nós não podemos achar que as coisas estão definidas. Então nós temos que continuar no mesmo ímpeto. E fizemos um segundo tempo, para falar a verdade, até melhor do que o primeiro.
na minha visão. Porque a reação do time de jogar sempre muito agressivo dentro do adversário, marcando saída de bola. Um jogador seu de beirada, aos 32 minutos do segundo tempo, ele já tinha dado mais de 30 sprint, acima de 25 km, Fecim. Né? Os dois jogadores ofensivos hoje, o Fecim e o Nicolas, foram muito importantes taticamente para a proposta de jogo nosso. E aquilo que nós fizemos. A gente tem muita saúde, muita qualidade, muita intensidade, mas precisamos de um pensamento. E parece que o Elvis já encaixou nisso. Né? Foi o que iniciou a bola parada, como ele é um mestre nisso. Treinamos isso ontem, né? Só para dar uma agilizada nele nesse sentido. Eu queria pegar o tempo de bola, e a bola também que ele estava disputando era outra, era da primeira divisão. Fez o lançamento que originou o passe do Nicolas para o Alisson. Bateu o pênalti 2 vezes, não é fácil, mas tem personalidade para fazer, e fez. E essa pintada de qualidade, de técnica, ela estava sendo necessária, e ela é necessária ainda com a chegada de mais esses novos companheiros. Gostei muito do Matheus. Matheus passou a régua, como a gente fala, porque o Matheus disputou um campeonato no ano passado, que ele jogou mais, era um time que jogava um pouco mais postado, né? Era a característica do Ituano, quando ele jogou sempre, foi um time mais de marcação baixa, e fez isso muito bem feito, inclusive foi campeão. E o Matheus teve que vir para essa situação de linha alta, você entende? De mano a mano, não é isso? E eu gostei muito. Eu acho que o mais importante é você saber que você está em crescimento e você saber que tem muita coisa pela frente, porque hoje só foi uma etapa, mas uma etapa que precisava ser vencida, né? Para você afastar um pouco da zona que preocupa todo mundo. Boa noite, Hélio. Você já falou do Elvis, do Matheus, 2 jogadores que estrearam fazendo gol já, né? A sua estrela brilhou e você ainda tem as opções que vão chegar aí para o próximo jogo. DG, o Luca também tem que entrar no time, quer dizer, aos poucos você vai conseguindo formatar o time como você sempre sonhou? Sim, e aos poucos eu estou acreditando na competitividade interna. Pela forma que a Ponte trabalhou desde o início do ano, com a formação de elenco, com jogadores que ficaram da temporada passada, na minha visão, um dos problemas que nós tínhamos era a falta de competitividade interna, porque era muito simples, né? Daqui a pouco, a relação de jogador hoje é muito com o empresário, né? E daqui a pouco, os empresários podiam estar prometendo muita coisa para eles, né? Fica lá, treina que você vai jogar, daqui a pouco joga, eu falo, eu isso. Comigo não tem nada disso. Né? Comigo tem competitividade interna e eu estou adorando a chegada desses novos jogadores. E não é só por causa da chegada deles, não, porque Luca vai ter que correr atrás, Norberto vai ter que correr atrás. Eu estou falando dos mais experientes, os meninos novos vão ter que correr atrás. Você entende? Essa competitividade interna é que nos leva, que está nos levando a ter esse time competitivo, esse time intenso. Hoje eu fiz substituições e a intensidade do time foi mantida. Então eu acho que futebol é assim, a Ponte merece tudo isso que nós estamos fazendo, o torcedor merece, e nós só queremos que é um pedido, não é isso? De um simples treinador. Nós vamos jogar contra o CRB e nós vamos jogar depois contra o Vasco. Eu não aceito a torcida do Vasco ser maior do que a torcida da Ponte aqui. Eu respeito, acho que o torcedor do Vasco, do Flamengo, tem no mundo todo. Você entende? Mas isso nunca me deixou confortável. Quando eu tive um problema com o Flamengo, com a torcida do Flamengo, quando eu era do Goiás, porque um dia eu falei que nós não podemos deixar a torcida do Flamengo ser maior que a torcida do Goiás num jogo contra o Flamengo dentro do certo lá. E nós vamos passar por uma etapa do CRB, que é o que eu estou pensando. Eu só estou tocando nesse assunto, porque eu também não sei, que eu tenho certeza que a torcida da Ponte não vai deixar acontecer isso, e não pode acontecer. Porque aqui é a nossa casa, nós temos que fazer prevalecer esse mando de campo, como nós fizemos hoje, e continuar com os pés no chão. Você falta muita coisa para você alcançar aquilo que você precisa, mas é uma etapa vencendo, te estabiliza para você aumentar a cobrança em cima dos próprios jogadores. Hélio, boa noite, parabéns por mais essa vitória. Você já foi de 0 a 10 dentro da Ponte Preta, e aí eu vou passar por questão do rebaixamento. O começo da Série B é muito ruim,
Eu mesma já perguntei para você se você estava no seu limite de extrair tudo aquilo que você podia, porque a Ponte não conseguia fazer gols, não conseguia vencer, e de algumas rodadas aí, cerca de 6, 7 rodadas. Em trazer esses reforços que hoje entraram e corresponderam muito bem, mas queria falar do Hélio dos Anjos. Qual a principal característica que você acha que o Hélio dos Anjos colocou nesse trabalho para essa ascensão? E qual a principal característica desse seu time capaz de sair lá de quase 0 para chegar hoje a uma escala muito perto do 10? Olha, a primeira coisa é que eu nunca desisti, né? Segundo, na semana passada eu deixei bem claro isso. Eu faço os elogios à minha direção, ao meu presidente, e eu farei. Se amanhã ele chegar e me demitir, você entende? Porque a relação que eu estou tendo com ele, e ele está tendo com o trabalho, é uma relação que eu respeito, porque é uma relação coerente. Então, não é porque é isso ou aquilo. E eu vou ser muito sincero, sabe? Eu sou muito frio. Me segurou porque sabe o que eu faço. Me segurou porque sabe o que é o meu dia a dia. Me segurou porque sabe que eu chego no clube antes de todo mundo. Me segurou porque sabe que eu cobro intensamente. Me segurou porque em várias decisões, você entende que eu tomei aqui, que muitas vezes fui criticado, foi pensando no melhor para a Ponte, e o presidente, a direção, quando eu falo direção, é o Ricardo, é o Kiko, quem está no meu dia a dia, juntamente com o próprio presidente, é o Ivo, que me fornece dados de jogador, que me fornece informações da base, quando eu não posso assistir um jogo, eu não poder só assistir um, infelizmente, porque eu não tive jeito, como também não tive jeito de assistir o Sub-23, infelizmente, com os horários. Então, o clube sabe, eu posso ser burro, eu posso não ser o melhor treinador do mundo, mas ninguém, não tem um time do Brasil que eu trabalhei, e foram muitos, que falou que o Hélio não é profissional, que falou que o Hélio engole sapo, que falou que o Hélio não cobra de jogador. Ou vocês acham que a chegada do Elvis, o Elvis não sentou na minha sala para saber como são as coisas? A chegada do Everton entrou na minha sala para saber como são as coisas, e assim foi com o Cássio, e assim foi com o Matheus, que chegou com excesso de peso, excesso de percentual. Senta. Eu não tenho compromisso com quem traz os jogadores, eu tenho compromisso com a Ponte Preta, com o meu trabalho. Então, eu sempre acreditei. E aí foi fazendo o quê? Foi criando uma metodologia de trabalho. Todos os trabalhos, eu vou exemplificar. Quando eu comecei a trabalhar na Ponte, joguinhos que a gente faz, joguinhos de espaço curto, o jogador reclamava toda hora de falta. Toda hora de falta. Eu falei, não dá falta. Porque o meu trabalho, você entende? Você sair de uma falta, sair de duas faltas, você está criando força. Você tá vendo? Não tem violência, ninguém aqui vai entrar no outro para quebrar a perna, porque não existe isso, né? Pode até acontecer um acidente. Eu cortei isso por quê? Para o trabalho não ser picado. Se você faz 40 minutos de trabalho, eu jogo sim, a intensidade lá para cima. E se você começa, para aqui, para ali, abre tragão, quem apita é quem comanda. E não é eu não, é o Nenê, é o Guilherme, qualquer um que está lá dentro, eles já têm a minha orientação de deixar correr. Então, mostrar para eles que eu ia procurar desenvolver a competitividade da equipe. Né? As cobranças em relação a percentual, a isso e aquilo, também. Olha, teve jogador do Sub-23 que eu trouxe para cá, para trabalhar, você entende? Um dia chegou uma hora atrasada, um dia chegou meia hora atrasada, pode seguir a vida, segue a vida, não tenho tempo para isso. Eu não tenho que estar aqui preocupado com o jogador atrasado, o jogador não vir fazer o pré-treino, porque as pessoas têm que entender. 3h30? Mas eles têm que estar no clube 14h15, 14h30, porque tem todo um pré-treino para depois eu entrar com eles para dentro do campo. É coisa que eu nem participo, eu já sei, quem trabalha comigo, preparador físico, fisiologista, os fisioterapeutas já desenvolvem esse trabalho. Então eu pego eles para entrar dentro do campo. Então, a mudança do cotidiano, a mudança do dia a dia, e mostrar para as pessoas, confiem, porque quem vai decidir, quem decide sou eu. O que entrar para dentro do campo vai ser decidido por mim. Ninguém aqui vai entrar para dentro do campo sem ser eu a decisão. E aí entra o quê? Entra a relação com o presidente. Eu tenho 5 meses que eu estou aqui, o presidente nunca me perguntou
nunca me perguntou qual é o time que eu vou colocar. Nunca conversou comigo sobre nada. Sobre nada. Então, quer dizer, esse é um dado que no último clube que eu passei, você entende? Pô, todo mundo queria saber a escalação antes, mas para quê? Para soltar para a imprensa. Minhas escalações saíam antes de eu falar para os jogadores, muitas vezes a imprensa já estava sabendo, e que hoje não é que a gente quer dificultar o trabalho, mas uma escalação hoje, com 2 dias de antecedência, o adversário vem aqui, pega aqui, já se ajeita. Então, nós mudamos o cotidiano. Agora não foi o Hélio dos Anjos que mudou. Quem mudaram foram os jogadores. Eu crio um sonho, eu crio normas, você entende? Se daqui a pouco eles não aceitassem, não me envolvessem com isso, eu pego meu chapéu e vou para casa. Porque a hora que acontecer isso, eu vou para casa. Agora, enquanto eu estiver, isso é uma forma que eu falei para eles também, diretamente. Enquanto eu tiver, é do meu jeito. É do meu jeito. É do meu jeito. Escuto todos os meus parceiros de comissão, tá? Eu até brinco. Ó, quem controla o treino não sou eu. Quem controla o treino é meu fisiologista. Eu estou lá dando treino, eu estou lá, o fisiologista do meu professor fulano ali já foi pro limite. Olha a intensidade. O Jean é o jogador que a gente mais tem que segurar nos trabalhos, porque o Jean, a intensidade dele, porque tudo isso é muito bem controlado por eles. E eu estou ali na minha empolgação, porque se deixasse, eu treino 2, 3 horas por dia. Eu gosto de passar detalhes. Mas não é isso. O treino hoje é curto, é intenso, e a responsabilidade desse bom momento é única e exclusivamente dos jogadores que estão, naturalmente, muito bem adaptados àquilo que eu quero. André Luiz, Rádio FI, Canais Futebol Interior. Professor Hélio dos Anjos, boa noite, parabéns pela vitória de hoje. Obrigado. Desde o ano passado, a Ponte não tinha uma vitória tão elástica como hoje, um placar de 3-0. Gostaria que o senhor dissesse se ao longo da preparação da semana o senhor esperava um placar tão elástico assim, se foi uma surpresa para a comissão técnica e para você que é o técnico, e com a boa atuação que teve hoje o Meia Elvis, se ele passa a ser titular na equipe da Ponte. Olha, deixa eu comentar uma coisa. A gente sempre sonha, né? Eu sempre sonho com 3-0, com 4-0, né? É sempre assim. Mas as coisas estão caminhando do jeito que tinha que caminhar, sabe? Pouco a pouco as coisas vão acontecendo. Eu tenho que levar muito em conta. É decisiva a bola parada, a bola parada tem sido decisiva para nós. Estava sendo muito criticado sobre a questão da bola parada. Estava sendo muito criticado, parecendo que o Hélio dos Anjos não é detalhista. O treinador de bola parada é detalhista, só que eu tenho a minha bola parada é simples. Entende? Você não vai ver meu time fazendo jogadinha. Porque o quê? Minha bola parada eu vou tentar fazer o quê? Colocar a bola, como se diz antigamente, na zona do embrião, aonde qualquer toque eu posso tomar o gol. Então eu não vou colocar 3 zagueiros lá e vou armar uma jogada de bola parada curta, para daqui a pouco eu tomar um contra-ataque que não vai nos dar nada. E você toma até mesmo fazendo direta. E eu sempre comentei que eu precisava de trabalhar, mas ao mesmo tempo eu estava sentindo os jogadores um pouco inseguros nas iniciações. Tanto que vocês podem ver que eu revezei a iniciação. Pô, chegou um dia que o Lucas saiu da área para fazer bola parada. Pô, é um jogador definidor máximo, né? Mas pela insegurança. Quem começou a crescer na bola parada? Fecinho. Fecinho fez 2 assistências de bolas paradas e foi crescendo. Ontem, eu vou falar a verdade para você, eu fiz todas as bolas paradas ofensivas, eu abri mão da defensiva. E olha que eu conheço o Thomas Vasco, que foi meu jogador, é sensacional para iniciar o canhotinho deles. Abri mão. Vamos fazer a ofensiva porque o Elvis está chegando, o Elvis precisa pegar no tempo de bola, o Matheus é um jogador muito agressivo, né? Trabalhei todas as situações. Foi o treino que nós mais fizemos gol da bola parada. E eu coloco o adversário, eu coloco 8 jogadores dentro da área, eu faço o adversário, eu faço comigo. E nós fizemos as iniciações. E não foi só de bola do Elvis, porque eu não posso fazer o Elvis fazer, na véspera do jogo, 40 bolas paradas. Né? Então, eu revezei com o Fecinho. E nós tivemos um aproveitamento muito bom. Antes do jogo, o Ivo estava sentado na minha sala, professor. O Ivo, a bola parada vai entrar de novo, porque eu achei muito boa a bola parada ontem. E o Elvis é um mestre na bola parada. Se você olhar os gols do Goiás nesse ano, os gols do Goiás no ano passado, o Elvis participou. E essa bola parada que nos levou, esse gol foi decisivo para a grande atuação. Esse gol, porque você faz um gol, vou colocar 2 minutos só, e aí faz o quê? Nós fizemos o Operário correr mais do
porque daqui a pouco o Operário pensou em correr. Por quê? Você toma um gol com 2 minutos, você tem que buscar. E olha que eles nos apertaram. Eles começaram, na hora que tomou o gol, foi forte lá pelo lado direito, daqui a pouco inverteram, veio forte pelo lado esquerdo, teve umas 2, 3 bolas paradas que a gente, né, teve preocupação, mas esse gol foi importante. E o Elvis é titular? Você pode ter certeza, o Elvis não veio aqui para... Né, eu tenho que ter cuidado só com o calendário. Né, você imagina bem, nós vamos jogar quinta-feira em Maceió, terça-feira aqui, sexta-feira no sábado. Sexta-feira, Brusque, você imagina bem. Um campo pesado, eu até brinco. O Brusque acha que ter campo ruim é bom, né? Então tem time que tem essa mania, né? Ah, o campo ruim, adversário, vem e não joga lá. Matos morreu hoje no campo ruim. Coitado do jogador dele, escorregou, deu 2 toques na bola. O pênalti não foi válido aos 49 do segundo tempo. Aquilo ali é campo ruim. Hoje mesmo tem a foto do local lá. E o Elvis, aí eu tenho que ter essas atenções. O Elvis eu tenho que ter atenção. O Everton eu tenho que sempre ter atenção. O Luca eu vou sempre ter que ter atenção. Alguns jogadores a gente já tem uma atenção maior. O Fábio é um deles, que a gente tem uma atençãozinha maior na recuperação. Tipo assim, 36 horas para uns, você entendeu? 48 horas para outros. Tipo o Fábio, ele recupera, eu deixo ele recuperar 48 horas para entrar para o próximo jogo. A recuperação não é em casa, não. Recuperação ativa, fazendo todos os trabalhos que você tem que fazer para ajudar na recuperação. O Elvis deu isso, vai dar aquela questão técnica que eu citei. Vai dar essa melhora técnica num setor que é muito importante. Boa noite, Hélio. Parabéns pela vitória. Eu queria saber, a gente pode perceber hoje que os meninos brigaram bastante pela bola, foram para cima. O Alisson, principalmente no primeiro tempo, pedalando, na jogada do pênalti, ele podia chutar, quis driblar. É um incentivo seu ou eles mesmos entendem que agora, para esse segundo turno, precisa dar um ritmo maior para o jogo? Ela comentou aqui, que nós temos uns 7 jogos mais ou menos que a gente vem numa crescente. Né? Essa crescente passou muito por estabilizar o time. Naquele momento que eu estabilizei o time por ter problemas ofensivos, eu estabilizei o time com 3 zagueiros. As pessoas têm que entender, eu sempre falo, 3 zagueiros é um time, 3 homens, 3 defensores, é um time altamente ofensivo. Então nós criamos isso para tentar estabilizar a equipe, estabilizamos. Nós não conseguimos grandes vitórias, mas nós conseguimos uma série de 6 jogos sem perder. Desses 6 jogos, todos eles foram com 3 zagueiros. Nesse momento, quando eu comecei a optar, eu estava achando que o Alisson estava ficando um pouco sem função, juntamente com os outros 2 homens que marcam, o Amaral e o Léo Laude. Mas o Léo me deu uma grande opção, porque o Léo começou a trabalhar pelo lado esquerdo e ele foi muito bom pelo lado esquerdo, porque no ano passado ele fazia aqui pelo lado esquerdo, não é isso? E o Alisson começou a fazer uma coisa que é fundamental, atacar a linha, fazer a ligação na força que ele tem, na qualidade que ele tem. Hoje, se vocês não podem não estar lembrando, é o primeiro jogo que eu jogo sem 2 beiradas agressivas. Eu não usei isso hoje. Eu usei a chegada do Alisson e fiz um ataque de mobilidade. Por isso que eu falo que, taticamente, o Nicolas foi muito importante hoje na mobilidade ofensiva que ele conseguiu dar. E o que a gente coloca para os jogadores é ter ousadia. Ter ousadia. Se errou, tenta de novo. Se errou de novo, vamos tentar. Nós não podemos cair de produção pela insegurança do erro e deixar de fazer. E essa questão da intensidade, eu já alertei, já falei. Eu tenho um orgulho muito grande de um time intenso. E eu falei para eles que nos piores momentos meus aqui, eu sempre sonhei de nós fazermos 95 minutos, fazer 45 minutos que nós fizemos contra o Grêmio, dentro do Grêmio, não deixar andar, fazer o jogo que nós fizemos intenso contra o Náutico, que olha a reação que o Náutico teve no jogo seguinte, não conseguiu jogar do mesmo jeito que jogou aqui, porque a intensidade nossa, ela é. Se eu não me engano, daqui a pouco vai sair de novo, pelo status, nós éramos o segundo time mais intenso do campeonato. Nós estávamos atrás do Cruzeiro. Se eu for olhar a plástica do jogo do Cruzeiro, dos 2 últimos jogos, e a plástica nossa, eu acho que a gente já deve ter dado uma encostada, ou até ultrapassado. Porque hoje mesmo eu sei que jogar contra o Brusque não dá para dar tanta intensidade, porque o campo não ajuda. Então eu acho isso fundamental. E essa intensidade, ela é baseada sim na juventude.
e a qualidade também de adaptação que os outros jogadores têm. Você vai falar que o Elvis é intenso? O Elvis não pode ser intenso, mas a bola dele é intensa. Ele faz a bola correr rapidamente. Né? Então é isso que a gente vai procurar sincronizar melhor com o Luca, com o Everton e com uns jogadores que qualquer um vai ter que correr, meu irmão. Vai ter que correr. E outra coisa que eu falo sempre para os jogadores que chegam, eu não tenho compromisso com titularidade com ninguém. Não tenho mesmo. Falo isso para eles. Meu compromisso é com rendimento. E, graças a Deus, nós estamos no caminho certo. Caminho certo, diz aí o nosso treinador, o Hélio dos Anjos. Entrevista coletiva do treinador da Ponte Preta. Ele conseguiu motivar o time está mais confiante. Eu acho que isso eleva um pouco o patamar e, é claro, ele está recebendo reforços aí, né? E o time está mais confiante. Eu acho que isso a gente não tem dúvida, né, Francisco? A entrevista coletiva do treinador da Ponte Preta, Hélio dos Anjos. Não, até aqui, perfeito nas abordagens. Justifica com muita clareza, Marcelo, tudo que ele fez até aqui. É um cara seguro, um cara consciente. A Ponte está em crescimento, eu já vinha falando isso, né? A chegada desses reforços vai dar um bom alento para nós, torcida Ponte Pretana. Eu acredito no segundo turno da Ponte mais tranquilo. E é uma pena que isso não foi feito antes, né? Porque quem sabe a gente poderia estar aqui, ó, feliz pensando no acesso. Mas já está muito legal, eu gostei, e o Elvis é o cara, ele mudou esse time da Ponte, hein? É o cara certo. Muito bem, o André Luiz está lá estava acompanhando a entrevista coletiva. Eu vou dispensar você, André, já, mas eu quero fechar aqui o melhor em campo, o melhor jogador em campo, e depois eu despeço do André Luiz enquanto ele se movimenta lá nos baixos do estádio Moisés Lucarelli. Depois da entrevista coletiva, Carlos, vamos voltar aí rapidinho, então, para o melhor jogador em campo. Vamos lá, então. Ganhou aqui como melhor em campo o Alisson, viu, Marcelo? Mais votos aqui o Marcos, o Neuri Menezes, o Edilson, o pessoal que votou aqui no Alisson também. O Alisson teve a maioria dos votos. O Elvis e o Fecim foram votados. O Alisson, Elvis e Fecim, mas o povo votou no Alisson como melhor em campo, viu, Marcelo? Muito bem, então 2 votos, o voto popular vale dobrado aqui nos canais de Futebol Interior. O nosso André Luiz já votou no Elvis. Certo. Deixou o voto dele pro Elvis. Eu quero saber o seu voto, Carlos. Eu voto no Alisson também. Mandou muito bem no jogo hoje, fez o 3º gol. E o Matheus Silva, gostei demais do Matheus Silva, o zagueiro da Ponte. Mas vou dar aqui o voto pro Alisson. Além do gol, fez um partidaço, é titular nesse time da Ponte. Vai chegar esse monte de gente aí, mas como tá dizendo aí o Hélio, todas as perguntas, mesmo que não seja esse o tema, ele chegou a falar em todas as perguntas que ele não tem compromisso com titularidade de jogador nenhum. Para ele vale o desempenho. E o desempenho do Alisson é muito bom, portanto, para mim, o Alisson, o melhor em campo. Muito bem, você votou no Alisson, então 3 votos contando com o voto da galera. Elvis, o voto do André Luiz, seu voto, meu comentarista Francisco. Eu me mantenho aí na questão do Elvis, o melhor em campo. Ele ajeitou a cara do time da Ponte, é o cara que nós estávamos precisando, fechou. Muito Elvis. bem. Elvis, portanto, 2 votos pro Elvis. E eu vou votar no Matheus Silva, zagueiro que estreou hoje com a camisa da Ponte Preta, fez o primeiro gol. Bolão esse Matheus Silva, hein? Bom de bola, mas com 3 votos, portanto, o Alisson eleito o melhor jogador em campo. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Tá aí, então, o melhor em campo pra você aqui nos canais Futebol Interior. A gente tem as notas do jogo, né, Carlos? Sim. Mas antes eu vou dispensar destaque final do meu repórter, o André Luiz, o repórter feliz, que acompanhou a vitória da Macaquinha 3-0. Manda ver aí no seu trabalho final, direto do Majestoso, André. Voltando aqui da sala de imprensa, Sérgio José Salvoski, destaque final da Macaca. A Ponte Preta que se fez esta noite, Operário Ferroviário por 3-0 aqui do estádio Moisés Lucarelli. Seu próximo compromisso, quinta-feira, 21h30, no estádio Rei Pelé, em Maceió, Alagoas, diante do Clube de Regatas Brasil, o CRB. Para essa partida,
O técnico Hélio dos Anjos vai averiguar aí junto ao departamento médico para ver se poderá contar com os jogadores entregues ao DM, que é o caso de Luca, Norberto, Danilo, o Danilo Gomes também. Então, alguns jogadores da Ponte ainda estão entregues ao departamento médico e terá o retorno do Douglas Mendes, o DG, que não participou da partida desta noite diante do Operário. Já emendando com o destaque final do Operário Ferroviário Esporte Clube, que após a derrota por 3-0 esta noite aqui no estádio Moisés Lucarelli, o Fantasma volta a campo na próxima sexta-feira, diante do Náutico, às 19 horas no estádio Germano Kruger, lá na cidade de Ponta Grossa, Paraná, lugar que você já visitou e gostou, né, Marcelo Corsato? Cidade maravilhosa, a cidade de Ponta Grossa. Meu querido repórter Feliz, um grande abraço para você e até a próxima, hein? Forte abraço a você, Marcelo Corsato, também ao nosso querido chefe e narrador, um dos maiores desse Brasil, Carlos Corsato, também ao nosso querido Frank Francisco, e fui muito bem assessorado esta noite aqui no estádio Moisés Lucarelli, com os trabalhos técnicos do garoto prodígio, ele, Tiago Barbosa. Forte abraço a você, ouvinte, internauta da rádio FI Canais Futebol Interior. Até a próxima, Marcelo Corsato. André Luiz, o repórter Feliz, ele que esteve no estádio Moisés Lucarelli acompanhando essa vitória importante da Ponte na 21ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos com as notas do jogo. O narrador traz jogador por jogador da Macaca e o comentarista mete o chamegão, mete a nota, solta a vinheta, Thiago. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Ponte Preta venceu o Operário pelo placar de 3-0. Vamos começar aqui com o goleirão, o Kaique França, goleiro da Ponte. Ô, Frank. Ô, Carlos, me permita aí só uma perguntinha para o Marcelo. Eu não posso deixar passar. O Marcelo é o Batman, segundo o nosso ouvinte, né? E o André falou que o Thiago é o menino prodígio, então nós temos a dupla aqui, Batman e Robin. Sim, exatamente. Exatamente. Sim, o senhor é o menino prodígio. Sim, sim. O Marcelo, ele é tão 13 que até o cenário ele arrebenta. Eu avisei ele que o cenário ia ficar ruim. Porque ficou bonito. Ficou lindo. Ficou lindo. Mas vamos lá. Vamos lá. Bonito. Desliga o microfone dele, produção, por favor. Kaique França, vai lá, o Franqui. Carlão, uma partida segura do Kaique, pouco exigido, mas às vezes que foi muito bem, nota 8. Nota 8 pro Kaique França. Vamos ver as médias hoje, vamos ver como é que vão ficar aqui de notas, né? Afinal de contas, fazia um tempinho que a gente não ganhava de 3, né? Puxa vida, olha, vou falar uma coisa, que saudade de você, 3-0. Que tem uma música também, né, que diz isso. Que saudade de você, eu só não lembro quem canta. Igor Formiga. Carlos, gostei da partida do Igor, tá? Ele estava um pouquinho destemperado hoje, mas eu dei nota 7,5. 7,5 pro Igor Formiga. Entrou no seu lugar o Bernardo. O Bernardo, Carlos, ele seguiu a linha do Formiga, não deixou cair a peteca não, mas eu dei nota 6 para ele, que jogou menos tempo. 6. Matheus Silva, zagueiro que fez a sua estreia, veio junto ao Cruzeiro, foi contratado no ano passado, estava no Ituano, entrou como titular, o Thiago contundido, vetado pelo departamento médico, não entrou em campo, o Matheus Silva fez a estreia. Gostei da partida dele, ajudou o Fábio Sanches a fazer uma partida muito segura, nota 8. Nota 8 pro Matheus Silva. E o Fábio Sanches, o capitão do time da Ponte? Nota 8 também, Carlos, nota 8. O companheiro. 10º jogo que a Ponte Preta não toma gol na competição, hein? De 21 jogos, por um time que tá na 13ª posição, né? Olha, perdeu uma posição agora porque o Ituano tá goleando o CSA 3-0. A Ponte tá ficando nesse momento a 5 pontos da zona do rebaixamento, hein? Que bacana. Arthur. Nota 7 para Arthur. Boa partida, Carlos. 7 para o Arthur. E o Jean Carlos entrou no segundo tempo? O Jean Carlos eu dei nota 7, Carlos. Gostei, entrou firme hoje no jogo, viu? Bom, primeiro tempo jogou o Felipe Amaral. Felipinho eu dei nota 7, Carlos, mas vinha fazendo uma grande partida, hein? E o Fraga? Entrou no lugar dele no segundo tempo. O Fraga dei nota 6, Carlos. 6. Entrou bem no jogo. Leonaldi. O Leonaldi nota 8. Nota 8 pro Leonaldi. Sempre bem o Léo, né? Não, o Léo, Frank? Ele mantém a regularidade. Às vezes não aparece muito pro time, mas pra torcida, mas pro time é muito importante. É um jogador muito regular.
E o Alisson, hein? Eleito pelo torcedor o melhor em campo e também pela equipe aqui dos canais Futebol Interior. Vamos lá, o Alisson. Carlos, para você ver a coerência, você vai ver na nota. Eu dei 8,5 pro Alisson. 8,5 pro Alisson. Muito bem. Elvis. Dei nota 9, Carlos. 9 pro 9. Só não vai levar o 10 porque não tá ainda firme no condicionamento, né? Brincadeira. Nota 9 bem mesmo hoje. A produção tá dizendo que ele errou o pênalti. Não, ele acertou o pênalti. O pênalti que valeu, ele acertou, pô. Faltou aqui no lugar do Alisson, faltou eu pedir a nota do Richelli, outro que fez a sua estreia. Ele entrou pouco tempo, Carlos, mas mesmo assim, nós não tivemos quedas de produção. Como o treinador falou, o nosso treinador falou, o Hélio, na entrevista, manteve o nível, nota 6. Nota 6 pro Richelli. Quando o time ganha de 3-0, até o cara que joga 15 minutos leva a nota 6, que bom. É isso mesmo. Bom, o Elvis você deu 9, né? 9. E o Cássio Gabriel, que também estreou hoje, hein? O Cássio Gabriel, gostei, hein, Carlos? Parece que vai dar liga. Nota 6 para ele. Nota 6. Agora nós temos 2 meio-campistas, né? Tem o Elvis e tem o Cássio Gabriel. O Cássio tem uma característica um pouquinho mais diferente, né, Carlos? Ele percebi que no jogo ele já entrou e já se posicionou mais pelas beiradas. É diferente um pouquinho do sistema do Elvis, mas ótimo ter 2 alternativas, excelente. O Fecim, camisa número 20, ficou o jogo todo. Carlos, você acabou de falar agora do Léo, eu vou aplicar aqui pro Fecim e pro Nicolas já de tabela. Pode não ter aparecido para a torcida, mas fizeram uma bela partida, os dois na frente. E taticamente, em todos os sentidos. O Nicolas hoje quase que faz gol ainda, Carlão. Mas estamos no Fecinho, nota 8. Nota 8 pro Fecinho, Nicolas. Nota 8 também, jogou bem pra caramba. O Nicolas, para variar, continuou, não tô criticando, mas continuou no quase, né? Não consegue fazer gol. Quem sabe ainda vai chegar a hora dele e eu espero que sim. Hélio dos Anjos, técnico da Ponte, técnico que venceu por 3-0. Carlão, o Hélio a cada dia que passa mostra pra gente que... além de gostar muito de trabalhar, Carlos, é um cara muito estudioso, né? Ele falou aí do que estudou a partida e a gente viu o resultado em campo. Carlão, nota 8 pro Hélio. 8 pro técnico Hélio dos Anjos. Ponte Preta venceu o time do Operário pelo placar de 3-0. Você gostou do jogo? Só para fechar aqui as notas. Você gostou do jogo? Responde se sim ou não. E que nota você dá pro jogo de 0 a 10? Gostei da partida, bela partida. Nota 8 pro jogo, Carlos. 8 pro jogo, um jogo de 3 gols. É isso, as notas do jogo então, produção. Ponte Preta venceu o Operário pelo placar de 3-0. Essas notas do Frank Francisco, as minhas vão lá pro blog, né, Planeta dos Macacos, no site futebolinterior.com.br. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Tá aí então as notas do jogo. Lembrando que na segunda-feira, na Hora da Macaca, tem o comparativo das notas aí. Isso, cara a cara. O narrador com o comentarista é o famoso face to face, cara a cara. Muito bem, para Bet Champs, Corujão, Autopeças, Ovos, Satoshi, Shimozono, Mega Sorte, Loterias, Store Colchões, Bebidas Poti, Prone Alimentos, Brumas, Pizza do Dadá. Tá na hora do destaque final do nosso comentarista e essa vitória da Ponte Preta 3-0 para cima do Operário. Franqui. Marcelo, uma vitória para dar moral para Macaca, uma moral para essa torcida sofrida, que passou momentos e vinha passando momentos terríveis, mas o time está numa crescente. A entrada do Elvis já deu uma mudança muito grande no time da Ponte, aquilo que a gente já falava há algum tempo. Nós carecíamos de um jogador com inteligência, um jogador que tivesse uma boa bola parada, que soubesse acalmar o jogo e fazer o time jogar. Então eu hoje digo, a Ponte fez hoje sim uma partida muito boa. E o Operário, para não desmentir o que nós estamos aqui falando, fez uma partida também muito boa. Ele perdeu de 3-0, mas não entregou o jogo em momento nenhum, brigou do primeiro ao último minuto, deu muito trabalho.
exigiu muito dessa defesa da Ponte, que está há quantos jogos agora sem tomar gol, Carlos? Não, a Ponte tomou gol contra o Grêmio, né? Então hoje é o primeiro jogo. Mas a Ponte são 10 jogos de 21 partidas que a Ponte Preta não foi vazada. A Ponte está com a 5ª melhor defesa da competição. Então é uma defesa bem sólida, a defesa da Ponte Preta, e no total são 10 jogos em 21 sem tomar gol. A questão do resultado é o que a gente está vendo, o crescimento da equipe, esse sistema defensivo cada vez mais sólido. Que grata surpresa esse Matheus Silva hoje, que partidaça dele. Que maravilha que agora o Hélio vai ter uma dor de cabeça sensacional, né, Carlão? Sim. Quanta opção a gente tem na zaga, gente. Exato. E eu torno a dizer de novo hoje aqui, falei na transmissão, vou repetir, hein? Até o futebol do Fábio Sanches subiu com a partida do Matheus hoje. O encaixe foi assim, ó, parece que já jogavam junto há muito tempo. Eu gostei demais. Mais alguma coisa, Marcelão? Não, é isso. Só o seu abraço e até a próxima. Bom, eu vou começar assim, ó. Tirando o chapéu. Isso. Que partida sensacional, torcedor. Quero abraçar você que foi ao estádio, que deixou seu apoio para Ponte Preta e pedir, ó, redobre o seu apoio. Na próxima partida, vamos dobrar o público. Quem que é a maior do interior? Não somos nós? Vamos mostrar na arquibancada, gente. Agora é a hora. A torcida da Ponte tem que fazer a parte dela. Os jogadores em campo estão se dedicando. O presidente foi à busca de reforços. Agora é a nossa vez. Agora é hora da gente responder na arquibancada. Tá certo, torcedor? Beijo do gordo. Fui! Esse Frank Francisco, comentarista dos canais Futebol Interior, você de carona sempre com o Frank Francisco. O Ituano vai vencendo o CSA 3-0, 2 do Papagaio, 1 do Mário Sérgio. Portanto, 3-0 do Ituano para cima do CSA na Série B. Campeonato Brasileiro Série A, o Flamengo vai metendo 4-0 no Atlético Goianiense, segundo tempo no Maracanã, 20 minutos do segundo tempo. E agora tem a ficha técnica do jogo para você saber quem entrou em campo nessa vitória da Macaca. Solta a vinheta, Thiago. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Ponte Preta venceu a equipe do Operário pelo placar de 3-0 na 21ª rodada da Série B deste Campeonato Brasileiro. Kaique França no gol, Igor Formiga, depois Bernardo, Matheus Silva, Fábio Sanches e Arthur, depois Jean Carlos, Amaral, depois Fraga, Leonaldi, o Alisson, depois Richelli, Elvis, depois Cássio Gabriel, Fecim e Nicolas, o Operário de Vanderlei, Lucas Mendes, depois o Arnaldo, Thales, Renier e Fabiano, André Lima, depois Leandrinho, Paulo Vitor, depois Giancarlo, Ricardinho e Thomas Bastos. Paulo Sérgio, o pistoleiro, que passou em branco, não acertou nenhuma vez o alvo, depois Júnior Brandão e Silvinho, depois Felipe Saraiva. O Operário, eu acho que é, junto com o Cuiabá na Série A, o time que mais tem ex-Ponte, né? Como tem esse Ponte, ó, Arnaldo, Paulo Sérgio, Silvinho, Felipe Saraiva, meu Deus do céu, como tem esse Ponte, esse time do Operário. Matheus Costa, o treinador do Operário. Matheus Silva abriu o marcador para a Ponte, 5 minutos do primeiro tempo. Cobrança do escanteio do Elvis, o toque de cabeça do Arthur para trás, uma jogada treinada do técnico Hélio dos Anjos. É o terceiro gol dos últimos 6 gols que a Ponte Preta fez. Foram 3 gols de escanteios, de cobrança de escanteios. 1-0 para a Ponte. Elvis cobrando pênalti que foi sofrido pelo Alisson. O Alisson fez um gol e sofreu um pênalti.
36 do primeiro tempo, ele teve que bater 2 vezes, bateu a primeira, 32, o goleiro pegou, mas houve invasão, a arbitragem mandou voltar, ele foi pra rede, bateu no mesmo canto, hein? Acabou fazendo 2-0 pra Ponte. E no segundo tempo, o Alisson, de cabeça, mandou a bola pro fundo da rede, a assistência do Arthur, o Arthur cruzou e o Alisson apareceu entre os zagueiros e meteu a testa nela, fazendo 3-0. O árbitro do jogo, Felipe Fernandes de Lima, 35 anos, professor de educação física, ele é mineiro, auxiliado pelo Felipe Alan Costa, também 33 anos o Felipe, também professor de educação física. Celso Luiz da Silva, 38 anos, também professor de educação física. O VAR, Rodrigo Carvalhais de Miranda, 42 anos, empresário. E o quarto árbitro, o Thiago Luiz Scarascati, 39 anos, microempresário. Cartões aqui, ó, Vanderlei não, Lucas Mendes, Renier, Leandrinho, Paulo Sérgio e o goleiro Simão. Tomaram cartões aqui no time do Operário. Foram 5 amarelos para o time do Operário. Na Ponte, o da Silva, do banco de reservas, tomou cartão amarelo. O Igor Formiga também foi amarelado. O Fraga também tomou cartão amarelo. E o Amaral, 4 cartões para o time da Ponte, 9 no total. Público pagante, 5.569. Não pagante, 577. Público total, 6.146. Ficou bem longe, né? 61% do que a Ponte Preta esperava, 10 mil. Eu esperava um público aí de 8 mil torcedores, 500 torcedores a mais do que no jogo contra a equipe do Náutico. Total de 6.146 torcedores para uma arrecadação de R$ 79.035. Esse, Marcelo, foi o 8º jogo, portanto, entre Ponte Preta e Operário na história. Um detalhe bacana é que todos os jogos, né, por apenas um campeonato, todos pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Todos eles pela Série B, esses jogos. Agora são 3 vitórias da Ponte, 3 vitórias do Operário e 2 empates. Detalhe, a Ponte Preta agora passa também no saldo de gols, no confronto do time do Operário. A Ponte marcou 8 já no confronto, o Operário 7, a Ponte, portanto, também passa aí na frente no saldo de gols no time do Operário. Vitória que dá, por enquanto, a 14ª colocação da Ponte Preta nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Segunda-feira, Corsato, tem Hora da Macaca, hein? 8 da noite estarei com o Frank Francisco, trazendo os melhores momentos do jogo e também o cara a cara e a participação do torcedor da Ponte, né? Isso que é muito importante. É bom lembrar, viu, Marcelo, que a Ponte Preta, ela oficializou a contratação do meio atacante Everton, aquele mesmo, ex-São Paulo, ex-Grêmio, ex-Flamengo, estava no Cuiabá, chega para Ponte Preta até o final desse Campeonato Brasileiro da Série B. É mais um jogador que fica à disposição do técnico Hélio dos Anjos. E por enquanto, a Ponte Preta fecha aí o seu ciclo de contratações para esta Série B deste Campeonato Brasileiro. Podemos ter saídas, né? Por exemplo, Matheus Anjos pode sair, o ABC de Natal tem interesse no jogador, o ABC, que está disputando a Série C do Campeonato Brasileiro. Goleiro Igor Vinhas também pode sair nesta janela ainda para algum time do Campeonato Brasileiro da Série B neste ano de 2022. Tá falado, Corsato? Tá aí então a ficha técnica do jogo. Ponte 3, Operário 0, 21ª rodada Série B, Brasileirão 2022. Muito bem, 10 da noite mais 5 minutos, esse Carlos Corsato transmitiu o jogo, a vitória da Ponte 3-0 para cima da equipe do Operário. O Brasil vai jogando na Copa América Feminina, vai vencendo a Colômbia por 1-0, o gol foi da Debinha bem no comecinho de jogo, no primeiro tempo, né? Não? Pênalti, bom. Muito bem, o Brasil vai vencendo, portanto, aqui a equipe da Colômbia por 1-0. Lembrando que o Brasil já está classificado pro Mundial, né? Porque são 3 equipes, seleções aí que vão pro Mundial e o Brasil sendo campeão. O Brasil, aliás, o estádio lotado lá na Colômbia. Bom, finalizando então a Série B, deixa eu ver aqui como é que tá o jogo do Ituano, 3-0, hein? Ituano 3-0 para cima da equipe do CSA. Trocou o técnico? Trocou. Então, o Mazola saiu, mas ele anunciou o novo treinador? Tá, né? o auxiliar fixo lá. Parece que melhorou o time, né? Com ele melhorou o time. Eu não Você falei... já deu tchau? Não, eu não falei tchau. É por isso que eu tô entrando na transmissão.
Júnior Souza tá com a gente aqui, valeu, até a próxima. Carlos Eduardo Lemos Matozinho tá com a gente também. O Renato Bueno, bora ser feliz. Valeu, equipe FI, até a próxima. Valeu, Corsato, Frank e toda a equipe por trazer essa emoção à nação ponte pretana. Vamos comemorar porque deu macaca. Valeu, viu? Obrigado a todo mundo que participou no Face, no YouTube, no canal de áudio, também nas parceiras, o pessoal lá do Araraquara News e também o pessoal que tá com a gente lá no Esporte Notícia, lá de Limeira. Um grande abraço lá pro pessoal que tá Notícias do Notícia Esporte. do Esporte, né? Troquei, né? Notícia do Esporte lá, o Silvio Silva. Obrigado, viu, Silvio, pela parceria aí. Um grande abraço. Agora posso ir, né, Corsato? Tchau. Valeu, grande abraço. Um abraço do tamanho do majestoso e até segunda-feira na Hora da Macaca. Fui. Fechando aqui a jornada esportiva para BetChamps, Corujão, Autopeças, Ovos, Satoshi, Shimozono, Mega Sorte, Loterias, Store Colchões, Bebidas Poti, Prone, Alimentos Brumas e Pizza do Dadá. Então vamos lá. Série A, Flamengo vai vencendo o Atlético Goianiense 4-0. Hoje tivemos Goiás 1, Coritiba 0. Ceará 1, Palmeiras 2. Corinthians 1, Botafogo 0. Série B, a Ponte Preta venceu 3-0. Carlos Corsato transmitiu o jogo. Os gols da Macaca, Matheus Silva de cabeça, Elvis de pênalti, o Alisson de cabeça, 3-0 Macaca. O Novo Horizontino empatou com o Vila Nova 1-1, Neto Pessoa pro Vila, Bruno Costa no finalzinho do jogo pro Novo Horizontino. O Londrina empatou com o Criciúma 1-1, o gol de Criciúma do Gustavo Vilar, o gol do Londrina de Denilson. O gol do Gustavo Vilar foi uma pichotada, né, cara? Porque foi um gol contra a favor do Criciúma. O cara recuou a bola, o goleiro do Londrina não conseguiu matar ela com o pé, ela morreu mansa no fundo da rede. O Brusque empatou com o Cruzeiro pelo placar de 0-0. Série C, hein? Campeonato Brasileiro, 17ª rodada, aqui no placar ao vivo. O Ipiranga venceu o Mirassol 2-1, o Manaus empatou com o Botafogo da Paraíba 0-0, o Confiança venceu o Altos 1-0 e o Campinense da Paraíba perdeu pro Paysandu. Olha o papão aí, hein? 3-1 pro time do Paysandu. Série D, já definidos aí os clubes que estão na próxima fase. O Caxias empatou com o Oeste 1-1, nos pênaltis deu o time do Caxias 6-5. O Aimoré perdeu para a Portuguesa pelo placar de 1-0 em casa e nos pênaltis 3-4, a Luz, a Carioca, está classificado para a próxima fase. O Bahia de Feira venceu o Costa Rica 2-1, está classificado. O São Bernardo venceu o Azul Espato do Paraná 2-0, está classificado. Tocantinópolis venceu 4-1 o São Raimundo do Amazonas, está classificado. O Paraná Clube empatou com o Cascavel 0-0. Aí para os pênaltis, 5-4 para o Paraná, que continua tentando voltar para a Série C do Campeonato Brasileiro. Isso, Felipe, é o goleiro do Paraná. Pegou 2 pênaltis, goleiro experiente do Paraná, e o técnico do Cascavel é o Tcheco. Cascavel foi que eliminou a Ponte na Copa do Brasil nessa temporada, né? O Pouso Alegre, olha só, hein? Venceu a equipe do Operário por 2-0. O Paulo Roberto fazendo um grande trabalho no Pouso Alegre, está classificado. O Pousão também aí para a próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Muito bem, lembrando que amanhã, domingão, 11 da manhã, tem Botafogo e Volta Redonda, a Série C do Campeonato Brasileiro com a W Sports, aqui nos canais Futebol Interior. Às 4 da tarde, destaque para a Série A, Atlético Paranaense e São Paulo, com a Esportes Malaguenha. Às 19, 7 da noite, a bola rola para Bragantino e Juventude, com a Rádio Esporte Total de Bragança. E na segunda-feira, dia 1º, às 8 da noite, o Remo pega o Ferroviário, retransmissão da Rádio Web Legal. Tá falado, agradecendo no Twitter ao nosso Thiago Barbosa, nas redes sociais, Facebook e YouTube Futebol Interior, a toda a nossa direção, Arthur Eugênio, Elcio Paiola, Claudinei Corsi, que é o nosso diretor comercial, Carlos Corsato na coordenação artística, ao Frank Francisco, que comentou o jogo, ao André Luiz, que reportou, eu, Marcelo Corsato, agradeço demais o seu carinho, a sua audiência e a sua companhia, é claro, agradecendo a BetChamps, Corujão Autopeças, Ovos Satoshi, Shimozono Mega Sorte Loterias, Store Colchões, Bebidas Poti, Prone Alimentos Brumas e Pizza do Dadá, para você um final de semana como eu, maravilhoso. E até a próxima, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Tchau. Na Rádio Futebol Interior você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior, a rádio que respira futebol.
Rádio Futebol Interior.